conectar. Aproximar é a nossa história. Somos a cara do Brasil. Somos plural no nome Correios, somos plural nas soluções que oferecemos para atender às múltiplas realidades de um país também plural. Em cada movimento, nosso trabalho é para aproximar esses muitos Brasis e aproximar os brasileiros do que é essencial. É a soma que nos faz ser um país único. Correios 360, Brasil em todos os ângulos. Inveja branca. A inveja em si é algo bem ruim, não é? Então, por que quando esse termo vem acompanhado da palavra branca, o sentido se altera virando inveja boa? Só tem uma explicação. Isso é racismo, já que a conotação positiva está associada a um grupo de pessoas. O melhor mesmo é excluir a inveja branca do seu vocabulário. Quem descobriu o Brasil? Foi seu Cabral? Provavelmente. Assim como os índios brasileiros, também descobriram os portugueses. Mas como a história antiga é feita de relatos e interpretações, é bem possível que outros visitantes tenham passado por aqui primeiro. O espanhol Vicente Pinzón pode ter sido um deles. Companheiro de Cristóvão Colombo no descobrimento da América em 1492, ele teria passado por aqui em janeiro de 1500, 3 meses antes de Cabral. No relato de sua viagem, faz uma descrição minuciosa do contato nada amistoso com os índios potiguar, de uma belíssima praia com ponta de areia, provavelmente Jericoacoara, no Ceará, além de presenciar um estrondoso encontro de um rio com o mar, possivelmente a Pororoca do Amazonas. A maior prova desta viagem é o mapa do cartógrafo Juan de la Cosa, feito com as anotações de Pinzón, no qual parte do Nordeste brasileiro está mapeado, bem antes dos portugueses aparecerem por lá. Polêmicas à parte, é fato que o nosso país só passa a existir para o velho mundo a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, que o batiza de Vera Cruz. Mas logo depois, Dom Manuel, rei de Portugal, muda o nome e a data para coincidir com o feriado de Santa Cruz em 3 de maio. Por mais de 300 anos, o Brasil comemorou o aniversário no dia errado, até que a carta de Pero Vaz de Caminha, que narrou a viagem de Cabral, fosse encontrada. Mas quem realmente leva a fama pela revelação das novas terras não é Cabral, nem Colombo, e sim o navegador italiano Américo Vespúcio. Primo de Simonetta Vespúcio, que serviu de modelo para a obra de Botticelli, ele participa, em 1499, de uma expedição espanhola ao continente americano e, em 1501, da expedição portuguesa que veio reconhecer o Brasil depois da vinda de Cabral. É nessa viagem que, possivelmente, vários pontos geográficos recebem nomes de santos, de acordo com os dias em que são avistados. Vespúcio gostou tanto do que viu que ainda viria mais uma vez ao Brasil. De volta à Europa, o relato de suas viagens é publicado e se transforma num incrível sucesso editorial em vários países. Nos livros, ele descreve de forma sensacionalista o que encontrou no novo continente, com doses caprichadas de sexo, canibalismo, criaturas exóticas e até da violência dos colonizadores. Em 1507, o famoso Mapa Mundi de Walders Miller batiza o novo continente da América em homenagem a Américo Vespúcio. Já o nome do nosso país tem uma outra história.
Quase 200 anos antes da chegada de Cabral, a Ilha Brasil, ou Ilha Abençoada, já fazia parte do imaginário europeu e aparecia, inclusive, nos mapas náuticos em diferentes localizações, assim como as Antilhas. Estas representações eram baseadas não só em lendas, mas também nos relatos de muitos navegadores, que diziam ter encontrado terras desconhecidas no Ocidente, depois de muito tempo no mar. A partir de 1500, essa conversa de pescador revelaria-se bastante profética. O pau-brasil, madeira usada para tingir tecidos, era tão abundante por aqui que daria nome às nossas terras. Principal fonte de renda dos portugueses e de traficantes europeus, a árvore foi desaparecendo com o tempo. E hoje é quase uma lenda, assim como os índios que aqui existiam. Muito boa noite para você que acompanha a TV Câmara Caxias, canal 16 da NET e também as redes sociais do Legislativo Caxiense. Hoje, sábado, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no qual a gente já inicia desejando e parabenizando todas as mulheres que estão nos assistindo, nos escutando neste momento. E também um dia muito especial para a TV Câmara Caxias, que de forma inédita vai transmitir durante 8 horas o Carnaval de Rua de Caxias do Sul. É a primeira vez que o Carnaval, a Festa Popular de Caxias do Sul, será transmitido pelo canal 16 da NET. São 32 profissionais envolvidos, entre jornalistas, produtores, cinegrafistas, produção técnica e também comentaristas e convidados. São 6 agremiações nessa retomada do Carnaval de Rua de Caxias do Sul. Estou recebendo já convidados e autoridades aqui no nosso estúdio, na Rua Plácido de Castro, presidente do Legislativo de Caxias do Sul, o vereador Lucas Caranhato, que está com a gente. Presidente, primeiro, obrigado por nos oportunizar, né, junto com toda a equipe de comunicação da casa, também a Focus, que é a nossa terceirizada de imagens, por estar aqui na rua e mostrar para quem está em casa esse nosso Carnaval de Rua, essa retomada, né? O ano passado a gente teve aí um desfile simbólico, este ano a retomada com 6 agremiações tradicionais de volta aqui a Plácido de Castro. É um dia feliz também para a Casa do Povo. Boa noite. Boa noite, Fábio. Os colegas aqui, o Gui, a secretária Tatiane, secretário Felipe. É um momento importante e de muita alegria, né? Depois de tanto tempo, o Carnaval sendo retomado efetivamente com uma transmissão ao vivo. Conversava com vários colegas vereadores e presidentes de outras casas legislativas do Brasil que acharam muito importante essa nossa atitude. No Nordeste, em Olinda, em Recife, em Salvador, no Rio, as câmaras não foram tão protagonistas e altivas em usar os seus canais para fazer esse tipo de processo. Então, que bom que nós estamos aqui no dia 8 de março, no Dia da Mulher, também saudar aqui a Tatiane, em nome da Tatiane, a todas as mulheres na política, independente dos seus setores de trabalho. É bonito, tenho certeza que vai ser uma festa linda de valorização à cultura popular da nossa cidade. Obrigado, presidente Lucas, que está aqui. Depois também vai estar no palco de abertura do nosso Carnaval de Rua. Quero também agradecer o Gui Ribeiro, que é multi-instrumentista, produtor, arranjador musical. Ele que vai nos auxiliar também nessa transmissão. Gui, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. É Carnaval. Muito obrigado. Que seja uma grande festa para nós também. Dar os parabéns a todas as mulheres. Estamos aqui para festejar a retomada desse carnaval aqui de Caxias. Obrigadão mesmo. Muito obrigado. Secretária de Cultura, Tatiane Frisso, também ex-vereadora da nossa casa, do Legislativo, tá caráter, tá aí vestida de carnaval.
Tati, também é uma alegria, eu acho que para a Secretaria da Cultura, a gente sabe de todo o envolvimento, não começou agora, são 6 meses, né, no mínimo, que as escolas, que a Secretaria, que a organização está para apresentar esse carnaval, essa retomada tão importante aqui na Plácido de Castro. Primeiro, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, seja bem-vinda e obrigado por abrilhantar nossa transmissão. Muito obrigada, é uma grande alegria estar aqui, né? E maior ainda em ver esse público que está chegando, se fazendo presente. O carnaval é muito bem-vindo, muito abraçado, essa retomada é de extrema importância e tenho certeza aí que as escolas vão surpreender. E é claro, né, a gente não pode deixar de dizer a todas as mulheres que estão conosco hoje, dia 8 de março, um dia de comemorações, mas também de muitas reflexões a respeito aí dos direitos das mulheres. A gente continua sempre muito forte com essa bandeira, lembrando que carnaval a gente precisa ter sempre muito respeito. E que não é não, né, gente? Vamos cair na folia, mas com respeito sempre. Inclusive, teremos o bloco Não é Não no início do desfile de carnaval aqui em Caxias do Sul, que é organizado pelo Fórum da Mulher Caxiense. O secretário de Turismo, Felipe Gremmelmaier, também ex-vereador, está com a gente. O turismo, o carnaval, que é um exemplo para diversas cidades, que torna, né, um dos impulsionadores do turismo. Vamos falar de Rio de Janeiro, vamos falar de São Paulo. Porto Alegre também viveu já o seu auge, tenta uma retomada do carnaval também em Porto Alegre, e é esse instrumento que a gente também começa a plantar, tentar colher novamente em Caxias do Sul. Seja bem-vindo, obrigado, secretário. Obrigado, Fábio. Um prazer muito grande estar aqui. Primeiramente, cumprimentar a secretária Tatiane, cumprimentando ela, todas as mulheres nesse dia 8 de março tão especial, cumprimentar o Gui. Tem uma trajetória gigante no Carnaval de Caxias, tem uma importância muito grande para o Carnaval da cidade. E cumprimentar meu amigo vereador Lucas, presidente da casa, pela iniciativa. Nós temos que ressaltar aqui a importância da TV Câmara, através da presidência do Lucas, de levar o Carnaval para o mundo inteiro, né? Porque a transmissão da TV Câmara ela atinge diversas formas, e isso é muito importante, porque Caxias do Sul, esse ano, está vivendo um carnaval de 3 semanas. Começou com o bloco do Lizinhas 2 semanas atrás, semana passada teve o bloco da velha, bloco da ovelha negra. Esse final de semana tem o carnaval de rua voltando com as 6 escolas, e também tem o bloco acontecendo em Galópolis. Então o carnaval em Caxias do Sul faz 3 semanas que está acontecendo, e sem dúvida nenhuma, um grande impulsionador do turismo. A cidade extremamente movimentada nessas últimas semanas, com o carnaval, com a festa das colheitas que começou ontem, com os jogos da dupla Caju. Então a cidade realmente nas últimas 3 semanas tem um movimento muito grande, o que demonstra e o que é importante também para o turismo de Caxias do Sul. Então quero fazer uma referência especial à iniciativa da TV Câmara, através da presidência do Lucas, de levar o carnaval ao vivo de Caxias do Sul. Eu sou um grande defensor das escolas de samba, conversava com a vereadora Tati. Antes eu desfilei muitos anos pela Incríveis do Ritmo aqui em Caxias do Sul, uma escola lá do bairro Pioneiro, então tenho um carinho muito grande pelo carnaval da cidade. Felipe lembrou da Incríveis do Ritmo, lá do bairro Pioneiro, da Zona Norte. Eu moro bem pertinho lá, eu acompanhava desde pequenos ensaios, né? Eu moro no Nossa Senhora da Saúde, dava de casa de escutar os ensaios da Incríveis do Ritmo. E como o Felipe falou, a integração do carnaval de rua com os blocos, inclusive um dos blocos vai ser homenageado, já teve homenagem aos blocos também no Carnaval dos Blocos de Caxias do Sul, então essa integração também é fundamental. Durante essa transmissão eu também terei a companhia de 2 colegas jornalistas na reportagem, a Carol Dallagnol e o Fábio Rauch, os 2 colegas que também fazem parte da equipe de comunicação da Câmara de Caxias do Sul. E de imediato vou acionar a repórter Carol Dallagnol, que está acompanhando o bloco Não é Não do Fórum da Mulher Caxiense, que já está realizando diversas ações aqui em Caxias do Sul durante o Carnaval, e hoje terá um desfile. É com você, Carol, seja bem-vinda, boa noite. Oi, Fábio, muito boa noite para você, muito boa noite para todo mundo que está ligadinho nessa transmissão inédita do desfile das escolas de samba de Caxias do Sul. E olha só, Fábio, ao longo dessa transmissão a gente vai mostrar muito das escolas, da concentração, porque eu estou no ponto onde elas saem para poder desfilar na Rua Plácido de Castro. Mas agora, nesse momento, eu e o Celso Perotto, meu colega, a gente mostra, sabe o quê? O bloco Não é Não que vocês estavam falando. O bloco Não é Não, organizado pelo Fórum da Mulher Caxiense, com vários coletivos de mulheres em defesa da vida das mulheres. Esse coletivo, então, organizou caminhada hoje de manhã
E também agora, no desfile, elas fazem o Abre Alas do Carnaval 2025. E vocês já sabem, né? Tem rostos bem conhecidos lá da Câmara, né? Nós temos duas vereadoras aqui, vereadora Rose Frigeri, que é procuradora da Procuradoria Especial da Mulher, e vereadora Andressa Marques, também PCdoB, segunda vice-presidenta da mesa diretora 2025. Meninas, vamos falar a importância de estar no desfile das escolas de samba e principalmente no 8 de março, porque é por isso que o bloco passa, né? Muito boa noite. Boa noite a quem nos acompanha aqui. Hoje é um dia importante, 8 de março, um dia de reflexão e luta. E nós escolhemos o tema, né? Não é não, no carnaval, nem em outro dia, porque o nosso corpo, as nossas vontades, os nossos direitos têm que ser respeitados. Então, nós queremos passar essa mensagem para toda a população caxiense, para todas as mulheres e para todos os homens. Muito obrigada e feliz dia de luta das mulheres, né, vereadora Rose. Andressa, a importância dessa caminhada, da união das mulheres e principalmente trazendo informação quando se entrega um leque, é informação para as pessoas, né? É bem isso, Carol, quem nos acompanha também. Nosso objetivo é se apresentar para a comunidade caxiense, para a população, levando as nossas pautas, a luta das mulheres. Nós já avançamos muito, mas a gente tem ainda muito que avançar. Nós queremos uma cidade sem violência, nós queremos a diminuição da jornada de trabalho. Nós estamos aqui para dizer que as mulheres lutam, né, vereadora Rose, muito por dias melhores, não só para nós, mas para toda a sociedade. E aí nós vamos estar se apresentando e dialogando hoje para a nossa comunidade caxiense. E a ação é do Fórum das Mulheres de Caxias, o Fórum da Mulher Caxiense, que é composto por várias mulheres, vários partidos, entidades, movimentos sociais. Mulheres independentes também. Luta pelos direitos e pelos respeito das mulheres. Exatamente. É isso mesmo. Obrigada, Carol. Muito obrigada. Eu vou liberar então vocês para fazer essa caminhada que a gente vai mostrar. E, gente, daqui a pouco eu retorno trazendo informações sobre as escolas de samba, a concentração, como vai ser toda essa movimentação. Antes a gente tinha ali já o carro da Escola Acadêmicos Pérola Negra, que é a primeira escola que desfila a partir das 9 horas da noite. Por enquanto, é isso. Fábio Carnizella, é com você. Obrigado, Carol Dallagnol, direto aqui da Rua Plácido de Castro, já conversando com os foliões, com a equipe do Fórum das Mulheres Caxienses. Antes do Fábio Rauch, que já está preparado, eu tenho que me despedir aqui da vereadora e secretária de Turismo e a secretária de Cultura, Tatiane Frisso, também do secretário de Turismo, Felipe Gremmelmaier, e do presidente da Câmara de Vereadores, Lucas Caranhato, que eles vão para o palco oficial para a abertura, para o cerimonial, mas depois, no decorrer da transmissão, o Lucas vai voltar, a Tati, o Felipe também, sei que tem outros compromissos, mas se puder, volta também para nos ajudar aqui na transmissão. Presidente, então até daqui a pouquinho. Obrigado. Tati também, obrigado, viu, pela presença. Depois está convidada novamente para vir aqui com a gente. Felipe também, obrigado. E a gente sabe a importância do carnaval também para o turismo. Agradecer o convite da TV Câmara e novamente ressaltar a importância da atitude do presidente da casa em colocar o carnaval na mídia, né? Isso é importantíssimo porque mostra a força e o potencial e a importância que tem o carnaval em Caxias do Sul para movimentar a economia, movimentar as comunidades, movimentar as pessoas, e isso é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Eu agradeço a deferência, né, dos meus ex-colegas e secretários, e eu espero que essa seja a primeira de muitas transmissões do carnaval, de outras atividades culturais, do turismo, porque isso fortalece a democracia, fortalece a Câmara e o trabalho que está sendo realizado na nossa cidade. Tati. Exatamente, para complementar, parabéns, né? A gente sabe o quanto a TV Câmara tem um alcance importante, o quanto a gente precisa levar, né, para os lares, né, para aquelas pessoas que às vezes não conseguem estar aqui, mas querem acompanhar o que está acontecendo em Caxias do Sul, essa possibilidade. Então, parabéns a todos os técnicos também, todo mundo que está aí trabalhando. Vai ser um carnaval intenso, eu espero que todo mundo tenha muito pique, hein? Muito obrigado à secretária de Cultura, Tatiane Frisso, Felipe Gremmelmaier, secretário de Turismo, também o presidente. Eu vou passar agora para o nosso colega Fábio Rauch, jornalista também da Câmara de Caxias do Sul, ele
ele está com o Edson Nespolo, vice-prefeito, que irá representar também o Executivo Municipal durante a abertura. Hoje é aniversário do prefeito Adiló de Domênico, né? Então o prefeito está passando essa noite com a família, os filhos também que estão em Caxias do Sul. De imediato a gente também já parabeniza o prefeito Adiló, né, pelo aniversário. Se eu não estou enganado, são 73 anos, né, que o prefeito está comemorando neste sábado, dia 8 de março. Fábio Rauch, seja bem-vindo nessa cobertura também do Carnaval da TV Câmara Caxias. Boa noite, Carnezela, Carol, toda a equipe que nos acompanha. Nós estamos aqui próximos ao palco aqui da Secretaria Municipal da Cultura no momento em que chega a corte do Carnaval aqui, Rei Momo. E ao meu lado o nosso vice-prefeito, ex-vereador da Câmara também, Edson Nespolo, a quem eu de imediato saúdo. Vice-prefeito Nespolo, nós sabemos de todo um envolvimento aqui da Prefeitura no sentido de viabilizar esse evento. Eu gostaria que o senhor começasse lembrando, porque nós tivemos aí mais de 6 meses de preparação para esse momento áureo do Carnaval, uma retomada, mais de 8 anos depois. Boa noite a todos. Primeiro, cumprimentar a TV Câmara, sempre presente nesses eventos da comunidade. Eu acho que é uma noite tão especial para celebrar a arte, a cultura popular. Também aí eu estou vendo que os nossos secretários estão juntos, a Tati, que fez um bom trabalho, a Cris, que vem se esforçando desde o ano passado, o Felipe, que tem dado uma dinâmica bacana aí para a questão do turismo. Então a gente está muito feliz. Eu acho que a Prefeitura tem um papel importante, né, na organização desse evento, na destinação de recursos, e é um momento de festejar. Principalmente a gente aplaudir as pessoas que, com a garra, com a simplicidade do bairro, da vila, elas dão uma dinâmica tão forte para esse evento. Então a gente tem que respeitar essa arte popular, esse movimento. Eu trabalhei no São Vicente 10 anos da minha vida, eu sei bem o que é isso. Então a gente tem que valorizar muito isso, porque o nosso bairro, o nosso povo, ele clama por esses momentos de lazer. E o Carnaval é uma celebração de alegria, de entusiasmo, também de muita cultura, porque isso também é trazido para a Avenida. Então a gente está aí para celebrar um pouquinho de tudo isso hoje. Vice-prefeito Nespolo, o senhor mesmo falava de um envolvimento com as escolas de samba da sua parte. O senhor tem uma larga trajetória comunitária e política na cidade. Nós tivemos aí, para além dos recursos, os R$200 mil da própria Prefeitura distribuídos de maneira equânime entre as escolas, também uma emenda parlamentar no valor de R$200 mil da deputada federal Denise Pessoa. Mas além dos recursos, como é que o senhor vê essa recuperação da autoestima também das comunidades, que tem agora nessa grande festa popular um momento áureo também? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que me parece que no fim a Prefeitura colocou até mais que isso e também ainda estamos muito aquém do valor que esse momento merece. Mas a gente tem que perseguir. Eu acho que o ano que vem também, com mais tempo, a gente dá uma dinâmica diferente, mas o importante é dar esse espaço, dar essa estrutura, solidificar, melhorar ainda mais, porque é os nossos bairros, a nossa vila, é a arte popular, é as pessoas do bairro poderem festejar, ter esse momento de alegria e também colocar na avenida aquilo que eles planejam, aquilo que muitas vezes eles querem celebrar e homenagear de forma distinta no Carnaval. Então, de parabéns e conte com a Prefeitura de Caxias. Quero desejar um bom Carnaval para o senhor. Veremos o senhor sambando aqui nas próximas horas? Vou ficar um pouquinho aí. Não é meu forte, mas vou estar aqui com vocês. Abraço, obrigada. Muito obrigado. Acabamos de conversar então aqui com o vice-prefeito de Caxias do Sul, Edson Nespolo. Voltamos contigo aí, Fábio Carnezela, no estúdio. Obrigado, Fábio Rauch, direto da nossa Plácio de Castro, conversando com o vice-prefeito Edson Nespolo. Neste momento está passando aqui na avenida, então, o grupo das mulheres caxienses, bloco Não é Não. Então, o bloco passando aqui com essa questão também do respeito para com as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher. Também já estou recebendo o nosso convidado, ele que é especialista, já lembro de transmitir alguns carnavais na época que eu trabalhava na Rádio Caxias, o Valdir sendo comentarista ou também participando da corte do carnaval por muitos anos. Então, Valdir, gostaria muito de agradecer também você ter aceitado o convite da TV Câmara Caxias para a gente falar dessa retomada aos poucos com 6 agremiações do nosso carnaval. Boa noite, seja bem-vindo.
Tem que ligar o microfone só, Valdir. Vamos ligar o microfone aqui do Valdir. Ali. Boa noite. É um prazer, uma alegria ser convidado para estar presente nesses eventos que traduzem a preocupação pública com o lazer, com o divertimento, com a cultura popular. Carnaval é a maior manifestação de cultura popular, talvez do mundo, né? E a gente tem que reconhecer isso, participar, apoiar, não importa a dimensão, o importante é que exista, né? E acho que nós temos assim novos tempos do comportamento popular e está na hora de retomarmos o carnaval, porque nós temos no carnaval, além de uma força turística, de uma força promocional, uma força de integração, uma força também de representação expressiva da comunidade, de uma comunidade que talvez não encontre outro meio para se manifestar. E acho bonito, porque um simples desfile de 40 minutos, 50 minutos, representa o trabalho de um ano de uma equipe inteira. Tem a costureira, aderecista, a manobrista de carros, a confecção de carros, confecção de fantasia, adereços, toda essa coisa, né? Procura, patrocínio, a organização, né? A questão jurídica, a questão de oficializar o grupo. Há todo um trabalho que tem que ser muito bem feito. E quando a gente desconhece, a gente não valoriza o carnaval, a gente está desvalorizando o trabalho dessas pessoas, que são comunidade em sua essência. Exatamente. Essa retomada, né, Valdir, Gui, que é super importante porque a gente, aos poucos, a gente ficou praticamente 8 anos no ostracismo, né, com o carnaval de rua, infelizmente, parado em Caxias do Sul. Então, para quem vive do carnaval, para essas comunidades, para o interior, né, das nossas vilas, das nossas comunidades, esse envolvimento, porque não é do dia para a noite, são 7, 8 meses de um trabalho no barracão, na comunidade, da escolha do samba enredo, movimenta a economia, movimenta o bairro, muitas vezes também há o envolvimento dos adolescentes, das crianças que poderiam estar pensando em fazer alguma outra coisa, estão envolvidos com o carnaval. Evidente, porque, por exemplo, uma bateria, por menor que ela seja, ela necessita de ensaio, e o ensaio é atraente, o ensaio é monopolizador. Quando vê o barulho da bateria, as crianças e tal, todo mundo presta atenção. E qual é a criança que não gostaria de estar numa bateria? Todas as crianças, de modo geral, porque a bateria absorve homens, mulheres, todas as idades e crianças também de todas as idades. Eu acho bonito isso, valorizo e, acima de tudo, respeito quem tem essas iniciativas, porque são iniciativas populares, nascidas do povo de forma espontânea. Né? O grupo, às vezes, era um clube de mães e virou uma escola de samba. Né? Uma coisa assim. Muitos eram clubes de futebol, inclusive, e viraram, né? Sim, os clubes, todas as manifestações de escolas de samba que são fortes, reconhecidas, elas têm times de futebol inseridos no meio. Né? Gui, qual que é a tua percepção também sobre essa retomada? Claro que a gente vai ver ainda as escolas que se organizaram, vem de forma que ainda não tem uma competição, vai ser só uma competição entre eles para alguns quesitos, não teremos assim a campeã, a vice-campeã, até para essa retomada, para animar as comunidades para, quem sabe, em 2026 a gente tem essas 6 agremiações e que outras escolas tradicionais de Caxias do Sul possam retomar também para o nosso carnaval. Fábio, eu vejo de uma maneira tão gratificante ver esse trabalho, porque as escolas estão cada vez mais com esforço de tentar trazer aquele projeto, aquele trabalho que era profissional, né? Aquele trabalho que era do carnaval competitivo, né? Então a gente percebe que o pessoal, por mais que estava afastado esse tempo, não perdeu a mão. O pessoal está com vontade, está com garra. As agremiações têm feito um trabalho maravilhoso. Eu fiquei acompanhando
Eu fiquei acompanhando nos ensaios como é que estava o trabalho de cada um. Tá maravilhoso, então o pessoal está de parabéns por trazer o pavilhão, por trazer toda a sua escola, toda a sua essência para dentro da avenida. Então isso é muito bom e já estão de parabéns, já se consideram campeões já, né? Exatamente. Vamos para a avenida, vamos voltar para a pista, vamos voltar para a rua. A Carol Dallagnol está com a movimentação, ela está lá no início da Plácido de Castro, onde as escolas começam a se organizar. Lembrando que Acadêmicos da Pérola Negra será a primeira escola que vai agitar o samba na noite deste sábado, Carol. Oi, Carnizela. Então, eu não estou mais tão lá na concentração, eu estou no meio da rua Plácido de Castro, porque eu estou andando aqui, eu e o Celso, né? E aí eu vim falar com o público, né? Porque o carnaval acontece quando o público vem, né? E isso é tão importante. Eu estou aqui com a Rafaela, que topou dar uma entrevista aqui para a TV Câmara Caxias. Ela é de Uruguaiana e ela estava me falando que o uruguaiano, o carnaval é bem maior, né? E aí ela está acompanhando e prestigiando esse carnaval de hoje. Tem expectativa para a noite de hoje? Tem muita expectativa. Você gosta de carnaval? Eu gosto muito de carnaval, adoro carnaval, assistir ele e muito participar também. E me conta, você que estava falando, inclusive, que em Uruguaiana tem uma tradição de ter carnavais grandes, né? O de Caxias já foi grande, teve uma pausa aí e tem a retomada na noite de hoje. Tem expectativa para ver as escolas aqui de samba, a importância de ter escola de samba na cidade? É uma grande importância nessas escolas, tanto para melhoria do patrimônio, para as escolas em si crescerem também bastante na cidade. E acredito que vai ser uma festa muito bonita aí para a cidade. Estamos esperando, diz que os primeiros eram muito bons, então... Você sempre acompanhava lá em Uruguaiana? Sim, a gente veio 3 anos para cá, mas a gente sempre estava meio de olho aqui, já que temos parentes já que estão muitos anos aqui, né? Daí a gente veio hoje agora prestigiar esse evento bonito aí da cidade. E o que era mais legal lá em Uruguaiana? É que o nosso carnaval é fora da época, então se mistura um pouco de tudo um pouco, né? Vem gente de fora, gente das redondezas dos outros países também visitar a cidade. Mas estamos na mesma expectativa que vai ser muito bom. Muito obrigada, viu? Gente, é isso, ó. O público está aqui dos dois lados da rua Plácido de Castro, acompanhando com ansiedade dessa retomada das escolas de samba de Caxias do Sul. Com você, Carnizela. A rua Plácido de Castro, as calçadas começam a ser tomadas pela comunidade caxiense que vem prestigiar então o nosso carnaval de rua. Lembrando então que são 6 escolas que vão desfilar aqui em Caxias do Sul: Acadêmicos do Pérola Negra, a Escola de Samba Nação Verde e Branca, Acadêmicos do Filho de Jardel, Unidos do El Chan, Acadêmicos do 15 de Novembro e a Associação Cultural e Esportiva São Vicente. Nesta ordem então que teremos o desfile das escolas de samba. Está iniciando daqui a pouquinho o protocolo inicial também no palco aqui junto à rua Plácido de Castro. Vamos para a movimentação do nosso colega Fábio Rauch, que também está na rua, está na Plácido de Castro, recebendo as autoridades, quem organizou, quem está ajudando a essa retomada do carnaval de rua de Caxias do Sul. Com você, Fábio. Continuamos aqui junto ao palco principal. Daqui a pouco teremos o cerimonial de abertura. E aqui ao meu lado, a secretária adjunta da Cultura, Cris Calcanhoto. Secretária, nós tivemos uma larga mobilização no sentido de verbas. Deixa eu tirar o fone aqui que está me atrapalhando. No sentido de verbas, os R$200 mil, até um pouco mais que o vice-prefeito Néspolo nos colocava, que foram repassados para as escolas de maneira equânime, as 6 escolas também, a emenda parlamentar da deputada Denise. Mas além das verbas, como é que se deu essa articulação nos últimos 6 meses para mobilizar as escolas?
Perfeito, boa noite a todos. Então, na verdade, não foram nos últimos 6 meses, né? E sim desde que terminou o outro carnaval, em que a gente fez, de fato, a retomada do carnaval de rua na cidade. Então, este ano, né, que volta em formato de desfile, que a gente não conseguiu executar o ano passado por conta da consequência da pandemia. Desculpa interromper, eu levei em conta os últimos 6 meses por isso. E, claro, e os 8 anos de retomada nesse formato. Né? Isso, e depois as enchentes, né? Mas sim, depois das enchentes, então, o trabalho se intensificou, né? E a nossa secretaria se esforçou muito por conta do carnaval ser um dos objetos artísticos que a gente cuida, que tem maior representatividade na cidade, né? Então, é algo que nos é muito caro, então a gente dedica muitos esforços e mobiliza todos os nossos servidores e o máximo de recurso possível para isso. Muito obrigado, então, secretária adjunta, e um bom carnaval para nós. Obrigada para todos nós. Agradecemos as presenças das senhoras e senhores. Presidente da Câmara de Vereadores. Fábio Carnezella, é contigo aí. Obrigado, Fábio Rauch. Vamos direto para o palco, onde ocorre, a partir de agora, o protocolo oficial de início do Carnaval de Rua de Caxias do Sul. Secretária Municipal da Cultura, Tatiana. Silva, princesas do Carnaval, Karine de Oliveira Ribeiro e Natália Almeida Borges. Soberana do Samba, Nicole da Silva Ribeiro. Representantes da Comissão Comunitária de Organização do Carnaval 2025, Cassiano Fontana. Secretários Municipais de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Grimelmaier. Vereadoras Andressa Marque, Rose Frigieri. Saudamos ainda os presidentes das agremiações carnavalescas da Escola de Samba Acadêmicos Pérola Negra, Ligiane Rafaela Ferreira, da Escola de Samba Recreativa e Cultural Nação Verde e Branco, Rosalda Moreira Pinto, da Escola de Samba Acadêmicos Filho de Chapéu, Simeão Vargas, da Escola de Samba Unidos do El Tchan, Cassiano Fontana, da Associação Cultural Esportívica Acadêmicos 15 de Novembro, Paulo Roberto Teixeira, da Associação Cultural Esportiva São Vicente, Carla Patrícia Borges da Fonseca. Coordenadores da Corte, Adriana Inês da Silva e Aleph Becker. Comitiva do município de Coraí, com o prefeito Jefferson da Silva Pires, a primeira-dama Luciana Pires e a vice-prefeita Patrícia Moraes. Representante do Instituto Samba, Mara De Carli. Presidente do Instituto Quindim, Vonei Canônica. Representante do deputado Erico Carteiro, Rodolfo Pai. Coordenador da Juventude, Maxwell Abreu. Ô Valdir, eu lembro do que a gente transmitiu o carnaval, eu, tu e o Jorge Estrada na Rádio Caxias. Demais representantes de entidades, associações e institutos, equipe da Secretaria Municipal da Cultura, profissionais da imprensa, público presente e também que acompanha a transmissão ao vivo através da TV Câmara. Senhoras e senhores. Com o fortalecimento do carnaval de rua, o tradicional desfile volta a ganhar destaque em 2025
reunindo 6 agremiações carnavalescas na avenida. A ação faz parte de um planejamento contínuo da Secretaria Municipal da Cultura, por meio da Diretoria de Arte e Cultura Popular, para fortalecer a tradição carnavalesca na cidade. A Secretaria Municipal da Cultura resgata o carnaval em seu formato tradicional de desfile e reforça a valorização da cultura popular, fortalecendo também o envolvimento das comunidades locais e da identidade cultural da cidade. Em 2023 foi iniciado o processo de retomada do evento e no ano seguinte promoveu-se um carnaval com a participação de 4 agremiações. Em 2025, após 8 anos, o desfile retorna, marcando o reencontro das escolas com a avenida ao longo de seus 200 metros de extensão. A Rua Plácido de Castro receberá palco para histórias e enredos plurais, celebrando a cultura e a diversidade. Nesta noite de festa, 6 agremiações irão desfilar, levando para a avenida toda a sua criatividade, cores, enredos, ritmo e trazendo consigo a dedicação de suas comunidades. Essas escolas são as seguintes: Escola de Samba Acadêmicos Pérola Negra, Escola de Samba Recreativa e Cultural Nação Verde Branco, Escola de Samba Acadêmicos Filhos de Jardel, Grupo Recreativo e Esportivo Unidos do El Chan, Associação Cultural e Esportiva Acadêmicos 15 de Novembro, Associação Cultural Esportiva São Vicente. E para que o carnaval de rua de Caxias do Sul pudesse acontecer, agradecemos o imprescindível apoio das secretarias municipais e autarquias. O nosso reconhecimento à Codeca, SAMAI, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria da Saúde, SAMU, Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Secretaria de Gestão Urbana, Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social e a Guarda Municipal, Coordenadoria de Promoção de Igualdade Étnico-Racial, Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Secretaria do Urbanismo, Secretaria de Obras. Registramos também o nosso agradecimento à Câmara Municipal de Caxias do Sul, que em um gesto de reconhecimento e valorização da cultura e da comunidade, promove a transmissão ao vivo do Carnaval, permitindo que mais pessoas possam acompanhar e prestigiar este momento tão especial de retomada. Agradecemos também à Brigada Militar pelo essencial apoio na segurança desse evento. Neste momento, convidamos o Rei Momo, Diego Braga da Rosa, a Rainha Jéssica Jardim da Silva, as princesas Karine de Oliveira Ribeiro e Natália Almeida Borges e a soberana do samba, Nicole da Silva Ribeiro, para darem as boas-vindas. Boa noite, Caxias do Sul. Boa noite. Queria primeiramente agradecer à comissão dos presidentes por mais um ano me dar essa oportunidade de estar aqui como Rei Momo. E em nome da corte, agradecer os órgãos públicos que receberam nós para a divulgação do Carnaval 2025. Vamos fazer um carnaval alegre, sem brigas. Muito obrigado. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de todos vocês estarem aqui hoje presentes.
em nome da corte, queremos desejar a vocês uma boa festa, com alegria, educação e respeito a todos. Obrigada. Boa noite, Caxias. Então, eu quero agradecer todo mundo que veio prestigiar o Carnaval. Segundo ano de retomada. Então, vamos criar essa festa. Vamos até o final, sem briga, com respeito e sempre. Bom Carnaval para todos. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecendo a oportunidade mais uma vez, dando boas-vindas a todas as agremiações que vão entrar na avenida e desejar um bom Carnaval a todos, que todos aproveitem com muita alegria e muita diversão. Todos tenham uma boa noite de Carnaval. Obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar as agremiações, a todos aqui presentes também, né, do meu lado, essa corte maravilhosa. Desejar um excelente Carnaval, consciente, é o nosso segundo ano de retomada. A gente precisa do apoio de vocês e pode ter certeza que vamos dar o nosso melhor na avenida. Boa noite e um excelente Carnaval. Para uma breve fala, chamamos o representante da Comissão Comunitária de Organização do Carnaval 2025, Cassiano Fontana. Boa noite a todos. Hoje é o momento de celebrar não só o nosso Carnaval, mas a retomada da nossa maior cultura popular do Brasil, o desfile das escolas de samba. Só que isso não foi organizado hoje. Nós estamos há 10 meses trabalhando com as 6 escolas, já citadas aqui no protocolo, e eu vou dizer, né, que hoje, dia de vocês, mulheres, eu também aqui quero fazer a minha homenagem para esse Carnaval Elvino, que foi das 3 mulheres. Eu queria chamar aqui essas 3 mulheres, que elas merecem as palmas desse sucesso do Carnaval. A deputada federal Denise Pessoa, por favor. A secretária Tatiane. E a Jéssica De Carli, que por um compromisso maior não pôde estar aqui, mas a sua mãe está, a dona Mara, por favor. Essas 3 mulheres, uma deputada, uma secretária e a outra presidenta do Instituto Samba, foram extremamente decisivas para que o que vocês vão ver hoje, vocês vão se orgulhar. Então, aqueles que ainda criticam o nosso Carnaval, sejam os órgãos públicos, o Fogo Amigo, aprendam a valorizar e a cultivar a própria consciência, que às vezes falar sem conhecer é também errar. Hoje aqui, Pérola Negra, Nação Verde Branco, Filhos de Jardel, São Vicente, Unidos do El Chan, 15 de novembro, vão fazer o maior e o melhor carnaval dos últimos tempos. Então, viva o Carnaval de Caxias, viva os parceiros, viva as escolas de samba e uma ótima festa a todos. Convidamos neste momento o presidente da Câmara Municipal, vereador Lucas Carenhato, para fazer uso da palavra. Boa noite a todas e a todos. Dizer que é um momento muito feliz para a nossa cidade, essa retomada do Carnaval das escolas de samba. Iniciar essa fala que é breve, que hoje está todo mundo ansioso, porque a Plácido de Castro vai parar com as nossas 6 escolas de samba. Saudar todas as mulheres pelo seu dia, nesse 8 de março de 2025. O Cassiano, meu amigo amarelinho do El Chan,
aqui representa a todas as escolas. E tu sabe bem, Cassiano, que se nós não tivéssemos o Carnaval de Caxias sido atacado há anos atrás, nós teríamos 12, 15 escolas. Mas esse é um processo de construção e certamente logo aí à frente, num ano ou dois, nós teremos 2, 3 dias de desfile. Na Câmara de Vereadores, nós inovamos e é a primeira vez na história dessa cidade que nós temos uma transmissão ao vivo, 8 horas na TV Câmara e nas redes sociais, valorizando a festa que é da população, a festa de Carnaval das escolas de samba, que celebra o resgate, a identidade, a valorização de todas as pessoas e principalmente a cultura negra de Caxias do Sul. Eu desejo um bom Carnaval, com muita alegria, com muito axé, celebrando o retorno do Carnaval de Rua de Caxias do Sul. Vida longa ao Carnaval e uma boa festa para todas e para todos. Muito obrigado. E para a sua saudação, nós convidamos a secretária municipal da Cultura, Tatiane Frisso. Senhoras e senhores, muito boa noite! Gente, hoje é um dia muito especial e este carnaval ele está acontecendo graças à dedicação de muitas pessoas. Então eu quero aqui saudar os presidentes de todas as escolas. Rosaura da Nação Verde e Branco, Ligiane do Pérola Negra, Cassiano do Unidos do El Chan, Simeão, Filhos de Jardel, Paulo da 15 de Novembro, Carla Borges da São Vicente. E a gente precisa fazer um agradecimento muito especial para a Jéssica do Instituto Samba, para o Volney do Instituto Quindim, para todos da Brigada Militar que estão aqui fazendo a segurança e para todos os servidores, claro, né, que não mediram esforços para que essa noite fosse muito especial e tenho certeza que será. Ao nosso prefeito, um grande abraço, está hoje de aniversário no dia 8 de março e eu não posso deixar de citar também, né, as mulheres do Fórum da Mulher Caxiense que fizeram e trouxeram informação de que não é não. Carnaval, sim, vamos cair na folia, mas com muito respeito. Agradecer também à deputada Denise, que através de uma emenda, né, fomentou que as comunidades tivessem a possibilidade de fazer várias oficinas. Nosso presidente do Legislativo, que está fazendo essa transmissão para o país inteiro, é algo muito importante para nós. E, é claro, todos vocês que valorizam a cultura, vamos fazer um excelente carnaval, o primeiro de muitos, tenho certeza. Muito obrigada. Ouviremos a manifestação da deputada federal Denise Pessoa. Boa noite, pessoal! É com muita alegria que a gente está aqui hoje, junto com a nossa corte, com tantas pessoas envolvidas na retomada do nosso carnaval de rua. Eu queria dizer da minha emoção, porque tive a oportunidade em 2010, junto com outros vereadores, de estar na Liga Carnavalesca e poder trabalhar em um outro momento a reconstrução do nosso carnaval. E agora, como deputada federal, poder contribuir com a retomada do nosso carnaval de rua é muito especial e tenho um carinho muito grande pelo carnaval de rua de Caxias do Sul. Quero aqui saudar a nossa secretária de Cultura, Tatiane Frisso, saudar o vice-prefeito Edson Nespolo, também o nosso ex-prefeito Mansueto, sempre presente nos carnavais. Gostaria de saudar o nosso presidente aqui da Câmara de Vereadores, o vereador Lucas, também Elvino e Cassiano, aqui representando as escolas
de samba que resistem e sobreviveram a todo um descaso com a cultura popular. Mas a gente, agora juntos, junto com o poder público, junto com as escolas de samba, mas junto com a sociedade civil, vamos retomar esse carnaval bonito como ele é, histórico como sempre foi. Quero aqui agradecer um carinho muito especial o Volney, do Instituto Quindim, e a Mara, também a Jéssica, do Instituto Samba. Ambas entidades e todas as pessoas que se envolveram nos ajudaram a concretizar uma emenda parlamentar que a gente destinou esse ano para investir no nosso carnaval de rua. A gente não está investindo só num espaço de entretenimento. Nós estamos investindo nas pessoas, nas comunidades. Quem andou nas comunidades e viu as 33 oficinas, os 21 oficineiros trabalhando, ensinando, preparando esse carnaval de rua, sabe que o carnaval de rua de Caxias do Sul é uma festa familiar, popular, da comunidade de Caxias do Sul. E, portanto, merece o nosso apoio. Então, não deixemos o samba morrer. Um ótimo carnaval a todos e eu vou estar desfilando em todas as escolas para prestigiar e acompanhar um pouquinho da avenida. Viva o carnaval! Para o seu pronunciamento, convidamos o vice-prefeito Edson Nesplo. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Avenida. Uma saudação ao nosso presidente da Câmara de Vereadores, a presença também da nossa deputada Denise, muito obrigado pela sua ajuda ao Carnaval, sempre prefeito Mansueto, nossa secretária Tatiana, a corte lindíssima do Carnaval, que tem empolgado, que tem tido uma garra, que tem participado de todos os eventos. Obrigado, Rei Momo, obrigado, Rainha, Princesas, soberanas, muito obrigado pela participação. Eu queria, de forma muito simples e rápida, agradecer a todos que estão trabalhando nessa noite. Nossa Guarda Municipal, nossos servidores da Prefeitura, a Brigada Militar que está em peso, os ambulantes que estão fazendo dessa noite um trabalho intenso. Quero cumprimentar de forma muito carinhosa todas as escolas de samba. Eu sei o trabalho no bairro, na vila, a dedicação por essa arte popular. Caxias tem muito carnaval no pé, deve muito aos nossos bairros, à nossa vila, ao crescimento da arte popular. Nós não vamos deixar morrer o carnaval em Caxias. Muito pelo contrário, nós vamos valorizar muito nesses próximos 4 anos. Esse é o primeiro de uma retomada. Contem com a Prefeitura, com o prefeito Adiló. Vamos juntos, amarelinho, apoiar as escolas, trabalhar de forma embranada. Um grande carnaval a todos. Viva a arte popular, viva o carnaval! Damos por encerrada a solenidade e desejamos a todos um ótimo evento. Som 2 em som 2 e som. Alô, teste som e som 2 e som, teste som. Alô, carro som 1, 2 e teste som, teste. Alô, som som e som
2, teste, alô, som 2 e... O protocolo oficial, então, do Carnaval de Rua 2025 de Caxias do Sul. Daqui a pouquinho começa, então, o desfile das 6 agremiações aqui na Plácido de Castro. Vamos de imediato à movimentação da nossa reportagem. A Carol Dallagnol está lá na largada da Escola Pérola Negra. Carol, com você. Tô aqui mesmo, Carnizela, ó. Tô daqui a pouco até sambando, porque tá bonito a festa aqui, ó. 10 alas, 371 integrantes, 4 porta-estandarte, é muita coisa, é uma festa bonita para a retomada. A vice-presidente Carla Santos está aqui ao meu lado. Vamos falar um pouquinho sobre a importância dessa retomada, Carla. Então, gente, a importância dessa retomada, o carnaval vai vir brilhando, mostrando que Caxias pode fazer carnaval, todo mundo se unindo junto. E esse ano a nossa escola está homenageando o nosso presidente, que infelizmente faleceu dia 31/12, agora na véspera do Ano Novo. Tem uma ala inteira que estava representando ele, que era o que ele fazia. A nossa escola está vindo com tudo, assim, ó, todo mundo trabalhou unido, a comunidade inteira está em peso para homenagear nosso presidente, o Carnaval de Caxias. Inclusive, quando a gente fala da ficha técnica, a gente apresenta o presidente em memória, tio Cafu, e você como vice-presidente. Vocês, inclusive na nossa apresentação da TV Câmara, é a única escola que aparece a vice-presidente junto. A nossa perca do nosso presidente foi lastimável. É uma perca, assim, que não deu para reparar danos ainda. E aí ele vai ficar gravado para sempre, o carnaval por ele vai ser sempre, começando agora, desde já. Para ele. Obrigada, uma boa festa. Carnizela, olha que bonito, tá lindo demais. Contigo aí, depois eu volto. Tá ficando lindo o nosso Carnaval de Rua de Caxias do Sul, com o esquenta das baterias, a ala das baianas também já se movimentando. Daqui a pouco a gente vai poder conferir tudo isso na Plácido de Castro. De imediato, vamos com o repórter Fábio Rauch, que está com a deputada federal Denise Pessoa, que foi fundamental também com a destinação de verba para as escolas de samba. Fábio Rauch. Vamos lá. Continuamos aqui, então, agora já num clima extremamente descontraído com a nossa deputada Denise Pessoa, ex-vereadora da Câmara Municipal, ex-presidente da Casa também em 2022. Deputada Denise, agora nós aqui praticamente sambando antes de entrarmos no ar. O clima tomou conta, as escolas estão começando. Isso aí, a gente está muito feliz, né, dessa retomada do Carnaval de Rua. Eu que já fui vice-presidente da Liga Carnavalesca lá em 2010, né, quando a gente teve uma comissão de vereadores que trabalhou, né, pelo fortalecimento do nosso carnaval. E agora, como deputada federal, a gente destinou uma emenda de R$200 mil para um projeto vinculado ao Ministério da Cultura, em que o Instituto Quindinho e o Instituto Samba fizeram oficinas dentro das escolas de samba, preparando esse carnaval que a gente vai ver agora na Avenida. Deputada Denise, eu gostaria de recuperar esse projeto, porque além da verba em si, claro, precisa de recursos para viabilizar, mas houve todo um trabalho de formação junto às escolas, para que elas também se preparassem com adereços, samba enredo e tal. Como é que a senhora vê também essa semente que é plantada para que ano a ano tenhamos mais qualidade ainda no carnaval apresentado? Não, foi maravilhoso, né? A gente acompanhar nas comunidades. Eu digo, é uma festa familiar, as famílias se envolvem e ver as oficinas acontecerem, seja de percussão, de música, de dança, né? De produção de fantasias, né? O pessoal produziu coisas lindíssimas e com certeza a gente vai cada vez mais com essas oficinas, eu digo, emancipar o nosso carnaval, né? A gente mesmo criar o nosso carnaval com a nossa identidade. Então tem produções muito bonitas que a gente vai ver agora na Avenida. A senhora comentou que chegou a ocupar o cargo de vice-presidente na antiga Liga Carnavalesca, que desfila em escolas desde 2008, e hoje a senhora tem o desafio de desfilar em todas as escolas. Terá fôlego para isso? A senhora me disse que vai trocar de camiseta por escola. Como é que vai funcionar isso? Antigamente a gente desfilava no salto, né? Agora é sapatinho baixo para garantir, para não passar vergonha. Mas a gente vai se dedicar sim. Eu, em função das agendas, né, em Brasília e fora, acabei não conseguindo em todas as escolas e entendi que uma forma de prestigiar o trabalho das escolas é estar com elas nesse momento aqui na Avenida. Então,
Rezem por mim aí, gente. Vou me esforçar. Estaremos torcendo aqui, um ótimo carnaval para nós. Obrigada, um ótimo carnaval para todos. Muito obrigado, então, deputada Denise. Acabamos de conversar, então, aqui com a deputada federal Denise Pessoa, que nos traz o ambiente aqui do carnaval, ela que pretende e vai desfilar nas 6 escolas aqui pela avenida. Voltamos aí contigo, Carnezela. Obrigado, Fábio Rauch. A movimentação da nossa reportagem com a deputada federal Denise Pessoa. A Carol Dallagnol está de volta agora com o Rei Momo. Vai lá, Carol! Oi, Fábio, tô com o Rei Momo sim, ó, ele veio buscar, inclusive, a Escola Acadêmicos Pérola Negra. Rei Momo, vamos falar um pouquinho aqui para a TV Câmara. Um dia especial, né? Vocês foram lá na Câmara, falaram no acordo de liderança, chamando a população para participar e a população veio, né? Esse momento, destacar a importância desse momento. Boa noite, muito feliz pelo público que veio, né? Até o final do desfile a gente almeja que aumente o público, né? Estamos muito felizes por ter divulgado o carnaval, agradecer os órgãos públicos que receberam a gente de braços abertos. Por que é tão importante as escolas de samba, o desfile, que é uma festa tão bonita, comunitária? É importante porque a gente quer resgatar a cultura de antigamente. Antigamente nós tínhamos 20, era 3 dias de desfile de carnaval, sexta, sábado, domingo, tinha escola de samba enredo, e nós queremos fazer essa retomada agora. Muito obrigada, uma boa festa para vocês. Carnezela, é contigo. Obrigado, Carol Dallagnol, com o nosso Rei Momo, a folia, né? Eles que são responsáveis por puxar as escolas de samba de Caxias do Sul. Vamos chamar, então, aqui para o nosso primeiro desfile na Plácido de Castro, a Acadêmicos da Pérola Negra. Tá na hora de alegrar o nosso Vai começar povo. então Acadêmicos da Pérola Negra, escola de samba já preparada, fazendo a aquece aqui na Plácido de Castro. Vamos à apresentação então da escola, conhecendo, iniciando o desfile com o logo da escola preparado para você aqui na TV Câmara Caxias. Bate no tambor, em ritual, sob a lua de prata. Pérola Negra prepara o vilão, a seiva da vida é a escola do meu coração. Está na alma, mas o coração Vamos conhecer mais então Acadêmicos do Pérola Negra, a escola que vai trazer para a avenida o Axé da Cura, Cura dos Orixás. Apresentação da escola Acadêmicos do Pérola Negra, ficha técnica aparecendo na tela para você na TV Câmara Caxias. Acadêmicos do Pérola Negra, Ossain, o Axé da Cura, fundação 27 de fevereiro de 2007, cores preto, branco, prata, azul e verde. Presidente Salésio Macedo, o tio Cafu em memória, que faleceu infelizmente no dia 31 de dezembro. A vice-presidente Ligiane Ferreira. O carnavalesco Clademir Evangelista dos Santos Macedo, diretor de harmonia Ligiane Ferreira. Os compositores Arizinho Rodrigues, Marcel da Coab, Leandro Bittencourt e Wagner Macedo. Intérprete Wagner Evangelista dos Santos Macedo. O mestre de bateria, claro, conhecido mestre Batata. Casal de mestre Sala e porta-bandeiras, Simone Ribeiro e Renan Nunes. É Acadêmicos do Pérola Negra que começa a encantar na Plácido de Castro o Carnaval de Caxias do Sul. Junto comigo aqui na transmissão, já peço para a câmera cortar aqui para os estúdios. Estou recebendo a Eloá Néspolo, que é a nossa convidada. Também está aqui o Gui Ribeiro, o Valdir Santos e o Lucas Caranhato, que vão ter a responsabilidade de comentar
a passagem da Pérola Negra pela avenida. Eloá Nespolo, obrigado pela participação. Qual a expectativa para a Pérola da Negra e esse carnaval, a retomada aqui em Caxias do Sul? Obrigado, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu sou uma entusiasta do carnaval, muito mais do que conhecedora do carnaval, mas eu tenho uma grande expectativa para o Pérola Negra, do saudoso Cafu. Quem conviveu com o carnaval em outras épocas conhece muito bem a figura do Cafu, que eu acredito que vai ser muito bem homenageada essa noite. Acredito na força da Pérola Negra. Gui, qual que é a expectativa? Começou a funcionar. Eu consigo orixá. Eu o orixá da cura, o orixá que está vindo, a Pérola Negra está trazendo e banhando o carnaval com a cura. O orixá que é a renovação. Então, eu sou suspeito em falar porque é a minha ponta, da onde eu venho. Então, para mim, eu estou sendo agraciado por estar falando sobre o grande orixá, o médico dos médicos, o orixá Coci Ossan. Eu acho. Valdir, grande comentarista nosso, vai estar com a gente durante toda a noite aqui na Plácido de Castro. Bem rapidinho a expectativa para acadêmicos do Pérola Negra. Olha, toda a retomada é sempre cativante, emocionante e surpreendente. Eu espero que seja hoje também, que surpreenda o público, surpreenda a todos nós que estamos aqui trabalhando e, acima de tudo, que se consolide essa proposta de retomada. Bate uma emoção, presidente Lucas. Pô, que momento bonito. E começamos lá pelo Mariane, né? Um abraço aqui para toda a comunidade do Mariane, do Reolon, que tem uma relação tão profunda com o Pérola Negra. Eu desfilei pelo Pérola Negra há anos atrás. Eu sou protegido de coração, mas desfilei no Pérola Negra. A gente conhece o trabalho do saudoso tio Cafu. E o Carnaval de Caxias, nessa retomada, Gui, Valdir e Eloá, começa pelo orixá Ossanha, né? Eu me arrepio aqui, porque é um orixá tão complexo, tão importante, da cura, né? Das ervas. Que bom que nós estamos começando bem representados. Lembrar também de tantos sambas que lá no barracão do Pérola Negra acontecem. Às vezes as pessoas não sabem, né, que lá no Pérola, como em outros lugares, numa comunidade no Mariane, tá rolando samba de qualidade durante o ano todo. Expectativa que vai ser maravilhoso o início do nosso carnaval. Exatamente. E para a gente dar aquele aquece especial, vamos conhecer o samba enredo da Escola Pérola Negra. Bate no tambor, em ritual sobre a lua de prata, Pérola Negra prepara o vilão, a seiva da vida, é a escola do meu coração. Aí então você conheceu um pouquinho do que vai ter aqui na avenida, na nossa Plácido de Castro. A ficha técnica está sendo apresentada aqui para o público na Plácido de Castro pela secretária de Cultura, Tatiane Frisso. Como o presidente Lucas falou, né, o axé da cura que vai ser representado aqui pela avenida. Já vamos ter na comissão de frente o Senhor das Folhas, um ritual de cura que é super tradicional. Vamos ver essa representação então no início. Vamos para o início, vamos para a largada do Acadêmicos do Pérola Negra. Estamos preparados? Cadê minha escola? Cadê minha escola? Cadê minha escola? Antes de mais nada, gente, nervosismo, ansiedade, todo aquele movimento, dias e noites na correria para fazer o carnaval, e a gente está aqui nesse momento. Só quero agradecer a cada um de vocês, componentes da Pérola Negra, por estar aqui nesse momento junto com a gente, todo mundo junto. A gente costuma dizer, lá em casa, que eu digo lá em casa, é lá no barracão da escola de samba, né? Como muitos aqui conhecem, que estão aqui ao longo da avenida. E quem não conhece está convidado a chegar lá e conhecer, que lá nós somos a família Pérola Negra. A família Pérola Negra. Certo, gente? Isso eu aprendi lá em casa, desde pequeno, eu e meus irmãos.
A emoção também na largada, né, do Pérola Negra. E lembrar também, nesse Aprendi Dia lá da em Mulher, casa, junto com meus a irmãos. esposa do tio Cafu, a Jana, que Como foi os quem pais. começou a escola com ele, Educação junto com os nunca integrantes faltou. do Graças a Deus. esporte lá do Se a Mariane, gente fez do alguma Clube coisa errada, eu e Esportivo meus de irmãos, foi Futebol porque a gente quis, do mas não foi Mariane. por falta A de Jana ensino, também, e nem as por chão nossas de rodeio e homenagens. outras coisas a mais. Isso, a Joana, né? Gente, Joana. eu só tenho a agradecer dizer que o o Wagner está ensinamento sendo que meu muito pai e minha forte mãe por me poder deu trazer até o hoje. pavilhão, por estar trazendo a força que é o E até Pérola hoje a Negra. minha mãe me E puxa a ele está orelha. vestido de Ossan. Eu, com a idade que eu sou, não sou tão velho, isso mas aí. também não sou tão Eu quero novo. destacar aqui na comissão de frente, eu acho Mas só que tenho a agradecer, meu uma amor. Hoje, no Dia das, da Mulher, coreógrafas você é a minha é muito colega especial. de história, a Vanessa Não só Carraro, pra uma mim, pessoa como muito todos conhecida nós na que área da estamos dança aqui hoje nessa e avenida certamente representando vem a nossa escola para de samba. impressionar. Lembrança também importante da Joana, né? Eu lembro que E por trás há de anos uma- atrás a Joana costurava as fantasias lá na casa dela, ali E por pertinho trás da de um quadra da grande escola. homem, tem que existir uma grande mulher, né? Que é você que está aqui, passou noites e noites lá costurando. Vamos lá em voltar casa, então para a quietinha, avenida com a né? Pérola Negra. Daquele jeitinho, com todo cuidado, com todas as Tá aí a fantasias Joana, que ó. hoje estão aqui na avenida. Isso é um prazer Querida da enorme. Joana. É uma cena que jamais vai sair. Imagina a da minha emoção memória para e toda da a minha escola vida. nesse momento, né? Agradeço a Relembrar você, todo o agradeço seu meu pai. passado, como começou, Tá para fazendo vir 2 agora meses para a que ele Avenida partiu. Valdir. Uma E retomada eternamente é sempre, ele vai estar como eu disse, no nosso coração. emocionante, Uma empolgante pessoa amada por e todos, ela gera querida, expectativa. sempre recebeu bem Principalmente em numa nossa comunidade casa, que o trabalha nosso lar junto, sempre e recebeu nesse todo momento mundo se vê de braços representada. abertos. Então, Aquele eu famoso acho que cafezinho, né, a que eles melhor falaram. forma da gente fazer, É um cafezinho. prestigiá-los, Vamos ali, é vamos fazer. aplaudir, ouvir, Não tem, a gente e vai lá respeitar. buscar. Qualquer E a gente manifestação continua nesse é mesmo forte, legado aí, gente. É sincera, é espontânea. Alô, tio Cafu! Fala por todos. Vamos para a avenida, vamos curtir o samba, o início da Pérola Negra. Meu querido presidente e amado por todos, em nome dele, em nome da nossa família, em nome da diretoria, agradecendo a todos os componentes, toda a diretoria Pérola Negra, a todas as co-irmãs que vão estar aqui hoje fazendo o seu trabalho também, e todo o pessoal que movimentou e está movimentando esse carnaval pelos bastidores aí. Agradeço a cada um de coração, não vou falar nomes porque é muita gente, certo? Cada um sabe o chapéu que está cabendo agora, certo, gente? Vamos pra cima! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Então se liga no tom, vamos embora, gente! Vamos fazer uma homenagem pro meu velho aqui, só o menor. Hoje é dia de brincar, hoje é dia de festa, é alegria, descontração. Vamos embora! Por isso eu digo, gente, o Carnaval de Caxias deu um tempo. E hoje a gente está retornando com muita garra, com muita força. Espero que as autoridades nos ajudem, as escolas de samba, dentro das comunidades, a desenvolver um trabalho muito mais melhor, que a gente consiga chegar ao próximo ano aqui muito mais fortalecido, como a gente está hoje. Certo? Cantem com a gente, cantem com a gente. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba e o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Mas quando eu não puder pisar mais na avenida, canta aí. Quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando
Pérola Negra perdendo ou ganhando mais um carnaval. E antes de me despedir, deixa o sambista mais novo. Tio Cafu! Alô, meu presidente! Antes de me despedir, estamos aqui. Carnaval que é muito familiar, é do gueto, são das comunidades, então essa retomada é importante para a gente ressaltar. Vem aqui uma escola, né, que o presidente faleceu no final do ano, toda a garra, toda a emoção, a família presente, a emoção a gente via, né, durante a largada do pessoal se emocionando, o próprio sambistas, né, a gente viu passando aqui no início, né, emocionados, falando dessa retomada do carnaval. Isso é fundamental, né? Então, esse amor que muitas vezes parece que o carnaval ficou 8 anos no ostracismo, agora a gente vê essa alegria, essa emoção na avenida. Para quem gosta como a gente do carnaval, é lindo. Lindo. E essa transferência, né, passa gerações na família mesmo do tio Cafu. Hoje o Wagner está à frente do samba enredo, né? Ele vai apresentar, então a família não só está presente, como ela está à frente dessa escola, né? E deve ser uma emoção muito grande. E pelo que a gente já viu de imagens, aí a escola está vindo bonita. Exatamente, ela vem bonita, vem colorida, vem aí no verde e branco inicialmente, porque fala das folhas, né? Fala da cura, né? Isso é também, a gente vai ver essa representação, Valdir. Me parece até uma homenagem ecológica, no momento que a gente tem tantos desastres climáticos, tantas surpresas desagradáveis da natureza, esse link, essa ligação da Escola do Verde com o patrimônio que é a própria história do samba, né? E valorizando, o verde sempre foi significativo e continua sendo, mas quando ele vem inserido dentro de um tema, dentro de uma proposta que inclui valores morais, religiosos, comunitários, porque a fé transmitida no tema da escola é muito forte. São valores que movem comunidades e a gente tem que respeitar isso e aplaudir, porque dá para fazer um link bonito. Vamos para a largada então do desfile da Acadêmicos do Pérola Negra, primeira escola a desfilar aqui na Plácido de Castro. Energia, garra e superação. O nosso carnaval a gente foi para ser sempre assim. Vamos embora! Vamos embora! Tem escola na avenida, samba canta e é feliz. Bate mais forte o coração quando sentir que de batalha e união se faz samba com emoção. E essa parte tu entende? Aí está o lamento da escola, é o momento que a harmonia entra em conexão com todo o pavilhão da escola, é o momento que o pessoal bota fogo na avenida, né? Então é o aquecimento, é o lamento, ele não muda. Para quem não sabe, todos os anos tem vários sambas de enredos, mas o lamento sempre continua o mesmo. É o famoso preparar a escola para iniciar, para animar também quem está na calçada. É a Pérola Negra fazendo o seu início de desfile aqui na Plácido de Castro. Como a gente ressaltou, pelo que a gente vê, e também estava dando uma olhadinha nas imagens das baianas que vem atrás, vem pela essa representação do verde também, dessa harmonia, que me parece que vai ser a linha norteadora da escola, né? A gente já percebe na comissão de frente a força da natureza, né? E eu acho que o axé da cura é uma cura que nós estamos precisando também para o meio ambiente, né? E ele faz esse link muito bem na escola. É um link espiritual, né? Porque, inclusive, qualquer gesto, qualquer coisa que seja coletivo, é um pedido de uma referência, um pedido de uma bênção, um pedido de bênção para que tudo ocorra bem. E eu acredito
que está correndo bem, está começando muito bem, está começando bonito, está começando leve, está começando com emoção e, acima de tudo, me parece que com sinceridade. É uma explosão de emoções sincera. É a comunidade falando consigo mesmo, se olhando no seu repertório, na sua bagagem de emoções. Olha só, eu quero destacar essa observação que o Valdir fez, que é pelo orixá da cura das ervas, essa relação do verde e do meio ambiente. A nossa cidade sofreu, como tantas do Rio Grande do Sul, né, com as chuvas do ano passado, agora sofremos com o calor e com a seca, mas as religiões de matriz africana, trazidas através de um samba enredo, permitem também a gente refletir sobre essas importâncias, né, de preservar o meio ambiente e da relação desse meio ambiente com o sagrado. E também, para completar, sem folha não se faz nada no rito de matriz africana. Então tá aí a representação de Ossan, trazendo toda a sua força, seu axé, porque Ossan é folha, folha é matriz africana, é batuque, é candomblé, é Xangô de Minas, é tudo. É o rei das folhas, o detentor de toda a sabedoria, sob as ervas sagradas restaura as feridas. Em seu ritual sobre a lua de prata, Ossan trabalha para levar a cura à humanidade através de seu axé. A Pérola Negra abre o desfile com o poderoso ritual das folhas. E depois a gente já também, aí é a ala das baianas, que a gente já vê na tela, né? Que também vem aí explorando o verde, o dourado, o amarelo, né? Representando também essa questão imponente que a gente fala sobre a Cabocla Jurema. Essa é a caracterização das baianas da Pérola Negra. E tem um fator muito importante a se destacar, que quem não usou as ervas em algum momento na vida, os chás, né, toda essa força que uma simples folha de laranjeira hervida dá um chá maravilhoso e extremamente apreciado e respeitado pelas nossas ancestralidades. Hoje nem tanto, mas tem até saquinho desse chá de laranjeira. Então, os chás é uma linguagem universal do homem, do corpo do homem com o corpo da terra. Muito, tema belíssimo, tema fortíssimo, tema cheio de sutilidades, de nuances, um tema que, bem explorado, pode ser explorado vários carnavais. Exatamente, e a gente vê aí a organização inicial da Pérola Negra para iniciar oficialmente o desfile aqui na nossa Plácido de Castro, que teremos 6 escolas nessa retomada do Carnaval de Rua de Caxias do Sul. E olha que legal, gente, essa imagem, o público, presidente Lucas, chamando, né? A gente vem chamando o público, a corte se passou pelas comunidades e a gente vê as calçadas aqui da Plácido de Castro lotada, crianças, famílias presentes. Isso é maravilhoso para quem gosta do samba, para quem gosta do carnaval. Certamente. Aqui eu quero dizer que quando eu vejo a escola vindo, eu lembro quando o Valdir e o saudoso Clary faziam esse trabalho de acompanhar junto com a corte. Que bom, Valdir, a gente está dividindo esse momento, porque me arrepia e eu lembro com muito carinho de tantos carnavais. Pois é, esse gesto de buscar a escola sempre foi, como dizer, seja bem-vinda. Entre, a casa é sua, a rua é sua, o asfalto é seu. Então, mostre agora a sua força, a sua paixão, as suas qualidades. Exatamente. Eu lembro, viu, Lucas, do Valdir, do Clary, do pessoal, indo ainda quando os nossos tradicionais bailes de carnavais nos clubes, né, que eram muito fortes, antes dos blocos, a gente tinha o Recreio Cruzeiro, Guarani, entre tantos outros, que chegava a corte do carnaval, a gente lá pulando e recebia posteriormente. A gente está ficando velhinho e vai relembrando das coisas. Detalhe agora que aparece na tela a comissão de frente fazendo um lindo trabalho. Com coesão, harmonia, vem evoluindo muito bem. A comissão de fantasias, um processo bem coeso também. As fantasias que representam o Senhor das Folhas, né, o ritual da cura. Vamos acompanhar então a performance
da comissão de frente da Pérola Negra. Mesmo a tempestade abalou a sua fé. Sobe os orixás, nada vai nos derrubar. Vamos movimentar a nossa reportagem. A repórter Carol Dallagnol está acompanhando o carnaval direto do piso da Plácido de Castro. Carol! Fábio, olha só, estou aqui bem pertinho da comissão de frente com a Vanessa, responsável por essa coreografia linda. Vamos falar dessa retomada, dessa comissão que abre o alas e abre, na verdade, o desfile, porque vocês são os primeiros mesmo. Bom, eu estou emocionada e eu acho que cada um que está aqui hoje está se sentindo assim. A retomada do carnaval em Caxias fala da resistência do povo negro caxiense e de todas as pessoas antirracistas, né? Que a gente está aqui, nossa cultura popular é importante e o coração do carnaval é muito importante continuar pulsando. E a nossa comissão de frente traz Ossanha, o Senhor da Cura, para limpar tudo e curar todos os males. E aqui a comissão é o ritual. Muito bonito, parabéns, viu? É o Carnaval de Rua de Caxias do Sul, já encantando. Vou pedir para o pessoal da técnica fixar as imagens da nossa comissão de frente para a gente avaliar e poder falar mais dessa coreografia linda que está sendo apresentada pela Pérola Negra. Essa segunda imagem já pode passar para a nossa tela. Aí, tá lindo, tá lindo. Tá linda a comissão de frente da Pérola Negra. Abalou a sua fé. Salve os orixás, nada vai nos derrubar. Preto velho ensinou. Lembrando, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, pode deixar os seus comentários, que já vai aparecer na tela também, os comentários do público que estão em casa curtindo pelo canal 16 da NET e também para as nossas redes sociais do YouTube, Facebook da Câmara de Vereadores. Importante apoiar as atividades culturais populares, uns dos nossos comentários, o pessoal pode participar, então, essa parte interativa na TV Câmara Caxias e também nas nossas redes sociais. Começa a invadir a avenida, começa a ganhar a avenida, a Plácido de Castro, a tomar conta o Carnaval da Pérola Negra. A primeira escola de samba a desfilar com a sua comissão de frente, o Senhor das Folhas. Tem a porta-estandarte, que tem o Panteão dos Orixás, salve os orixás, puxados pela nossa corte do Carnaval. As baianas também estão chegando, lindíssimas, né? Lindíssimas as baianas que representam aí nas suas indumentárias a questão também da Cabocla Jurema, que hoje tem no Candomblé das Matas da Cabocla Jurema a rainha cabocla do Jacutá Sagrado, detento do poder absoluto da falange de caboclos que personificam os conhecimentos das matas. Nossas baianas trazem em sua indumentária o rodado sagrado de luz, força e fé através da natureza. A comissão de frente está trazendo realmente até a coreografia do orixá Ossanha manifestado em terra, e realmente está sendo muito fiel ao enredo. Vai ter uma chuva de folhas na avenida, e realmente as baianas também representam a Cabocla Jurema, que é uma entidade da linha de Umbanda. Dá para ver também na ala das baianas os adereços, né? Todas elas, né? Um traje coeso da cabeça aos pés, que é um ponto muito importante dentro dos quesitos do carnaval. Embora hoje não há uma concorrência direta, mas é importante, como é bom ver esse quesito sendo respeitado num carnaval
carnaval que está sendo retomado. E também queria fazer o Gui entende mais aqui do assunto, mas como o som está limpo, né? O som está bom. A gente consegue ouvir, identificar bem as palavras. Exatamente, Elô. E também a Pérola Negra, com o Mestre Batata, tem essa coisa de cadenciar o samba, é um samba cadenciado. O bailar vai ajudar muito. A bateria não está correndo, está fazendo um andamento bonito, um andamento perfeito para que as coreografias apareçam, que as passistas consigam evoluir, e está perfeito. Então até agora prometeu e está cumprindo. A evolução da Pérola Negra com a sua comissão de frente, fala das baianas, Mestre Batata que é craque, né? É craque de comandar, então a gente inicia muito bem essa nossa jornada com a Pérola Negra. Imagem bonita já da evolução da escola, que a comissão de frente, eu estou impressionado com essa comissão de frente, né? Pela beleza que ela está vindo, com a coreografia que está vindo, como a Vanessa falou, né? Para lavar a alma realmente da escola. As cores também, né? Aparecem muito. Existe todo um conjunto de valores que são mostrados aí a partir do profissionalismo da bateria, a partir da dedicação dos componentes da comissão da frente, mas o que valoriza tudo isso, que faz a mistura, a união, é a beleza do samba. Um samba de gente grande, um samba gostoso que dá vontade da gente largar tudo aqui e lá pular junto. É incrível isso. Eu acredito que se esse for o nível do samba, nós vamos ter nos próximos carnavais, vamos ter coisa muito bonita, muito boa e com maturidade. Podem ser retomadas recentes, mas são retomadas maduras, com atitudes e decisões e objetivos altos. Então, muito bom, parabéns à Pérola Negra, porque é uma pérola, acima de tudo é uma pérola, está mostrando o seu valor. É a Pérola Negra no seu desfile aqui na Plácido de Castro, na evolução das suas alas, da bateria. A gente vê a corte do carnaval também puxando, lembrando que cada escola tem 50 minutos para fazer o desfile aqui na Plácido de Castro. Então 50 minutos para o desfile de cada escola. A segunda ala que a gente vai perceber durante a evolução da Pérola Negra, que vai trazer as crianças que vão representar as sementes, o aflorar da natureza. As baianas, também a cabocla Jurema. Destaque para tantas pessoas da comunidade. Uma escola que tem essa relação territorial, né? De estar lá no Mariane. Eu vejo várias pessoas aí da região ali do Mariane, do Reolon, do Vale da Esperança. Muitas pessoas negras também, que é importante destacar, por mais que seja redundância, mas é importante destacar. Dar um abraço aqui para minha amiga Jane, né? Uma liderança comunitária que é Pérola Negra, sai num dos destaques, e a Márcia, que é a madrinha de bateria, também um trabalho belíssimo na escola de samba Pérola Negra. Como a gente já falava anteriormente, a gente vê uma escola extremamente com verde predominando, né, pela questão da folha, né, que é o fio condutor para a escola. Aí a gente percebe os passistas também vindo, que são um show que acabam demonstrando também todo o gingado, né, que é uma característica do nosso carnaval. Essa é a retomada do Carnaval de Caxias do Sul, começamos muito bem mesmo, viu? E pode aguardar que a noite será cheia de surpresas, né? As escolas, a gente pode conversar com os presidentes, com os carnavalescos, todos empenhados, né? Buscando alternativas
Os recursos foram escassos, obviamente, ainda nessa retomada, mas com o envolvimento do poder público, com a emenda parlamentar da deputada Denise Pessoa, se pôde ter essa retomada do carnaval e a gente percebe que cada centavo foi muito bem empregado, né? Aqui eu quero destacar uma outra questão também. O Wagner, né, que vem aí samba enredo da escola, e já aqui que nós estamos falando de um samba enredo que trata de um orixá da cura, o Gui pegou Covid à época antes de ter vacina. O Gui ficou hospitalizado e disse... O Wagner, desculpa. O Gui tá aqui. Também peguei. O Gui tá aqui. O Wagner, ele teve Covid, ficou hospitalizado e desenganado pelos médicos à época. Uma situação muito complicada. Que bom que ele se curou com a força dos orixás e tá aqui puxando a escola nessa retomada também. E ele fez uma ótima escolha em estar vindo de Ossan também, porque realmente, né, para ele estar banhado das ervas do Pai Ossan. E também uma coisa que eu quero destacar, que a harmonia musical toda está em conjunto, realmente. Tu vê que as vozes estão sendo muito bem colocadas, que a voz principal do Wagner realmente está sendo colocada no lugar certo. E aí, a paradinha, agora, né, Gui? Eles trouxeram os tambores e luz, que são os tambores que são usados no ritual do batuque na Umbanda aqui do Rio Grande do Sul. E tá aí, então tem o alabês que estão tocando, né? Que foi feito aí uma primeira bossa que é feita do Pérola Negra aí. Está sendo cumprido e a regra, né? Isso é uma grande emoção, né? É um momento esperado dessa paradinha da bateria. Isso também é muito treinamento, é muito ensaio, tem que estar tudo coeso. E ousadia, né? Ousadia para dar a paradinha. Mas eles ensaiaram muito, gente. Eles ensaiaram demais, toda semana. E vai dar tudo certo. Já tá dando, né? Já tá dando certo. Grandes ensaios, grandes resultados, né? Então, é a dedicação dos componentes da bateria. Porque a bateria é uma coisa que a desarmonia de um integrante provoca uma ruptura dentro da sonoridade, da qualidade musical e ela está afinadíssima, está bonita, está solta, está leve e está segura do que faz. E essa paradinha foi sensacional. Matheus e Cauê fazendo o tamborilu na avenida aqui na praça. Vamos curtir a bateria, esse momento que é o mais esperado do carnaval, é o coração da escola de samba. Aí, isso é importante. A nova geração já com o pé no samba, dando a sua contribuição nessa retomada que vem às próximas gerações. E como o Lucas salientou, o pessoal da comunidade, né, que trabalha o dia todo, vai à noite para o ensaio, para o final de semana, para chegar e desfilar, já levam os filhos, né, para dar essa continuidade. Carnaval é uma referência positiva na comunidade. Isso a gente não tem como negar. Por exemplo, no Mariane, o espaço da escola de samba, ele também é cedido para a comunidade e para outras atividades. A gente tem que respeitar. Tem gente que não gosta de carnaval, mas não pode diminuir a importância desse movimento cultural popular que a gente tem como uma das maiores culturas desse Brasil. E Caxias não é diferente. Por isso a importância da retomada, a importância da escola do samba como um elemento positivo dentro das comunidades. A gente vai conhecendo as alas, né, da Pérola Negra que vão desfilando aqui na Plácido de Castro. Alguns elementos a gente já percebe que a escola vem ganhando aqui a avenida, já estão chegando pertinho do nosso estúdio aqui da TV Câmara Caxias, puxados pelas nossas Corte do Carnaval, a Rainha e Princesas. Ô, Fábio,
Quero destacar o grande número de pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, participando e interagindo. E dizer que, enquanto vereador, eu estava lendo aqui alguns comentários, e isso expõe Gui, Eloá e Valdir dos problemas que a gente vive. Comentários preconceituosos contra o Carnaval de Caxias. Quero só dizer que nós estamos bem atentos a esses comentários das redes sociais e vamos tomar as devidas providências no que se refere a preconceito e a discriminação que está sendo posto. Carnaval é festa popular, é um momento de resgate à identidade e nós temos sim que valorizar e destacar o trabalho das escolas, que está sendo belíssimo aqui, o que a gente já está acompanhando aí pela Pérola Negra. A discriminação é um problema e tem que ser combatido mesmo. Falta de empatia é uma coisa, agora discriminação é crime. A gente vai vendo os comentários, né, que estão nas nossas redes sociais. A Vanessa resgatando a cultura com uma linda coreografia na Pérola, explorando o nosso mato. Tá aí então os comentários também que estão surgindo pelas nossas redes sociais. E a gente vê a evolução da Pérola Negra, tomando de verde, branco e uns pingos de dourado a nossa avenida do Carnaval de Caxias do Sul. E que legal também, né, Lucas, Valdir, Eloá, que a gente vê muita participação das mulheres, né, nas escolas de samba, elas que dão aquela alegria, as crianças, vem aí também os cadeirantes participando, né, essa questão que a gente fala da inclusão. Inclusão é desenvolvimento, né? A partir da inclusão de certas pessoas que em outros locais não têm acesso, não têm aceitação, no Carnaval a escola aceita, a escola acolhe, a escola abraça, e isso é muito importante, porque traz luz para quem tem essa dificuldade. Vamos voltar para a nossa avenida do samba de Caxias do Sul, a Plácido de Castro. A Carol está com uma das cadeirantes que está no desfile. Carol! Com a Roberta, ela é bem conhecida na cidade porque ela tem feito umas apresentações lindas. Estar nessa retomada, o que significa? Para mim é uma novidade, mas é uma experiência e um desafio de vida, que é o meu lema, né? Sempre me desafiando. É a primeira vez desfilando em uma escola? Muito bom, maravilhoso, encantador, assim. Quero já voltar o ano que vem. Parabéns, Roberto, um ótimo desfile. Obrigada. Querida da Roberta, presidenta da Academia Caxiense de Letras, né? Exatamente, essa integração que o Carnaval faz, né, de todas as pessoas poderem participar do seu jeitinho, mas vir curtir o samba. É o maior espetáculo a céu aberto do planeta, né, gente? O Carnaval, ele jamais vai fechar a porta para alguma pessoa. O Carnaval está aberto para todo mundo. É uma festa democrática, né? Que todo mundo pode participar, todo mundo pode brincar, todo mundo pode mudar de identidade nesse dia. Todo mundo tem o direito de ser feliz. Por isso que eu não tolero qualquer comentário discriminatório. Não é mais possível que a gente tenha que ouvir que as pessoas não podem se divertir livremente. Estão fazendo mal para quem? Elas estão sendo felizes. E a festa, na verdade, ela tem esse intuito de ser uma terapia coletiva, né? A pessoa que comemora, ela é muito mais feliz. Tá linda a nossa corte do Carnaval, Valdir. A corte sempre tem seu charme, ela faz parte, ela, digamos assim, é a cereja do bolo. A corte que está se encaminhando para a gente conversar com eles direto da avenida, como não poderia ser diferente. O nosso Rei Momo, Princesa e também a rainha do nosso Carnaval, que vão conversar com a gente enquanto desfila a Pérola Negra
aqui pela Plácido de Castro. A gente agradece de coração todo o pessoal que está participando através das nossas redes sociais. Uma audiência, além de tudo, qualificada, está maravilhosa. Nossa transmissão alcançando os 4 cantos do Brasil, né, das pessoas parabenizando essa retomada do Carnaval de Rua de Caxias do Sul. A gente percebe agora aqui a aproximação do nosso estúdio, da comissão de frente, e ressalta aos nossos olhos ainda mais a beleza da coreografia. Maravilhoso, maravilhoso. Acho que maravilhosa é a palavra que define a comissão de frente do Acadêmicos Pérola Negra. E a gente também não podia deixar de falar a 2 grandes Ialorixás que hoje não estão mais entre a gente, que eram cabeça de Orixá Ossan, que era Mãe Eva de Ossan e Mãe Teira de Ossan. Bela lembrança aqui, que bela lembrança, homenageadas e lembradas também nesse momento. E outra coisa que eu gostaria de destacar, o Valdir pode contribuir mais do que eu, é o acabamento das fantasias do Pérola Negra. Até agora todas as alas que a gente já visualizou na televisão aqui, todas com um acabamento ótimo, trazendo muito conteúdo no quesito aí, né, fantasias. Com certeza. Tem um outro detalhe a ser notado, é que essas fantasias são criadas especialmente para cada grupo. E o acabamento é crucial, é muito bonito, com detalhes ricos, por exemplo, luzinhas na comissão da frente. Com baterias que se iluminam, que trazem essa energia, destacam essa força, essa paixão que eles querem despertar na gente e despertam. Exatamente, que lindo, né, gente? Tá lindo realmente a Pérola Negra abrindo esse desfile com chave de ouro. Aqui na Plácido de Castro temos também a porta-estandarte que está chegando aqui. Fantasia linda, né, linda, né? Linda a nossa porta-estandarte também. E está chegando as baianas, né? As baianas é o diferencial da escola, que representam essas lindas meninas que estão com a gente, sejam de qualquer idade que estão aqui, porque além de tudo é uma fantasia pesada, né? Para elas carregarem durante todo esse desfile. O clima, um sábado de carnaval das escolas de samba, com um clima abençoado, né? Que quem já pegou desfile com chuva sabe o quanto as baianas sofrem. Todos sofrem na chuva. A chuva no carnaval, às vezes é uma bênção porque ela acalma o calor. Mas que é danado desfilar, às vezes porque a fantasia absorve a água e passa a pesar, fica pesada. Às vezes o calçado estraga, porque o calçado não é feito para a chuva, é feito para desfilar. Então tem detalhes que ficam pesados, mas não tiram o charme, não tiram o brilho, não tiram a vontade de dançar, a vontade de mostrar, a vontade de defender as cores da sua escola. Cada escola é realmente um grande depoimento coletivo. Tá chegando a ala das crianças também aqui, que é maravilhosa, né? Das crianças e com inclusão. Olha que cena linda essa. E um detalhe bem grande e bem interessante é que todas as alas estão cantando o samba. O samba foi
vocês, Sessão Pipoca. Chegou a conhecer o Pachequinho? Não, o Pachequinho não conheci. Eu peguei a finaleira deles. Daí Sim. já era, daí quando era o tio Cizinho, tinha o tio Cizinho, tinha o seu Ori. O seu Ori, tu já chegou a conhecer? Sim, eu ouvi falar, né? Na época do que eu fui pro Gaúcho, em 2008, 2009, o pessoal comentava. Que ele já era mais, né? Elitizado, Elitizado. apito de 3 tempos. 3 tempos, Ele que me ensinou. E aí daí tinha o seu Pachequinho, o tio Cizinho, né, meu tio, e o seu Ori, que eram uns 3 metros de bateria. Eu peguei essa finaleira dele, assim, quando já tava a transição do Tabajara já. O Tabajara também já meio que também ele, só que elas funcionam, tocava harmonia, era de bateria. Jogava com as 10. Sim. Eu na época, que nem eu te falei, a referência era o tio Zizinho ali, porque era o único contato de escola de samba mesmo que eu tinha, era ali no Pioneiro, né, cara? Que era uma coisa assim que foi muito boa pra nós, que uma coisa que o Incríveis fazia muito, eles desfilavam no centro e desfilavam pra comunidade. Pra comunidade. De fantasia. Isso aí. E aí a gente, como a gente era muito humilde, não podia ir no centro às vezes, via o desfile no bairro, desfile inteiro da escola. E o último ensaio. O último ensaio também fazia a Muamba, que é feita em Porto Alegre. A Muamba, que é o desfile técnico no Rio de Janeiro, né? Que o pessoal fala. Pra mim, na minha opinião, é uma escola que hoje sempre foi exemplo de organização, essas coisas aí, assim. Sempre foi a referência do Pérola Negra sempre foi a questão de a comunidade interagir, né? A família e a organização. Que também ajudei, eu e a dona Joana, minha esposa, ajudamos a fundar a MOB do Mariane, né? Então, assim, loteamento popular Mariane, falo com orgulho, e tem orgulho, e sempre fui de defender a nossa bandeira, minha bandeira, a nossa bandeira. Então, assim, trabalhei 15 anos no orçamento do OP aqui na época, e depois a gente estava sempre no 15, tu te lembra, né? Lá no 15 de novembro, 8 anos lá trabalhando na escola de samba e de futebol, tá? Então o tempo vai passando, tu vai amadurecendo mais, vai aprendendo mais. De eu chegar e pedir permissão para os pais, ou os avós, ou os tios com quem as crianças moravam na propriedade, na casa, e de eu pedir certidão de nascimento deles, e eu tenho tudo lá, cara, anotado. Guardadinho. Rua tal, número tal, o nome do pai, o nome da mãe, o nome da pessoa que vinha para nossa bateria, vinha para as alas. Por isso que nós que era aquele correrio, sabe? É 100% Mariane, 100% Mariane, vai. Só que daí as entidades vai mudando, as cabeças vão mudando, o tempo vai se passando, tu já tem que agregar mais alguém de fora.
Porque não. Escola de samba não faz sem gente. E tu não vai fazer uma escola de samba só na minha comunidade. Não tem como. Tu tem que buscar lá nas outras comunidades. Vamos agregar Caxias. A tia Marta lá, ela guarda todas as letras do samba. O original ela pega pra ela. Então ele mostrou uma pasta. Eu me apavorei. Só que vou te mostrar aqui pra tu dar uma olhada se o samba que tu escreveu pra mim. Os originais. Pode entrar então. A formação da nossa cidade, ela está relacionada a um processo de mudança que o Brasil vivia lá no século XIX, né? Em razão de uma pressão da Inglaterra para que a economia do Brasil se modificasse, para que o Brasil se industrializasse e se inserisse, né, no mercado internacional. Em razão disso, 1850, o Império Brasileiro vai criar a Lei de Terras. Nós vamos começar a ter leis abolicionistas, a Lei do Ventre Livre, lá de 1870, 71. E nesse contexto, as regiões das chamadas terras devolutas, que hoje é conhecida como Caxias do Sul, essas regiões de terras devolutas deveriam ser destinadas à mão de obra livre e à formação de colônias de imigração. E é esse o contexto, então, que está inserida a ocupação do antigo campo dos Bugres. Vejam como é redundante, é uma ocupação de um lugar que já era ocupado por índios caigangues, né, chamados de Bugres, e que com um processo de agrimensura, né, de reconhecimento por parte do Estado da terra que aqui havia, da repartição dessas terras, isso vai ser destinado a um processo de imigração inserido no contexto, então, do recebimento, muitas pessoas, de milhares de pessoas, que vêm do continente europeu, especialmente da região, né, que posteriormente vai se chamar de Itália, com o processo de unificação, e que passam a habitar o que hoje é Caxias. Essas pessoas vêm apoiadas pelo Estado brasileiro. Mas desde a primeira chegada dos imigrantes, lá de 1875, vão ser vários os relatos e as fontes históricas onde nós conseguimos perceber a presença negra na nossa cidade. Os tropeiros, por exemplo, grande parte dos tropeiros que já passavam aqui pela região eram negros. Nas regiões dos campos de cima da serra, inclusive alguns distritos que foram anexados em Caxias posteriormente, próximo, né, ao que hoje é São Francisco de Paula, nessas regiões a gente tem registros de trabalho escravo. É importante considerar também que os imigrantes ítalo-descendentes, luso, teuto e de outras nacionalidades, eles vêm ao Brasil e vão ocupar a nossa cidade apoiados por uma política de Estado. Ou seja, eles chegavam aqui em Caxias, iam aí para os casarões, onde hoje é a Praça da Bandeira, ficavam alojados aí e era destinado, né, uma propriedade, uma parte de terra numa das léguas aqui da região. Ou seja, essa era uma política de Estado, de destinação de terra. Já os negros e negras que vinham dos campos de cima da serra, ou fugidos até 1888, né, negros forros, ou posteriormente ao término da escravidão e com o advento da República, eles chegavam em Caxias, iam para os barracões, né, iam para a sede da intendência, saber onde era, qual era a terra que tinha sido destinada a eles, e não tinha sido destinado terra alguma. Ou seja, há um processo de exclusão social, histórica, justificada pelo racismo estrutural, em que nós percebemos a formação dos dois primeiros núcleos de subhabitação da nossa cidade, que é o Complexo Jardelino Ramos, conhecido como Burgo, e o Beltrão de Queiroz, conhecido como Vila do Cemitério. Eu sou nascido e criado, apesar de falarem que essa Pelegrina é bem na esquina das Capelas Redentor, então é meia quadra, é o Beltrão de Queiroz, mais conhecido como Vila do Cemitério, Zona do Cemitério. Então eu me criei ali naquela região e sempre, desde criança eu sempre escutei o pessoal mais velho ensaiando, tocando,
E quando eu tinha 12 anos foi o meu primeiro contato assim, com a escola, mas não tocando. De eu sair de casa e descer, entrar na vila para assistir os ensaios de carnavais. Depois disso eu entrei no Centro de Cuidados Nossa Senhora da Paz, fiz aula de música, aula de marcenaria e me apaixonei pelo pandeiro. Então assim, a minha relação com a música e com o carnaval foi bem nessa época. Daí do Centro de Cuidados eu comecei a frequentar mais a escola de samba, virei ritmista por muitos anos, 15 de novembro, Incríveis do Ritmo, Pôr do Sol, do Jardelino, aqui no Gaúcho. Entre os fundadores do clube, muitos eram pintores, né, trabalhadores de... E foi ali também que eu encontrei, né, por exemplo, a origem de alguns funcionários negros que eram de Vacaria, São Francisco de Paula, enfim, o que ajuda também a pensar um pouco nessa vinda dessa população para a cidade nesse momento de inserção no mercado de trabalho. E entre as mulheres a gente vê muito essa questão da função doméstica, né, assim, as mulheres trabalhando muito para outras mulheres nas casas dessas outras pessoas. O que é também uma, de certa forma, comum, né, entre a população negra nesse pós-abolição, a inserção das mulheres nessas atividades. E aqui, por exemplo, a gente tem também um protagonismo das mulheres, né, no sentido de fundarem o Clube das Margaridas em 33, também isso evidenciando também uma participação muito positiva das mulheres, né? Ou as mulheres, de certa forma, na linha de frente dessas organizações associativas, não só aqui, né, mas em outras experiências pelo Brasil, né? E até no Clube Gaúcho a gente vai ter, em um período, né, 2 diretorias, uma diretoria formada por homens e uma diretoria formada por mulheres. E as mulheres exigindo, de certa forma, também uma certa autonomia nas suas decisões. E uma das atas que eu encontrei, uma das associadas é bastante enfática, né, dizendo que não vai haver interferência da diretoria masculina, assim, nas decisões da ala feminina, né? Então essa presença das mulheres também no clube, ela é muito significativa. Meu pai é Valdemar Ferreira, né? Já falecido, conhecido como Bidu aqui por todos. Ele era bancário, natural de Porto Alegre, né? Inclusive ele desfilava em Porto Alegre na Praiana, que é uma escola co-irmã aqui da Protegidos. Então, através desses anos, eles foram trocando essas relações e depois, quando meu pai casou, acabou ficando aqui em Caxias e desfilava aqui, às vezes um pouco em Porto Alegre, mas mais aqui na Protegidos, por morar aqui, do que em Porto Alegre. Naquela época, assim, brancos e negros, eles eram separados, vamos ser sinceros, né? Então, como nós não entrávamos em algumas festas brancas, eles não entravam aqui. E, de repente, do nada, não sei como que surgiu essa vinda do Batata, quem trouxe, quem convidou ele para vir aqui, né, fazer parte dessa família, né, que é Protegidos. E, do nada, assim, a gente foi trocando uma ideia, foi conversando, e a gente viu que ele tinha realmente aquele amor, ele tinha aquele espírito, assim, familiar, de agregar, que, no entanto, assim, ele, nossa, todos os negros na época que faziam parte da bateria queriam tocar com ele. Ele ensinou muitos negros a tocar, uma coisa que é rara. Realmente, assim, para nós foi uma surpresa, assim, que por ele ser de origem branca, né, italiana, não sei qual é a origem certa dele, para nós ficou uma coisa, assim, surpreendente. E é um talento nato dele, uma coisa assim que ele teve o dom e era o lugar certo no momento certo para ele começar essa carreira que ele tem. Essa questão, enfim, ela é lembrada muito, né, quando o clube completa 50 anos. Né? Entre a documentação que eu pesquisei,
existem discursos, né, na Câmara de Vereadores em relação a isso, e um reconhecimento, né, de que o clube surge pelo impedimento, né, das pessoas, da população negra, enfim, da cidade, poder participar de outros clubes, outras associações, enfim, outros times de futebol aqui na cidade, né? Aí essa perspectiva, assim, de pensar, bom, já que a gente não pode participar da atividade ou dos clubes brancos, a gente aqui também não vai permitir a presença, né, de pessoas brancas. De certa forma tem algumas experiências, né, entre os fundadores, né, existe um negro com sobrenome alemão, né, que eu não consegui buscar mais informações sobre ele, mas a princípio o que me contaram é que ele era filho, né, adotivo, enfim, de um casal de ascendência alemã, né? Então ele faz essa participação. Uma vez também num momento que eu participei, assim, num carnaval, ajudando a confeccionar fantasias, enfim, algumas integrantes lembravam também de uma mulher branca que também participou do clube nos anos 50, 60, ativamente, né, das ações do clube. E o clube tinha, né, essa perspectiva de aproximação mesmo. Não vejo como algo que a gente vai ficar aqui no nosso mundo e nos afastarmos, impedirmos a presença dos outros. Porque desde os anos 40 tem a figura do presidente de honra, né? E geralmente é uma pessoa branca, né, com influência política na cidade. Então, a gente teve o Mário Gardelin, que é um historiador conhecido aqui da cidade, que foi por muito tempo presidente de honra do clube. E nos anos 30 e 40 teve principalmente essa aproximação com as questões do nacionalismo, né? Então a gente estava num período de Segunda Guerra Mundial, né, em que havia uma vigilância aqui, né, sobre a cidade, sobre como esses descendentes de italianos iam se portar em relação ao fascismo e ao nazismo, né? E aí o clube vai também fazer exibições públicas do hino nacional, né? Vai trazer essa questão da nacionalidade, de dizer também nós somos brasileiros, né? Porque existe uma matéria num jornal dos anos 30, né, que vem para a região aqui um enólogo italiano para dar um curso, e quando ele volta, ele publica lá que existe aqui no Rio Grande do Sul uma pequena Itália, né? Num contexto de Segunda Guerra Mundial, né? Essa notícia fez surgir uma série de debates aqui nos jornais, tentando afirmar a nacionalidade, né, a brasilidade de Caxias. E o clube vai ser colocado no pedestal disso tudo, né, como exemplo da presença, né, do Brasil ou da brasilidade aqui na cidade através do clube, da presença desses negros, enfim, da escola de samba posteriormente. Então, embora tenha, né, essa questão do impedimento, né, em nenhum momento eu vi na documentação, enfim, alguma discussão sobre a não entrada de pessoas brancas, né? E aí eu acho que isso também não fica evidente na documentação, e o que fica evidente é essa aproximação com algumas pessoas brancas que vão, né, fazer esse diálogo com o clube na tentativa de fortalecimento dele, né? Principalmente quando foram construir essa nova sede, né, que é a atual ainda, né? Quando uma série então de casais, né, coloca as suas casas, enfim, como segurança, enfim, para contrair o empréstimo, enfim, para construir, né, essa sede que está em pé até hoje. O clube conseguiu, ele passou por alguns ataques de vândalos, né? E ele conseguiu chegar no chão, né? A gente vai começar do zero, uma história, só que é uma história muito linda do clube. Pra quem conhece a história do clube sabe que os fundadores doaram, né? Doaram terrenos, botaram coisas para poder levantar aquele clube, em prol de toda uma
uma nação, né? Então eu acho que é uma responsabilidade, sim, muito grande. E a gente quer voltar, que o gaúcho abrir as portas para toda a comunidade caxiense, de A a Z. O carnaval a gente pode dividir em algumas etapas, né? Porque o carnaval, ele sempre teve uma cultura, ele puxa muito pro lado familiar, por mais que algumas pessoas digam que não. Para quem é envolvido no barracão de uma escola de samba e tem esse entendimento, ele sabe que aquela pessoa naquela temporada, ela vai abdicar da sua vida e ela abre a sua casa para virar o barracão da escola de samba. Então lá tem lantejoula, tem purpurina, tem tecido, mas tem a comida, tem uma hora do café. Então é um núcleo, né? Um gueto que a gente fala, que está ali familiar, né? Não é só aquilo, o desfile, aquela entrega, né? O produto final que está lá na avenida. Tem todo Amanhã é dia de branco. Essa expressão remete ao Brasil da época dos escravos, quando era comum qualificar as pessoas com adjetivos positivos ou negativos de acordo com a cor da pele. A pessoa negra seria aquela preguiçosa, que faz corpo mole, e a pessoa branca seria quem realmente trabalha. Por isso, em vez de dia de branco, fale dia de trabalho, ou simplesmente exclua a expressão do vocabulário. De volta com o Carnaval de Rua de Caxias do Sul para o início do segundo desfile da Nação Verde e Branca, que vem para a avenida com 166 integrantes. A escola que vai trazer aí uma homenagem para o Bloco da Velha e também o Bloco da Velha, que é um dos blocos mais tradicionais de Caxias do Sul. Também a nossa livraria Arco da Velha, que é super tradicional em Caxias do Sul. E de imediato vamos movimentar a nossa reportagem. O colega Fábio Rauch está na avenida, está com o nosso ex-prefeito Mansueto de Castro Serafini Filho. Com você, Rauch. Carnezela, estamos aqui então com o nosso ex-prefeito Mansueto de Castro Serafini Filho, que nos brinda aqui com a sua presença, nosso sempre prefeito Mansueto. Qual a sua sensação aqui nesse momento? O senhor que tem o hábito de estar em todas as edições do Carnaval, entusiasmado com essa retomada, prefeito? Realmente quero cumprimentar toda a prefeitura e os responsáveis pela retomada. Caxias merece um carnaval animado para a diversão do seu povo. E é isso que estamos assistindo hoje. Parabéns. Prefeito, nós temos esse ponto inédito, que é a transmissão ao vivo pela TV Câmara. A transmissão ao vivo pela TV Câmara do Carnaval. Como é que a senhora avalia também essa difusão do Carnaval aqui por toda Caxias do Sul e por extensão pelo Brasil na rede social? Puderam vir, perderam um belo espetáculo, mas pode ver pela televisão. Eu quero que o senhor faça o convite, então, agora para o pessoal vir aqui na avenida ainda e também acompanhar pela TV Câmara. Há muitas escolas ainda para participar e está muito animada a coisa que o povo animado. Enfim, Caxias já tem Carnaval. Muito obrigado, prefeito. Acabamos de conversar aqui, então, com o nosso prefeito, ex-prefeito Mansueto de Castro Serafini Filho, dando ambiental aqui, já na segunda escola que dá sequência ao desfile do nosso Carnaval de Caxias do Sul, que continua pela TV Câmara. É contigo, Carnezela. Obrigado, Fábio Rauch, trazendo o ex-prefeito Mansueto de Castro Serafini Filho. O enredo, se no Arco da Velha for uma vez, do Bloco da Velha será sempre freguês. Nação Verde e Branco, que chega daqui a pouquinho na avenida. Vou apresentar meus comentaristas convidados dessa segunda escola, já agradecendo aqui a presença da vereadora Sandra Boneto, do Partido Novo. Vereadora, obrigado pela participação. A vereadora, que é muito ligada à área cultural, está com a gente. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que nos escutam pela TV Câmara. Estou muito feliz em estar aqui comentando junto com tantas pessoas especiais que entendem da área cultural e do nosso Carnaval caxiense. A Eloá também vai continuar com a gente. Eloá, depois a gente volta a bater esse papo. A Cris está com a gente. Cris, seja bem-vinda. Um prazer imenso, Fábio, um prazer imenso.
em especial nessa escola, com essa temática, me traz uma nostalgia enorme de quando o Grupo Zingado fez o primeiro carnaval do Bloco da Velha, foi com um grupo de percussão que eu criei aqui na cidade. E aí a gente estava ainda em construção, então juntar essas energias é muito especial e estar aqui abrindo esse comentário com eles, sobre eles. Também com a gente aqui no estúdio, o Eduardo Reis, nosso historiador do Centro de Memória da Câmara de Caxias do Sul. Eduardo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que estão nos acompanhando essa noite. Boa noite a nossos colegas. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Espero que continue um bom desfile, um bom carnaval, como a gente já está acompanhando. Obrigado, Eduardo Reis, conversando com a gente sobre o Carnaval de Rua de Caxias do Sul. Só vou pedir para o pessoal da técnica baixar um pouquinho o nosso som, que vem da avenida, para a gente conseguir compreender, então, baixar um pouquinho do som da avenida, para a gente compreender e ficar mais a questão do nosso samba enredo, da Nação Verde e Branco que vem para a avenida. De imediato vou chamar a nossa repórter Carol Dallagnol, que está se movimentando na nossa avenida, na Plácido de Castro. Com você, Carol. Vou te encontrar, amor, no maior posto da cidade. Oi, Fábio, tá difícil de escutar, viu? Mas eu vi que me chamaram. Fábio, olha só, eu tô aqui pertinho do público. Você fala com a gente, tudo bem? Boa noite. Vamos falar, agora há pouco a Pérola Negra passou. O que você achou da escola? Achei muito bonita, muito bonita mesmo. Foi uma retomada bonita, né? Foi, o carnaval continua. Você sempre vem, Evelyn, né? Evelyn, você sempre vem pra avenida aqui, pra Rua Plácido de Castro, acompanhar as escolas? Por que essas escolas, os desfiles são tão importantes? Pra alegrar mais as pessoas e os carnaval é sempre, né? É vida. E a expectativa, a ideia é ficar até a última escola passar às 2 horas da manhã? Sim. Vou esperar o Jardel, né? Que é a minha escola da onde eu vivi. Qual é a tua escola? Jardel, filho de Jardel. Muito obrigada, viu? Celso, vamos escutar mais pessoas. Esse povo que tá animado. Muito bom estar aqui na retomada das escolas de samba. Nossa, muito bom. A retomada está sendo incrível. Espero que aumente o número de escolas, porque tá assim muito bom. O que achou da Pérola Negra? Pérola Negra entregou bastante, entregando ainda mais sobre a cultura negra. Eu quero ver como é que vai ser a próxima, porque ó, pra mim, ela foi muito boa. Como é que é o teu nome? Rafael. Rafael, a ideia é ficar até o final, até a última escola, às 2 horas da manhã? 3 da manhã a gente vai estar aqui prestigiando, quero ver todas. Por que é importante as escolas de samba, esses desfiles? Eu acho que assim, o importante é entregar história, entregar a cultura delas, né? Isso que eu acho que é mais interessante. Porque justamente elas contam uma história, elas contam um enredo. E a primeira escola que passou, ela entregou pra mim, eu consegui entender. E agora eu tô esperando a próxima, né? Muito obrigada, viu? Carizela, é contigo. Daqui a pouco eu volto falando direto com os integrantes da escola Nação Verde. Contigo. É verdade, a Nação Verde e Branco que se prepara para trazer a história do Arco da Velha e também do Bloco da Velha. São duas tradições de Caxias do Sul, Eloá, que é o Bloco da Velha, também a nossa livraria, o Arco da Velha. Eu vi alguns carros que passaram aqui, umas alegorias. A gente vai ter muito livro, vai ter muita alegria, né? A gente vai ter essa questão da leitura, a importância e também essa transformação do bloco, do Carnaval de Blocos de Caxias do Sul. É bem interessante o que nós vamos ver agora, porque é o reencontro de dois fatores importantes para o samba de Caxias do Sul, que foi a retomada agora do Carnaval e a volta dos blocos de rua através do Bloco da Velha. Então, eu acho importantíssimo essa homenagem que a nossa Nação Verde e Branco faz ao Arco da Velha, ao Bloco da Velha, e eu estou muito ansiosa, muito curiosa, até porque a Pérola Negra veio numa altura aqui
E tem uma grande responsabilidade agora na Ação Verde e Branca, porque o sarrafo foi lá para o alto, gente. Cris, Sandra, vocês puderam acompanhar um pouquinho do Pérola Negra, né? O que vocês acharam desse primeiro desfile, até para essa nossa expectativa? Porque, como disse a Eloá, a expectativa foi lá para cima, né? Claro que dentro da simplicidade, da de forma singela, dessa retomada do nosso carnaval, a gente pôde ver um pouquinho dessa explosão, da alegria, da participação da comunidade, né? Certamente, foi o que a gente viu e a escola emocionou. Para quem estava ali sentado, a gente sentia a vibração, a energia das pessoas que estavam felizes com essa retomada. E se as pessoas estão felizes, Caxias do Sul comemora. A gente comemora essa pujança cultural do nosso carnaval. Cris, o que tu pode avaliar da Pérola? Super início de jornada, de uma nova jornada como Pérola. Eles reiteram isso, assim. É muito importante ver a energia da comunidade e a satisfação da comunidade em poder estar nesse lugar. E esse lugar ter sido criado de novo. O poder público, a TV Câmara, esse espaço que está se dando para as escolas é crucial para que a comunidade também se engaje e queira retomar, e eles querem. E é isso, é um tempo até retomar os ensaios, reaver instrumentos, reaver indumentária, criar toda uma indústria de produção do carnaval. O carnaval não começa em novembro, começa agora quando esse terminar. Então, para eles saberem que vai ter de novo, e opa, estamos sendo valorizados, estamos sendo vistos, respeitados, né? Então, o Pérola já começou assim, e agora a Verde e Branco trazendo esse tema justamente do Carnaval do Arco da Velha, que botou Caxias no destino turístico de carnaval do Rio Grande do Sul. Então, assim, é a montanha, né? A montanha tem carnaval. O povo tá aqui, é um povo que às vezes... tem que fazer um carnaval para ser ouvido? Bora fazer muitos carnavais, sabe? Aliás, eu quero parafrasear o Milton Cunha, grande figura do carnaval carioca, né? Ele diz assim: eu sou um branco que peço licença para o povo negro, porque eu sou um aliado, para falar sobre eles. Eu me sinto um pouco assim, peço licença ao povo negro, porque me sinto uma aliada. A gente deve sempre fomentar a voz desse povo, a voz da comunidade. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente fala com o Eduardo também sobre essa questão da importância de uma livraria que revolucionou um pouquinho também essa ideia de livraria na nossa cidade, né? Depois o Bloco da Velha que também veio nessa questão. A Carol Dallagnol está com os ícones também do Teatro de Caxias do Sul, que é a Zica, Carol. Isso mesmo, Canizela Zica tá aqui, ó, dessa vez só prestigiando, tá até na cadeirinha aqui, ó. Zica, tudo bem? Boa noite. Assistiu a Pérola Negra, foi uma peça de teatro praticamente, né? Fantástica. Aliás, eu sou bem fã do pessoal do Pérola, sabe? É muito, muito lindo. E agora eu tô aqui toda ansiosa porque eu vou estrear na Avenida. Daqui a pouquinho a gente vai sair na 15 de novembro. Vamos pegar nossa fantasia e vamos experimentar essa festa popular fantástica, né? Bacana essa estreia com a retomada de fato das escolas de samba na Avenida, né? A gente estava torcendo muito para que esse momento chegasse, voltasse, né? Porque nós já tivemos momentos áureos assim do carnaval de rua e aí já estava se perdendo. Uau! Estamos de volta! Coisa linda, né? A apresentação da Pérola foi linda. Agora vem a Nação Verde e Branco, que também vem com um tema bem bonito, que é a homenagem do Arco da Velha, da livraria. Então, a ideia de ter integrantes das outras escolas prestigiando uma a outra também é uma cumplicidade entre as escolas também, né? Eu acho que a gente devia se preparar para desfilar com uma e correr para lá e desfilar com a outra, porque a coisa mais linda disso é compartilhar. É compartilhar a alegria, é compartilhar as ideias que são trazidas para a avenida, né, que sempre são críticas, que são interessantíssimas. Então é isso, eu acho que não tem a concorrência, deveria ser só união. Muito obrigada, um bom desfile, depois a gente vai te mostrar, tá?
Canizela, depois eu volto. Ó, ela tá chegando. Daqui a pouco a gente mostra para vocês a nação verde e branco. É contigo. Contar então a história da nação em verde e branco, que vai trazer a livraria Arco da Velha e o Bloco da Velha para a Avenida para Plácido de Castro. Eduardo, a gente vai misturar aqui a poesia com o carnaval de rua, com um bloco que virou tão tradicional, os blocos que levam 50, 60, 80 mil pessoas. É um pouquinho também dessa história que acaba se unindo como uma engrenagem que é tão famosa, a engrenagem da metalúrgica de Caxias do Sul. A gente tem essa engrenagem do carnaval, da poesia, com diversas culturas que acabam se misturando e vem para a avenida. É interessante que recupera um pouco da própria história do carnaval, que inicia em Caxias no início do século XX, com os blocos aí das elites sociais da cidade, os clubes das elites, juvenil, juventude, mas que em seguida, com o passar das décadas, foram se reinventando e ao longo da segunda metade do século XX foram se transformando em escolas de samba. Então é interessante como hoje a gente passa pelo mesmo processo. Exatamente, o Eduardo conversando com a gente. Só vou pedir pro pessoal da técnica dar um ganho no volume do microfone do Eduardo e baixar um pouquinho o nosso da avenida pra gente conseguir escutar aqui o Eduardo, né? Eduardo, essa questão que a gente falava eu até comentava com o Valdir, viu, na nossa primeira escola, que eu lembro da época do Guarani, do Recreio da Juventude, que a corte do carnaval chegava, era muito grande o carnaval dos clubes em Caxias do Sul, né? Tradicionais carnavais dos clubes, depois como veio essa transformação para o carnaval de rua que ganhou, a gente chegou a ter a Série A e a Série B no carnaval de rua de Caxias do Sul, grupo de elite, para ver quem subia no acesso. Daí depois, infelizmente, teve esse ato de 8 anos, agora tem essa retomada e a gente vê, Eduardo, a união dos blocos com o carnaval de rua. Pode partir daí essa retomada do carnaval de rua de Caxias do Sul? É interessante, na linha do que eu havia dito, como tu retoma um processo. Né? Os blocos, eles são precursores, foram precursores no passado do carnaval de rua e hoje repete-se esse processo durante esse ato que tu comentou de 8 anos. A gente teve os blocos e eles foram, de certa forma, novamente precursores do carnaval de rua que está acontecendo hoje, inclusive homenageando um desses blocos, né? Eu acho que de maneira justíssima, né? Homenageia esse que ajudou a recuperar o nosso carnaval. Vamos então apresentar na tela da TV da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul o logo que marca a história da Escola de Samba Nação Verde e Branca, que vem para a avenida para trazer o Arco da Velha, For Uma Vez, do Bloco da Velha, sempre freguês. O logo apresentando para você que está curtindo a nossa transmissão da Samba Nação Verde e Branco. Manchete de jornal, abram alas, a nação verde e branco é tão bela. Eu sou a Naja que o samba folheou, pioneira que abraçou o bloco da velha. É manchete de jornal. A Escola de Samba Nação Verde e Branco. Vamos apresentar a ficha técnica da escola, que vem com 166 integrantes, com diversas alas, para contar a história então do bloco do Arco da Velha. Na tela para você a ficha técnica da Escola de Samba Nação Verde e Branca, que foi fundada no dia 1º de março de 1999. As cores predominantes, verde, branco e lilás. Presidenta, a Rosaura Moreira Pinto, tradicional do
nosso carnaval de Caxias do Sul. O carnavalesco é o Pedro Rosa, compositores Germano Henriques, também o Beiço do Cavaco, o Júnior Gaúcho e o Pedro Rosa. Intérprete, o Roberto Costa, o mestre de bateria, o Márcio Jardim. Tá chegando mais um craque, né? O mestre Buiú, que tá chegando para comandar a bateria da nação. Casal de mestre, sala e porta-bandeira, a Jéssica Andressa Moreira e o Ricardo Dias Pereira, a nação verde e branco, que se organiza para evoluir aqui na Plácido de Castro. A nação verde e branco, escola que vai trazer então o enredo Sino do Arco da Velha, for uma vez, do Bloco da Velha, será sempre freguês. Estamos nessa curiosidade, né? Ó, tá se aproximando a corte do carnaval, inclusive aqui do nosso estúdio da TV Câmara. É sinal que a gente vai começar a bater com o coração mais forte, porque a gente vai conhecer as alas, como é que vem a bateria, como vem o mestre sala e porta-bandeiras, como é que vem a animação da escola de samba, a nação verde e branco, que tem 50 minutos para fazer o desfile aqui na Plácido de Castro. Terá aí a divisão por partes, a primeira parte do desfile, os sonhos da mesa de um bar, alimentados por paixão e poesia. Era 2005, há 20 anos, quando dois jovens primos, o Germano e o Guilherme, decidiram numa conversa de mesa de bar abrir as portas de um lugar que logo se tornaria um refúgio cultural. Germano, apaixonado por letras, e Guilherme, com a visão estratégica de administração, sonharam no primeiro num sebo. Nas suas ideias evoluíram, inspirados pelas livrarias café que encontraram em Buenos Aires e em São Paulo, resolveram ir além, criando um espaço onde o conforto, o café e a literatura se encontrariam. Aquilo que eu falei, né? Estava conversando até anteriormente com o Eduardo, a Arco da Velha veio para mudar esse cenário da literatura de Caxias do Sul. Gente que gosta de um bom livro, a gente muitas vezes se reuniu, se encontrou com os amigos na Arco da Velha. Interessante também, Fábio, citar que o carnavalesco da escola, o Pedro Rosa, ele já tinha pensado nesse tema há algum tempo atrás, e ele pegou uma abordagem que eu acho bem interessante, que é de uma livraria, que é um nicho voltado a um público mais definido. Eu não gostaria de usar a palavra elitista, mas infelizmente no nosso país a leitura ainda é elitizada, né? Num nicho mais cult, mas que popularizou esse nicho através do Bloco da Velha. E o nosso carnavalesco vem contando essa história da popularização da leitura, trazendo para as ruas de Caxias do Sul. Eu estou muito curiosa com o tema, acho que vem coisa boa por aí. Eu acho que é um expoente do sincretismo que nos constitui, né? Essa mistura, essa fusão de pessoas, de culturas, de origens, os blocos carnavalescos que surgiram nos clubes urbanos de São Paulo, do Rio de Janeiro e aqui, e o carnaval da comunidade, o carnaval que nasce ali do povo, o carnaval que nasce das entranhas de um povo apagado e ao mesmo tempo do povo ibérico, né? A herança portuguesa. Na Itália é o Carnevale, né? Que abre a quaresma. Enfim, essa mistura de literatura, de café com letras, de um carnaval das entranhas com o bloco, essa fusão que a Verde e Branco faz é a nata da essência de um carnaval, eu posso até dizer gaúcho, serrano, tá ali, tá na avenida agora. A nossa repórter, a Carol Dallagnol, está se movimentando, está com a presidente da Escola Rosauro, deve estar numa emoção, hein, Carol? Deve estar, com certeza. Vamos falar dessa emoção, dessa retomada, de estar a escola passando pela Rua Palácio de Castro. Eu já chorei. Eu estou muito emocionada. Depois de 8 anos ver minha escola na rua de novo, para mim, olha, era o melhor presente que
Deus pode mudar. Muito bonito. E ela tá linda, parabéns. É muita emoção mesmo. Fábio Carnizela, contigo. Presidente da escola, né? Uma senhora Rosaura, que está aí há muitos anos no carnaval. Imagina a angústia desse povo, dessa comunidade que ficou 8 anos, né, no ostracismo do carnaval de rua. A gente sabe que na escola de samba, no seu pavilhão, não é somente o samba, tem todo um trabalho social, tem a preparação, tem a formação dessas crianças que estão no seu dia a dia. A gente viu como foi lindo ver as crianças da Pérola passando por aqui, porque a gente sabe que esse é o futuro, esse é o envolvimento. Depois a gente vai poder falar mais da 15, a 15 de novembro, que faz todo esse trabalho estrutural com a questão também social, de levar, de colocar esse público, né, que muitas vezes poderia se perder na marginalidade, tá envolvido com a cultura. Isso é fantástico, né? Sabe, eu vou falar. É assim, eu sou pedagoga também. Então, assim, eu creio que a gente precisa de uma pedagogia das escolas de samba para a vida, levar para casa. Isso que essa senhora falou agora, de se emocionar em Caxias do Sul, com a volta depois de 8 anos. Tem gente que diz que o carnaval não é profano, é uma bagunça. E é mesmo, e tem que ser, isso é bom. E também é religioso. Para muitas pessoas, muitas mesmo, é religioso. É uma devoção que vem de um lugar muito profundo e não pode ser desvalorizado. É do mesmo lugar que move o peregrino que vai para Caravaggio. É o mesmo lugar. E é isso que a gente tem que dimensionar. E eu, de novo, falo como uma branca de Veranópolis, que aprendeu a ver no carnaval brasileiro essa força. É uma coisa que eu acho que a gente pode aprender a ver, sabe? É isso. Fábio, chega agora a comissão de frente. A gente já pode ver passando, inclusive por nós, que é uma comissão da frente baseada na sabedoria. As letras aparecem nas roupas dos integrantes e os livros iluminados, né? Exatamente, olha, a comissão de frente trazendo as letras, o livro iluminado, né, explorando essa questão da leitura do Arco da Velha, que é o início de todo esse enredo da Nação Verde e Branco, que é lá da comunidade do bairro Cinquentenário, né, do bairro Cinquentenário a Nação. Centenário? Cinquentenário. Cinquentenário. Do Cinquentenário. E o café presente ali, né? No livro. Exatamente, porque é tão tradicional, né? Uma leitura com um cafezinho, né? Para embalar as letras que a gente acaba saboreando dos livros que a gente pôde fazer por muitas vezes também no Arco da Velha. E vamos, enquanto passa aqui a comissão de frente, conferir um pouquinho do samba enredo que está na avenida. Abram alas, a nação verde e branco é tão bela. Eu sou a nata que o samba folheou, pioneira que abraçou o bloco da velha, é manchete de jornal. Aí um pouquinho da animação que temos na escola, a Nação Verde e Branco desfilando. Olha aquilo que a gente falava de comunidade, de família, de criança. Aqui nessa primeira alegoria, a gente vê uma mãe trazendo a sua filha no colo, né? Isso é uma grande representação e a gente vê essa mistura, né? De mulheres, de crianças, de homens, da comunidade realmente desfilando aqui na Nação Verde e Branco. Guilherme. A nossa repórter, a Carol Dallagnol, está se movimentando, conversando também com os integrantes da Escola Nação Verde e Branco. Está com o Guilherme, que é um dos criadores da Arco da Velha. Com você, Carol. Fábio, deixa eu pegar eles, ó. Eles estão dele e fazer uma coreografia bonita. Guilherme, fala com a gente um pouquinho. É muita emoção ser homenageado numa escola de samba. Caramba, gente, eu chorei demais, cara, quando isso tudo começou, velho, não tenho o que explicar. Cara, que honra, que alegria, velho. Nossa, não tem o que dizer, gente. Só obrigado, Nação Verde e Branco, por lembrar da gente.
e viver esse momento com vocês. Existe uma integração muito bacana dos blocos homenagearem as escolas homenagearem os blocos, porque aqui é homenageado o do Arco da Velha, a livraria, mas também o Bloco da Velha, né? Isso que é legal, né? A livraria, da onde saiu o bloco, foi da livraria. Até onde a gente conhece, é o único bloco de carnaval do Brasil que sai de dentro de uma livraria. E aí é que tá a pegada forte, né, cara, do Pedro, que deu essa sacada linda e tal. 20 anos da livraria do Arco da Velha, e de dentro de uma livraria sai um bloco de carnaval, tem tudo a ver com isso aqui. Que honra, que coisa linda, gente. Que bonito, obrigado. Parabéns, viu? Parabéns pelo do Arco da Velha e pelo bloco também. Muito grato, vamos desfilar, tá lindo, gente, vamos curtir esse comigo. Isso aí contigo, Carnizela. É a felicidade dos integrantes, dos homenageados da Nação Verde e Branco, que você vê a partir de agora em detalhes. Tem as estandartes que estão aparecendo na tela, levando o pavilhão da Verde e Branco. E a gente observa, Fábio, hoje desfilam pelas ruas da cidade, histórias do Arco da Velha. Hoje desfilam pelas ruas da cidade, a parte do cerro, diversas horas que você vai encontrar. A livraria não tem jeito não, foi uma vez e sempre vai voltar. A parte do cerro, diversas horas que você vai encontrar. Na livraria não tem jeito não, foi uma vez e sempre vai voltar. Sabedoria minha sim, livros, avenidas, encontros culturais, conhecimento ilumina para brincar dos carnavais. A comissão de frente da escola, comissão de frente da escola Nação Verde e Branco, tem aí como o seu símbolo a Naja, para desbravar a avenida através de letras e iniciar o enredo que trata inicialmente da literatura. A caracterização estética branca com letras soltas nos remete às possibilidades que as palavras nos dão para imaginar e criar um mundo. E por conta disso, que a coreografia permite desenhos de modalidades múltiplas, a Naja se transforma numa série de possibilidades criativas que, por meio das palavras, recriam e reinventam o mundo, sobretudo através da iniciação da literatura. É a nossa comissão de frente da Nação Verde e Branco. Muitas histórias para lembrar, temos também os portas-estandartes que estão aqui em tons prateados da poesia, com essa atmosfera de nostalgia e sonhadora que nos inicia os tons prata e branco. O porta-estandarte baila trazendo essa beleza de brilho que mistura o carnaval e a literatura. Eu tinha começado a falar antes, Fábio, sobre a falta de recursos nunca impediu a falta de criatividade. A gente vê nessa escola a utilização dos copos, que é tão presente num café, como é a Livraria do Arco, que tem café junto, sendo usado de forma muito criativa, de forma muito bonita. A escola vem bonita, está vibrante, deu a paradinha a deputada federal Denise Pessoa na avenida novamente. É hoje o dia que ela vai para casa com bolha no pé. É verdade, a deputada Denise, que também está numa das alas aqui da Escola de Samba Nação Verde e Branco. E já teve até paradinha, né? Já teve até paradinha da bateria, que traz aí uma homenagem para o Arco da Velha e o Bloco da Velha.
E assim, a Eloá estava falando da dignidade, da criatividade que sempre há, né? Eu, como uma pessoa da academia, posso falar que muitas vezes eu venho buscar e aprender com o povo da comunidade. Eles têm que me ensinar, eles que me mostram como fazer a coisa, que vem de um lugar muito orgânico, muito original, muito devoto mesmo. Aqui a gente vê crianças, mães, pais juntos, as crianças aprendem fazendo. É um processo natural de entrega, de pertencimento. Por isso que eu falo que a escola de samba é também uma pedagogia da escola de samba, que pode ser natural, sem cartilha. Acontece, assim como em outras comunidades, assim como em outros carnavais. É assim no Maracatu, é assim nos caboclinhos, é assim nos grupos de jongo, blocos afro, samba reggae, enfim, existe um padrão no que vem das entranhas do nosso povo. Eu acho que a cultura tem esse poder, o poder de transformação, né? Me parece que em cada movimento cultural que a gente vê esse poder de transformação e união das pessoas em prol daquilo que elas acreditam como cultura. E aí a gente vê na Avenida o G e o Gui, maravilhosos, que fazem essa fusão de novo, né? Da livraria, do café, do bloco, do interesse de fazer um carnaval, com um trio elétrico que se... Aliás, o primeiro carnaval do Bloco da Velha era pequenininho na frente da livraria para um grupinho de algumas dezenas de pessoas. No segundo, já foi uma lotação, Gui, maravilhoso! E eles estão presentes na escola e também se envolveram no desfile, né, Fábio? Exatamente. Porque, inclusive, o Germano é um dos autores do Samba Enredo. Exatamente. E a gente percebe, né, toda a evolução da nação verde e branco. E é que eu falava a representação da livraria, né? Que também vem num dos tripés aí da escola de samba, e que passou também a ala das baianas. A livraria Não Tem Jeito, não foi uma vez e sempre vai voltar. É o tripé que faz a homenagem também para a Arco da Velha. Temos também os passistas adultos que trazem na sua representação a sabedoria do livro na avenida e os encontros culturais. Então aí os passistas da nação verde e branco que também desfilam aqui na Plácido de Castro, os passistas que representam o samba, né? Que representam o samba que do nosso dia a dia, são reverenciados também aqui na avenida. E tá chegando a bateria, né? Que é o grande momento também da escola. E outra escola que vem com samba na ponta da língua. Vem cantando, né? Vem cantando. E a gente agora se aproxima aqui a bateria da escola de samba Nação Verde e Branco, que vem fazendo essa homenagem para o Arco da Velha e também para o Bloco da Velha. A gente falava antes, Cris, da importância desses núcleos dentro dos bairros, porque são pavilhões ou centros comunitários que não são usados somente para a escola de samba, são usados pela comunidade. Então é sempre um elemento positivo. Para quem torce o nariz para o samba, para quem torce o nariz para o carnaval de rua, dizer que a influência do carnaval dentro de uma comunidade, às vezes periférica, é sempre positivo. Tá chegando Acho que quem torce contra não conhece de verdade, sabe? Esse é o ponto, é só conhecer de perto, não tem como não. É muito poderoso. Olha a alegria desse povo. A gente, esse ano, conseguiu dar um pouco de dignidade, eles já estão felizes no sentido de nem é ainda como era. Eles estão retomando. Eu conversava com um carnavalesco que me dizia, vai demorar uns 4, 5 anos para voltar a ser o que era. E mesmo assim, olha tudo que eles estão entregando. Então imagina quanto mais se puder dar de apoio. Mas vai ser, galera maravilhosa. Tá aí então a festa da Nação Verde e Branco. Deu para retratar, Eduardo, um pouquinho dessa miscigenação, né, Eduardo, do livro, da poesia com o carnaval, de forma
forma simbólica, vindo aqui para Plácido de Castro. E é um paralelo muito interessante, porque num livro cabem muitas histórias, né? E acho que da mesma forma é no carnaval, né? No carnaval cabem muitas histórias, né? É um paralelo muito interessante que eles fizeram. A bateria fazendo sucesso, tá bonita a bateria. O verde que reflete, o verde tá predominante nesses 2 primeiros desfiles, né, das escolas de samba. A Carol tá com uma personagem também muito querida de Caxias do Sul, a Bastiana. Carol! Olha, Cadizela, a Bastiana tem pique, viu? Opa, vem cá! Vai, tô correndo atrás da Bastiana. Ó, venha dar entrevista pra nós. E aí, tá nesse desfile? Tá cansada já? Tô encantada, não tô cansada, minha filha. É pra mostrar que o carnaval das escolas voltou. É, tá lindo demais, né? Tá lindo, ano que vem vai ser melhor ainda. E eu tô vendo que tu tá dele sambar, samba no pé. Samba no pé, antes de vir tomei todos os remédios, matou pro forte. Ai, muito! Anima lá, público aí, ó. A Bastiana tá animando esse público. Cadizela contigo. Eita, irreverência da Bastiana, como sempre, como de costume. E tá chegando a representação do bloco, né? Bloco tão tradicional que mudou a história dos blocos de Caxias do Sul, que traz mais aí de 70, 80 mil pessoas nos últimos anos. Virou sinônimo também de turismo para Caxias do Sul, né? Não, e olha só, temos aqui um carro com 2 tambores de sopapo, tambor de gaúcho. Então, assim, tem uma tradição gaúcha que o povo não conhece. E tem que conhecer. Bora botar esse povo na rua, é isso mesmo. Chega com o estandarte também do Bloco da Velha. O bloco plural, o Bloco da Velha que apresenta agora a ala, muito plural, em termos de idade, de etnias, né? Exatamente. Muito bonito e alegre. Tem de todas as idades, tem a Bastiana, tem a questão também da inclusão social, né? A questão da representatividade, da questão de todas as idades. Olha a Bastiana aí. Fábio, e É uma a festa, energia, né, Fábio? Energia. Uma energia contagiante. Exatamente, a energia que traz aqui para a nossa Plácido de Castro, o pessoal fazendo a festa com o Bloco da Velha. Olha ali, a gente encontra os nossos colegas jornalistas também por aí, né? É o Carnaval de Rua de Caxias do Sul que traz toda essa representação para a rua, o Bloco da Velha, fazendo a festa na Plácido de Castro, encerrando o desfile da Nação Verde e Branco. E uma vez e sempre vai voltar. Sabedoria minha assim, vivos, avenidas, encontros culturais. Bonito de ver essa mistura, né? De quem estava no bloco esses dias e hoje está aqui na passarela do samba de Caxias. É aquilo que a gente falava da importância da união do carnaval de rua com o do bloco, que eu acho que vai ser cada vez mais presente nos próximos carnavais também, para fazer essa festa maravilhosa do carnaval de rua de Caxias do Sul. Vou dizer... E um samba gostoso, né? Então, um samba maravilhoso. E, vou dizer, o Bloco da Velha é, eu acho que o maior bloco do estado. Olha, historicamente a gente tem que estudar essa questão do público, né? Mas com certeza, né? É o maior bloco do estado, a produção está me passando, a Vânia Speori, nossa jornalista. É o maior bloco do estado. Maior bloco do estado e que vem
né, aumentando de ano a ano e que também abriu, né, espaço para os demais blocos. Vamos se recompor aqui no estúdio, né, para a gente voltar, porque a gente acaba se animando, encontrando pessoas queridas que vêm desfilar também. Então é super importante esse desfile maravilhoso que teve da Nação Verde e Branco fazendo a festa com o Arco da Velha, também com o Bloco da Velha, esse espetáculo maravilhoso que tivemos também. É que a gente fala, vamos dizer, foi um desfile mais simples, né, em relação ao Pérola Negra, mas não faltou emoção, não faltou alegria e não faltou samba no pé. Esse carnaval é feito pela comunidade com o que eles têm e o que eles não têm. O carnaval é assim, eu estive em Pernambuco, em Recife, e o povo da comunidade vendia móvel da sua casa para fazer alegorias. Então, assim, se a gente dá um pouquinho mais de condição de produção por uma cidade que tem um dos maiores carnavais do estado, as escolas de samba também vão conseguir produzir mais e melhor. O apoio público é fundamental, essa transmissão na TV Câmara é fundamental para que se fomente isso nas comunidades. Eles se sentem mais pertencentes ainda, mais gente vai fazer parte, maior aporte pode surgir. Então há um interesse privado que pode surgir também nesse fomento, entendendo que sim, Caxias é a cidade do carnaval. É sim, né? Exatamente. Vamos voltar para a pista, vamos voltar para a avenida. O Fábio Rauch está com integrantes que desfilaram aqui na Plácido de Castro. Com você, Fábio Rauch. Estamos aqui com o Volney Canônica, ele que é presidente do Instituto de Leitura Quindim. Volney, antes de falarmos aqui da parte, digamos assim, gerencial, vocês que receberam verbas tanto por parte da deputada Denise em emenda parlamentar quanto da prefeitura, eu não digo vocês, o carnaval de modo geral, tendo a divisão Instituto de Leitura Quindim como um parceiro. Vamos retomar um pouco desse processo, como que se deu a articulação para preparar as escolas e conseguirmos ver o que estamos presenciando aqui hoje. Bom, primeiro para dizer que essa verba é merecida para o carnaval, muito importante. Foram eles que pleitearam tanto com a deputada quanto com a prefeitura e é necessário para manter esse carnaval cada vez mais lindo. E o que a gente fez, o Instituto Quindim, o Instituto Samba, a gente ajudou a coordenar todas as oficinas que aconteceram, porque para acontecer esse desfile lindo, esses figurinos, esses adereços, a percussão, as portas-bandeiras, é necessário ensaio, é necessário oficina, construir, é necessário dar emprego e trabalho para as pessoas que estão na comunidade. E foi isso que foi feito com o recurso. Foram que elas puderam construir com amor, afeto, com dedicação, as histórias de cada escola, de cada ala. E é isso, a gente está vendo essa emoção, né? Essa riqueza aqui nessa avenida. Volney, na última dispersão agora entre a Pérola Negra e o último desfile agora, e a Nação Verde e Branco, que homenageou a livraria do Arco da Velha, nós conversávamos, enfim, com a corte e eles viam nessa possibilidade das oficinas e nessa edição de retomada, que nós não tínhamos um carnaval nesses moldes desde 2016, a possibilidade de qualificarmos o carnaval para as próximas edições. Tu acreditas numa crescente e já emendando, essas oficinas terão continuidade? Terão continuidade, a gente acredita sim numa crescente para que as escolas consigam cada vez mais produzir, estudar, porque carnaval, gente, não é sair na avenida cantando e gritando, não, tem o estudo do enredo, tem estudo histórico, né? Tem a construção, cada lantejola, cada pluma que vai em um figurino é pensado pelos aderecistas, pelo carnavalesco, é discutido isso. O carnaval é união, o carnaval é um ato de resistência, de ocupação da comunidade. Isso a gente pode dizer que a gente pode ser feliz, entendeu? Por isso que é tão incrível. As pessoas precisam, a cidade precisa. E o carnaval gera renda, o carnaval gera emprego, o carnaval faz a economia crescer. E é isso, vai crescer as escolas de samba, vão crescer
o desfile e vai crescer a economia dessa cidade. Volney, eu quero pegar a tua parte aqui de carnavalesco, o entusiasta do carnaval, melhor dizendo. Ali a nossa produção segura para o Volney uma bateria de camisas. Ele tem uma coleção de camisas de escolas, porque ele está trocando de camisa para desfilar escola por escola. E na próxima, evidentemente, tu já estarás lá vai percorrer a avenida ao contrário agora para desfilar de novo. Como é que está sendo também essa maratona? Tu que também desfilaste, participaste do Carnaval do Rio de Janeiro agora recentemente. Olha, é muito legal, a energia é muito boa, as escolas, assim, eu tenho que agradecer, Fábio, eu tenho que agradecer pela oportunidade que as escolas me deram de estar próximo delas, da comunidade me deixar com eles, trabalhar e conhecer, e é incrível. E é importante dizer que o carnaval daqui tá luxuoso, tá bonito, né? Como o Carnaval do Rio de Janeiro. Não tem a dimensão do Carnaval do Rio de Janeiro. Eu acabei de chegar lá, eu cheguei quinta-feira, eu estava lá pulando o Carnaval, seja nos blocos, na Sapucaí. E é importante dizer que o Carnaval de Caxias está dando orgulho na gente. Eu quero que o pessoal do Rio venha assistir o Carnaval de Caxias. Muito obrigado, Volney. Eu que agradeço. Bom Carnaval para todo mundo e ainda tem mais escolas e mais festa aí. Foram só 2, temos 4 escolas ainda pela frente, então bom Carnaval para nós. Obrigado, bom Carnaval. Acabamos de conversar então aqui com o Volney Canônica, ele que é presidente do Instituto de Leitura Quindim, dando sequência então a essa longa transmissão da TV Câmara que não termina, pelo contrário, ainda temos 4 escolas pela frente. Continuamos então pela TV Câmara no canal 16 da NET e pelas redes sociais. É contigo, Carnezela. Rausch, nosso repórter que está direto da pista, né, da Plácido de Castro, aqui junto ao nosso Carnaval de Rua de Caxias do Sul. A Nação Verde e Branco que acabou fazendo o seu desfile na Plácido de Castro. Já já teremos a Filhos de Jardel, que vai falar sobre clipes e filmes que marcaram a época. Quero agradecer a vereadora Sandra Boneto, que nos auxiliou nessa segunda escola do Carnaval de Caxias do Sul. Vai continuar por aqui para conferir e sambar um pouquinho mais, né, Sandra? Com certeza. Eu queria comentar que Caxias do Sul está de parabéns. Hoje a gente tem Festa das Colheitas, a gente tem Carnaval, a gente tem rock, a gente está vivendo um momento pujante da nossa cultura. E o Carnaval de Caxias retornou e está de parabéns. Muito obrigada pelo convite e Caxias do Sul só ganha investindo em cultura. Cada real que a gente investe em cultura, 4 voltam para os cofres públicos. Então a gente tem que lembrar, sim, que é necessário, carnaval é necessário, tudo que seja da cultura para a nossa cidade. Quem sabe ano que vem a gente tem uma escola da Forqueta, né? Por que não? Quem sabe, imagina, né? A gente retratar todas as coisas boas da Forqueta. Podemos da região, pensar, né? Quem sabe, né? A gastronomia, vem distribuindo um bom vinho, ia ser um espetáculo, né? Essa mistura seria fantástica. A Eloá e o Eduardo, nessa próxima escola, a gente vai dar um tempinho, né, para eles respirarem, tomar aquela aguinha. A Cris vai continuar comigo e depois do intervalo a gente vai ter também a presença do vereador Rafael Bueno, do PDT, e o Valdir dos Santos vai voltar também para nos ajudar aqui com a Filhos de Jardel, que vai falar sobre clipes e filmes que marcaram a época. A gente vai recordar de alguns. Posso falar de um? Lagoa Azul vai estar por aqui, clássico Lagoa Azul do nossa sessão. Quem não assistiu uma sessão da tarde, né, com Lagoa Azul? A gente vai para o intervalo e volta já já com a Samba no Pé, aqui na transmissão da TV Câmara Caxias do Carnaval de Caxias do Sul. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, tornou-se um dos grandes personagens da nossa história. Mas será que você sabe realmente quem ele foi? Para começar, esqueça a barba longa e os cabelos compridos.
Esta imagem foi fabricada no início da República para lhe dar a aparência de um Jesus Cristo brasileiro. A verdade é que um militar como ele, naqueles tempos, poderia ter, no máximo, um pequeno bigode, e os relatos da sua prisão confirmam que ele teve os cabelos e a barba raspados antes do enforcamento. No entanto, a causa que ele defendia era das mais importantes. Em 1789, o Brasil era apenas uma colônia de Portugal, que cobrava um imposto conhecido como quinto, ou quinto dos infernos, expressão muito utilizada na época. Na prática, 20% de todo o ouro aqui encontrado era da coroa. E mais, se os portugueses não recebessem pelo menos 1.500 quilos de ouro por ano, eles poderiam confiscar os bens da população num processo conhecido como derrama. O resultado foi o endividamento de grande parte da elite de Minas Gerais. Fazendeiros, mineradores, padres, intelectuais e militares começaram então a conspirar contra o reino português, num movimento denominado Inconfidência Mineira. Inconfidência para os portugueses, que se sentiam traídos, mas para os brasileiros a expressão mais adequada é Conjuração Mineira. Inspirado pela independência dos Estados Unidos e pelo iluminismo francês, eles pretendiam criar uma república independente e separatista, mas divergiam em relação ao fim da escravidão. O símbolo do movimento era um triângulo com a expressão liberdade ainda que tardia. Os conspiradores se reuniram e decidiram que o dia da revolta seria no mesmo dia da derrama, para obter a simpatia da população. Mas esqueceram de combinar com Joaquim Silvério Reis e mais 2 traidores que denunciaram o plano, numa espécie de delação premiada pelo perdão de suas dívidas. O governo, espertamente, suspendeu a derrama, mas abriu a devassa, uma investigação que resultaria na prisão dos envolvidos. Todos negaram a participação no movimento, menos Tiradentes. Quase 3 anos depois, 12 dos encarcerados foram condenados à morte, mas Maria I, rainha de Portugal, transformou a sentença em banimento, para não entrar em choque com a elite mineira. No entanto, manteve o enforcamento de Tiradentes, o único conspirador realmente pobre. O episódio bárbaro, em vez de intimidar a população, acabou se tornando um símbolo de resistência e luta por uma nação brasileira independente, fazendo de Tiradentes um mártir cultuado tanto pela direita como pela esquerda. Rap é compromisso, não é viagem. Essa frase é do rapper, cantor, compositor e ator brasileiro Mauro Matheus dos Santos, mais conhecido como Sabotagem, que por anos lutou para a visibilidade da vida periférica. E é com essa frase que a gente mostra como você também pode participar dessa construção. Tá na lei! Você sabia que Caxias do Sul tem o Decreto Legislativo de abril de 2011 que cria a Semana Municipal do Hip Hop? Ele tem o objetivo de valorizar a cultura de rua, as entidades e os movimentos artísticos, como o breakdance, o grafite e o rap. Essa é a Semana do Hip Hop, que ocorre todos os anos na última semana do mês de agosto. O gênero artístico é o mais escutado nas plataformas de streaming de músicas no Brasil. Por isso essa lei é tão importante. A cultura hip hop serve como forma de incentivo ao protagonismo das pessoas que reivindicam seus direitos. É a cultura da quebrada recheada de críticas e de força. O breakdance, grafite, slams culturais, batalhas de rimas, DJs e MCs, tudo isso é a Semana do Hip Hop. Agora que você já sabe que Caxias apoia os diversos movimentos culturais que surgem por meio das expressões das comunidades, venha você também conhecer esse movimento.
Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, união e reconstrução. Eu sou Marisol Santos, vereadora em segundo mandato pelo PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. E hoje eu estou aqui, no bairro São Pelegrino. De todos os lugares de Caxias do Sul, a gente tinha que escolher um para esse primeiro Fala Vereador do ano. Eu escolhi o bairro São Pelegrino, porque foi aqui que eu vivi a maior parte da minha vida. Também porque tem uma relação muito forte com algo que é importante demais na minha trajetória, na minha vida pessoal e profissional, que é a fé. A gente está no bairro onde fica um dos pontos mais visitados da cidade, a Igreja São Pelegrino, e onde eu vivi e convivi ao longo de muitos anos, eu e a minha família. Também é em São Pelegrino que fica a escola, onde eu fiz todo o meu ensino fundamental e que anos depois eu voltei para dar aula. Educação é, sem dúvida, uma pauta importantíssima no meu mandato, principalmente falando da questão da educação especial. Sempre participei da Frente Parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com autismo e também presidi a Frente Parlamentar das pessoas com altas habilidades e superdotação. Eu sei a importância da educação porque já fui professora da rede municipal, da rede privada em Caxias do Sul. Sou filha de professora, irmã de professoras e tenho esse cuidado sempre com os professores, os alunos, as comunidades escolares e as estruturas das nossas escolas. A saúde, sem dúvida nenhuma, inclusive com uma das nossas principais pautas, que é a instalação de um banco de leite em Caxias do Sul. A gente fez parte dessa luta, deve ser inaugurada ainda esse ano no Hospital Geral. A vereadora Marisol Santos é uma pessoa muito dedicada àquilo que ela acredita. Sem dúvida nenhuma, alguém que se esforça e que se dedica 100% para as pautas da nossa cidade. Eu sou jornalista de formação, relações públicas, fui professora, sou tradicionalista, fui primeira prenda do Rio Grande do Sul e tenho certeza que em todos esses momentos da minha trajetória as pessoas puderam contar com alguém que tem muita vontade de fazer, se dedica de verdade, trabalha, dá a mão, encaminha e segue até que se consigam os melhores resultados. Quando eu comecei como vereadora na legislatura passada, nós já éramos uma bancada inédita, histórica, 5 mulheres. Hoje, como eu chamei desde o dia da eleição, nós somos a Casa das 7 Mulheres e isso me deixa muito feliz, porque as pautas femininas precisam ser trabalhadas nos legislativos. Mas, acima de tudo, qualquer pauta da cidade precisa ser vista com o olhar das mulheres. Bom, o que Caxias pode esperar da vereadora Marisol? Muito trabalho sempre. E pode fazer contato conosco de todas as formas. O nosso gabinete fica sempre de portas abertas, mas também pode entrar em contato pelas redes sociais, pode nos chamar presencialmente. Eu gosto muito de estar junto com as pessoas, de ouvir as pessoas, de receber no gabinete, mas também de ir até a casa, de caminhar pelos bairros, de entender as reais dificuldades, porque só assim a gente consegue encaminhar de verdade e buscar a solução dos problemas. Esse é o papel do vereador. Caxias do Sul. Caxias da história. De muitas mãos. Caxias do sabor. Da uva. Da fé. Caxias do mundo. Dos negócios. Do compartilhar. Da descoberta. Da festa. Você é nosso convidado para descobrir a sua Caxias do Sul. Do Brasil, do mundo. Hoje eu venho contar a minha história. E olha que tenho muita coisa para falar. Nasci no coração da cidade, na avenida caxiense mais famosa, a Júlio de Castilhos. Apesar da minha casa nova não ter ainda nem 30 anos, eu já sou bem velhinha, uma centenária. Minhas raízes datam o ano de 1892, quando Caxias do Sul ainda engatinhava. É, gente, isso mesmo, tenho 132 anos de vida.
Desde então, acompanhei de perto o crescimento dessa terra, me transformando junto com ela. Vi passar por aqui prefeitos, vereadores, líderes comunitários e tantos outros que contribuíram para ser o que eu e você somos hoje. Se eu fosse me descrever, diria que sou imponente. Tenho características clássicas e modernas. Reflito a essência de nossa Caxias, que honra tradições, mas que mantém os olhos voltados para o futuro. Na minha casa tem videiras, meu quintal é o Parque dos Macaquinhos e minha vizinha mais próxima é a prefeitura. E aí, já descobriu quem eu sou? Eu sou a voz das cidadãs e dos cidadãos caxienses que ecoam e ganham vida. Eu sou a democracia, eu sou você e uma cidade inteira. Eu sou a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. O nome dessa rua de hoje é o 18 do Forte, uma via que corta o centro da cidade sentido leste a oeste. Mas e aí, você sabe o que significa esse nome? Por que a rua O 18 do Forte tem esse nome? Alternativa A. Eram 18 fortões que moravam nessa rua no início do século XVIII. Alternativa B. 18 soldados viviam em um forte em Caxias e foram condecorados. Alternativa C. Na colonização de Caxias foram construídos 18 fortes espalhados pela cidade. E alternativa D. Em homenagem ao movimento tenentista do 18 do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Acho que a alternativa é C. Eu chutaria que é a D. A D? Faz sentido. É a última. Letra D também? Eu acho que é a última alternativa. Alternativa D? Sim. Tem certeza? Não, mas eu acho que é. Alternativa C? Tem certeza? Agora não tenho mais. E a resposta tá certa, é a alternativa D. É em homenagem ao movimento tenentista do 18 do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Alternativa D? Sim. Resposta certa, é isso aí. D. É em homenagem ao movimento tenentista do 18 do Forte, no Rio de Janeiro. Mas foi pela lógica, tá? Não? Eu sabia, meu instinto estava falando. Nossa! Quem diria, né? Ela recebe este nome em homenagem ao movimento tenentista dos 18 do Forte de Copacabana, ocorrido em 5 de julho de 1922. O tenente Siqueira Campos e um grupo de militares rebeldes pegaram armas e marcharam pela rua em direção ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. A revolta foi provocada pelas fraudes eleitorais que ocorriam no Brasil na época da República Velha e pela derrota do candidato Nilo Peçanha na eleição presidencial daquele ano. Durante a marcha, vários militares desistiram, ficando apenas 17 deles, que receberam apoio de um civil, formando então um grupo conhecido como os 18 do Forte. A história da rua se mistura com o desenvolvimento da cidade. Ela é palco da gastronomia, do comércio e das escolas. Já foi trajeto importante de produtos que saíam daqui, da antiga metalúrgica Abramo Eberle. Mas você sabia que ela só recebeu esse nome em 1931? Foi durante o governo do prefeito Miguel Muratori. E outra curiosidade é que esse trecho aqui, esquina com a Visconde de Pelotas, era o famoso trecho conhecido por Lomba da Usina. Em 12 de março de 1950, ocorreu a histórica corrida de carrinhos de lomba. A atração da cidade era organizada pelo Departamento de Esportes da Rádio Caxias. A ideia era fazer propaganda para a Festa da Uva do mesmo ano. E se você quer saber o motivo do nome de outras ruas da cidade, fique ligado na programação da TV Câmara e no nosso canal do YouTube. Até mais, gente! Amanhã é dia de branco. Essa expressão remete ao Brasil da época dos escravos, quando era comum qualificar as pessoas com adjetivos positivos ou negativos de acordo com a cor da pele. A pessoa negra seria aquela preguiçosa, que faz corpo mole, e a pessoa branca seria quem realmente trabalha. Por isso, em vez de dia de branco, fale dia de trabalho, ou simplesmente exclua a expressão do vocabulário.
direto da Plácido de Castro para o desfile da terceira escola de samba, Filhos de Jardel, que vai contar a história de filmes e clipes que marcaram época. O cinema vai ser o destaque principal da Filhos de Jardel. Tem diversos filmes que a gente vai relembrar aqui na tela da TV da Câmara Caxias, quem nos acompanha também pelas redes sociais. Agora eu vou apresentar os convidados que estarão comigo nesse desfile da Filhos de Jardel. Vereador Rafael Bueno, do PDT, o homem que gosta de uma música, né? A gente chama ele lá do rei do Panela Velha, né? Grande, obrigado, Rafa, pela presença. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, Fabinho, e o pessoal que está nos acompanhando nessa noite espetacular. O retorno da população no lugar que ela deve ocupar, no centro da cidade, na avenida. E para nós, do PDT, é uma grande alegria, Fábio, porque a Plácido de Castro foi assaltada na época do Alceu Barbosa Velha. E o primeiro carnaval aqui foi na administração do Alceu, e simbólico na Maesa, que é uma luta nossa para que a gente possa transformar num grande espaço multiuso. E o carnaval faz parte desse contexto. Que a retomada, né, vereador, do Carnaval de Rua de Caxias do Sul seja para sempre. Que não tenhamos um absurdo, né, de governos que acabam aí deturpando o que é a cultura e o que é a cultura de rua, a cultura da comunidade de Caxias do Sul. Investir em cultura é investir em cidadania, em lazer, em saúde, né, mas principalmente nas famílias. Olha que bonito, o povo ocupando a rua, que é de seu direito ocupar esse espaço público. Exatamente. Também como novidade agora aqui o Hernani Viana, doutorando em turismo e hospitalidade pela Universidade de Caxias do Sul. A gente pode acompanhar também um documentário que o Hernani fez sobre o carnaval, que rodou durante a programação da TV Câmara. Hernani, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação imensa poder ter sido convidado a estar aqui presente. E o documentário foi lançado em 2021 e não é precisamente sobre o carnaval, é sobre o Mestre Bratata e todo o entorno dele que o constituiu. E é uma alegria imensa ele estar dentro da programação da TV Câmara. O Valdir está de volta também. Qual que é a expectativa para Filhos de Jardel, que traz aí clipes, filmes que marcaram a época, Valdir? Vamos ligar aqui o microfone do Valdir. Vamos, agora sim. Eu tenho grande expectativa porque o tema é riquíssimo, o tema é envolvente e qualquer detalhe de um filme pode se transformar numa rica peça, num rico tema de uma ala, né? Às vezes um simples detalhe, mas eu acredito que Filhos de Jardel é uma escola antiga, uma escola que tem um compromisso com a realidade, um compromisso com a verdade, com a sua própria verdade. E isso tem que aparecer aonde? Na passarela. A passarela é o universo maior que uma escola de samba pode ter. A gente sai dos livros, Cris Ferronato, né, dos livros do Bloco da Velha, agora a gente vai para os filmes, para os clipes, né? Essa questão do carnaval que a gente acaba na imaginação e fluindo, né, e navegando por diversos pontos. Vamos refazer aqui, não está funcionando o microfone da... Não está funcionando aqui o microfone da Cris, vamos ver se agora a gente consegue. Vamos lá, Cris. Vamos ver? Esse aumentou muito. Mas acho que vai, né? Tá rolando, sim. Eu ia dizer que eu acho que o Filhos do Jardel profetizou a relação do cinema, do Oscar com o carnaval, né? Abriu alas aí, Fernanda Torres, Walter Salles, Ainda Estou Aqui, e trazem esse tema que fez a fusão, né? De brasilidade incrível nesse momento, um filme maravilhoso do Walter Salles, e esse tema de um cinema que faz história no mundo inteiro, né? O cinema faz história.
Exatamente. Vamos continuar com a movimentação da nossa equipe da TV Câmara na pista aqui da Plácido de Castro. Fábio Rauch tem as informações, a movimentação, falando sobre o Carnaval de Caxias do Sul. Fábio Rauch traz aí as informações, a movimentação com as pessoas que estão também na organização do Carnaval, Fábio. Fábio, dando sequência aqui à cobertura, estamos com a Karine Turelli, ela que é diretora de Arte e Cultura Popular e esteve diretamente envolvida na organização aqui do evento. E nós estamos vendo essa maravilha que são os desfiles aqui. Queria te ouvir, Karine, como que foi o processo todo de organização? E nós sabemos que começou há muitos meses. E agora com esse espetáculo maravilhoso. Então, exatamente isso. A gente inicia dentro da Secretaria da Cultura, juntando uma grande equipe, mas a gente tem o envolvimento de diversas secretarias e autarquias da cidade. Hoje nós temos cerca de 150 profissionais trabalhando só na organização do evento, entre SAMAI, SAMU, Brigada Militar, Guarda Municipal, CODECA e a própria estrutura da Prefeitura com diversas secretarias. Então, assim, é um esforço bem grande de toda a administração pública e envolver toda essa gente trabalhando e fazer isso tudo funcionar. Fora isso, nós temos todas as contratações de serviço, coberturas, palcos, sonorização, iluminação, banheiros químicos. Então, realmente é um grande esforço de muita gente para que a noite funcione dessa forma e seja uma alegria para todo mundo. Karine, outro fator, há um processo de retomada e evidentemente que há um aumento de expectativa pela continuidade do evento e de qualificação. Tivemos oficinas, uma série de investimentos, tanto da Prefeitura quanto de emendas parlamentares da deputada Denise Pessoa, enfim. Mas do ponto de vista da organização, vocês veem como a continuidade do Carnaval? Então, nós iniciamos essa retomada em 2023 com um festival homenageando os protagonistas do Carnaval de Caxias. Foi um primeiro passo. No ano passado, nós tivemos um pré-desfile, dá pra gente comentar assim, e a gente teve um processo de co-investimento do governo do estado e do município para ter este evento no ano passado. E tivemos a participação de 4 escolas, ainda num formato bem minimizado. Então, estamos dando passos largos, eu diria, para essa retomada. Este ano, então, a gente consegue já trazer 6 escolas realmente num formato de desfile de verdade, né? Não estamos ainda com concurso, mas a partir do ano que vem já retomamos o formato concurso. É uma retomada aos poucos, mas com passos bem largos. Muito obrigado, então. Acabamos de conversar, então, aqui com a Karine Turelli, ela que é diretora de Arte e Cultura Popular, e agora vem comigo aqui o nosso vereador licenciado da casa, também secretário, Wagner Petrini, está aqui com o seu menino dormindo no colo. Petrini, como é que é essa sensação de estar aqui? Fábio, obrigado pelo carinho também e primeiro parabenizar a Câmara de Caxias do Sul por estar transmitindo ao vivo pela primeira vez todo o Carnaval de Caxias de forma intensiva. Estou com meu filho aqui esgotado, portanto que vem aproveitando desde de tarde e hoje a gente vê a volta do desfile das escolas de samba aqui do nosso município. Isso é muito importante, além da questão da cultura, é muito importante para a economia do município. Então eu, como vereador, estou aqui prestigiando e tudo que eu puder para fazer, para defender eventos gratuitos e principalmente como a cultura que é o Carnaval, o meu mandato, ele vai servir para isso também. Vereador, eu fiz menção e até uma certa confusão, porque o senhor estava no Executivo, na gestão anterior e é reeleito vereador da nossa casa, mas o senhor, de certo modo, também teve envolvimento nesse processo, ainda que em pasta não atinente à cultura. Mas como é que o senhor pôde verificar também o preparo do município para a organização desse evento e com o apoio da Câmara de Vereadores, por consequência? Temos uma transmissão ao vivo hoje de todo o evento. Essa mobilização começou ontem, a transmissão começou por volta de 8 da noite, nós estamos entrando à madrugada. Como é que o senhor verifica toda essa mobilização da cidade em torno do maior evento de
digamos assim, popular da cidade. Exato, sim, eu sigo vereador, né, Fábio? Vice-líder do governo agora, tive a oportunidade de ser secretário e como vice-presidente da Câmara de Vereadores também, tenho que parabenizar o meu colega vereador, Lucas Carenhato, presidente que colocou a Câmara à disposição justamente para fazer todo esse trabalho, mostrar para quem não tem oportunidade de vir até aqui, mostrar pela televisão, outros colegas vereadores que também estão aqui participando, ajudando, e o município sim, com toda a dificuldade que tem, toda a dificuldade que passou, conseguiu colocar a verba nas escolas de samba para que as pessoas também consigam se movimentar, se preparar a decoração, preparar toda a questão do treinamento que vem antes, a estrutura, policiamento, guarda municipal. Então a prefeitura fez o seu papel e eu, como vereador parlamentar, eu vou continuar apoiando e também cobrando, pedindo que a prefeitura cada vez mais invista na cultura no nosso município. Vereador Petrini, vou pedir que o senhor então agora reitere o convite para que as pessoas continuem acompanhando a nossa transmissão ao vivo agora com a Escola Filhos de Jardel. Com certeza, quem está em casa nos acompanhando, a terceira escola desfilar, é importante, quem puder, vai longe, vem para cá, é gratuito e quem não puder nos acompanha pela TV e apoia a cultura em nosso município. Mais cultura, mais lazer, menos fila nos hospitais. Muito obrigado, vereador. Acabamos de conversar então aqui com o vereador Wagner Petrini do PSB, dando todo esse panorama da movimentação aqui na avenida, no momento em que a Escola Filhos de Jardel evolui pela avenida, dando todo o brilhantismo para a nossa transmissão aqui, tanto pela TV Câmara quanto pelas redes sociais da casa. É contigo, Fábio Carnezella. Obrigado, Fábio Rauch, o nosso Wagner Petrini, o moleque, vereador, vice-presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. O cara que mete um bloco também em Caxias do Sul, bloco da molecada, né, Rafael? Foi convidado esse ano? Esse ano eu não fui convidado pelo moleque, né? Mas a gente está aqui na Plástico de Castro, retomando o carnaval 8 anos depois de um governo tenebroso que acabou com a cultura em Caxias e agora com a Secretaria de Cultura, o prefeito Adiló, vice-nespo e principalmente a Tati, secretária da Cultura e também a TV Câmara agora dando voz à população. Isso é muito importante, eu estou muito feliz trazendo a família para participar desse momento histórico que o povo só assiste muitas vezes só pela Globo, Rio de Janeiro, São Paulo, mas nós temos aqui na nossa cidade, aqui no coração de Caxias, no Complexo da Maesa, na Plácido de Castro. O nosso sonho é voltar, quem sabe, ter as 16 escolas novamente, o nosso acesso, né, essa possibilidade. Valdir, daqui a pouquinho a gente já conversa mais, eu vou movimentar a Carol Dallagnol, que está com um também dos grandes incentivadores do Carnaval de Caxias do Sul. Carol. Oi, Carnezella, de fato, um dos grandes. Eu vi no Santos, participa de carnaval há anos em Caxias do Sul. O que simboliza essa retomada do desfile após 8 anos? O significado de tudo isso é a construção de uma longa história de Caxias, né? O carnaval, ele passou pelos clubes, o surgimento das escolas, hoje os blocos e também a retomada das escolas de samba. A importância disso porque é a maior cultura brasileira, a maior manifestação popular do país e Caxias não pode ficar fora disso. Uma cidade acolhedora como é, rica nos processos culturais. E o carnaval das escolas de samba não pode ficar fora porque é um segmento que atende preferencialmente as comunidades menos favorecidas, menos atendidas, com os incentivos culturais. E a população de verdade mostrando aquilo que sabe fazer, na sua simplicidade, mas com a sua alegria, transbordar de felicidade. Tem um simbolismo muito grande o carnaval, né? De se fantasiar. Eu posso fazer o meu próprio teatro. Não, tá lindo mesmo, eu vi. E a gente tem toda uma organização, até inclusive a sala, aquela área da alimentação com os food trucks. Enfim, tem uma organização e a gente percebe um público,
né? Um público que lotou aqui dos dois lados, né? Sim, o público se fez presente, está chegando ainda aqui na avenida. E o carnaval tem isso, a cadeia produtiva do carnaval. A gente pode identificar mais de 20 profissões e muitas matérias-primas imprimidas dentro do carnaval. Aqui nós temos hoje diversos formatos de ambulantes comercializando. O entorno todo está movimentado e isso é uma quantificação importante para o Carnaval de Caxias. Quantas vezes as pessoas falam, mas o Carnaval é desnecessário. Não é desnecessário. O Carnaval é necessário, porque são mais de 5 mil pessoas envolvidas diretos nas escolas de samba. E a gente pode aqui ter, com certeza, mais de 10 mil pessoas prestigiando essa noite. Nós vamos sim retomar com muita garra, com muita força, aquele carnaval que se encerrou lá em 2016. A partir do ano que vem, com o concurso também acontecendo, isso também motiva, né? Eu costumo dizer que o carnaval ele tem um pouco da ideia do futebol, porque cada um monta seu time e vem para a avenida para disputar os seus quesitos, suas fantasias, a sua harmonia, o seu som do tambor da melhor forma que conseguir, né? Eu vindo para encerrar nossa entrevista, você é o diretor de carnaval da Escola São Vicente, que é a última que desfila às 2 horas da manhã. O pique vai seguir até lá, né, o teu, porque eu vejo que tu não para de caminhar para um lado e para o outro, né? Eu sou diretor de carnaval da São Vicente, mas estou aqui também contribuindo com o geral do carnaval, com aquela experiência que a gente tem, é importante que a gente contribua, né? E a Escola São Vicente vem sim, com muita surpresa para a avenida, vale a pena o público ficar, quem está em casa vale a pena vir para cá ainda, para ver a São Vicente passar na avenida. A gente está muito motivado por todo o processo de construção, investindo na formação dentro da comunidade, bastante trabalho, assim, um trabalho alegre, bacana de se fazer dentro da comunidade, e esse resultado a gente vai mostrar aqui na avenida. Fica o convite, obrigada, viu, Elvino? Fica o convite, viu, gente? A Escola São Vicente é a última que entra às 2 horas da manhã e a gente vai estar aqui transmitindo tudo isso para vocês. Carnizela, é contigo? Exatamente, o Elvino que inclusive promete uma surpresa na ala das baianas para o desfile da São Vicente, que é a última agremiação a desfilar aqui na Plácido de Castro. Vamos para a apresentação então do logo da Escola Filhos de Jardel, que está chegando para se apresentar na Plácido de Castro. Vamos conhecer Filhos de Jardel. No escuro do cinema, vamos viajar. Sucesso na tela, vai emocionar. Brilham estrelas no céu e o Oscar do Carnaval vai pros Filhos de Jardel. Acadêmicos do Filho de Jardel, que se apresenta a partir de agora aqui na Plácido de Castro, a ficha técnica, como é que vem a escola que vai apresentar filmes e clipes da Plácido de Castro. O intérprete da escola é Roberto Costa, o mestre de... A fundação da escola é dia 1º de fevereiro de 2001. As cores verde, preto e branco. O presidente é o Simeão Vargas. O carnavalesco é o Fernando Gomes. O intérprete é o Lucas Nascimento. Mestre de bateria, Kleber Thomas Viegas e David Thomas Viegas na dupla. Casal de mestre sala e porta-bandeira, o Thiago, o Tica e a Fernanda Costa. Tá aí então a Filhos de Jardel, que chega para desfilar na Plácido de Castro, vão trazendo clipes e filmes que marcaram época, o cinema que vai chegar aqui na avenida. Vamos com as imagens, a expectativa é bastante grande, né, Valdir? Porque o tema, ele pode ser interpretado aí de várias maneiras, né? Certamente, é um grande tema, uma excelente escolha, porque cada filme são milhões de imagens, milhões de momentos. Qualquer um pode gerar o tema de uma ala, o discurso,
a interrogação seja profunda. Mas o cinema mais rico é só a música mesmo. E o sambinha deles está bom. O sambinha deles está bom. Está bem gostoso. E outra coisa, eu acho as pessoas, uma pequena correção, as pessoas dizem trabalhar na avenida. Nós não temos avenida. Só tivemos desfile na avenida na década de 70, quando o carnaval era na Avenida Júlio. Nós temos ruas, e aqui eu chamaria de a pista de carnaval, né? A pista de rolamento de toda a euforia, de toda a estrutura de uma escola de samba. É um espaço cenográfico, é um espaço sagrado, um espaço que nesse momento ele é uma pista de dança, é uma pista de show, é um palco gigante. Quem sabe a gente transforma a Avenida Plácido de Castro no futuro, né, Rafael? Eu concordo contigo, mas quando o prefeito Alceu asfaltou essa rua e disse que a festa da uva seria aqui, o carnaval, foi marginalizado. Porque quando o investimento em cultura, através de dinheiro público, é marginalizado. Então nós precisamos trazer para a rua aquilo que é do povo. Eu concordo contigo. Eu concordo contigo também. O Brizola, quando fez a Sapucaí, teve crítica, mas hoje o Rio de Janeiro se sustenta pela Sapucaí. E nós podemos transformar a Maesa e a Plácido de Castro como a economia de Caxias. Mas eu concordo com isso, só não acho engraçado chamar de avenida uma rua que não é avenida. Que a avenida tem que ter canteiro central. Isso é o conceito mundial de urbanismo. A única avenida que nós temos, nem a Avenida Itália não é avenida, é Rua Itália. Né? Mas uma boa pedida para a gente mudar, então. Claro. Não, mas eu acho que esse é o espaço, na minha opinião, esse é o espaço ideal para o desfile. Em primeiro lugar, ele tem um nível bem equilibrado, certo? Ele não tem o incômodo da pedra, do asfalto, do calçamento. Em segundo lugar, ele acolhe bem qualquer tamanho de escola. Porque as nossas escolas não são grandes. Nós não precisamos de espaços monumentais para mostrar uma coisa pequena. Eu prefiro mostrar uma coisa que se torne grandiosa num pequeno espaço, mas que seja grande o conteúdo, não a forma. Vamos apresentar então o samba enredo da Filhos de Jardel, que chega na avenida, ou melhor, na Rua Plácido de Castro, aqui em Caxias do Sul. Samba enredo da Filhos de Jardel. No escuro do cinema, vamos viajar. Sucesso na tela, vai emocionar. Brilham estrelas no céu e o Oscar do Carnaval vai pros Filhos de Jardel. O Oscar vai para Filhos de Jardel, um dos trechos do samba que está se aproximando aqui da avenida. A comissão de frente, Hernani e Cris, já traz um grande sucesso, um clipe de Michael Jackson, né? Vai ser a representação dessa comissão de frente lá de 1983, o ano que eu nasci, né? Era o ano do clipe de Michael Jackson, né? Então começa já com uma grande referência e o clipe do Michael Jackson, que veio para mudar a questão também dos clipes musicais na cena mundial. Eu fiz um levantamento dos últimos sambas enredos que a Jardel vinha trabalhando ao longo dos anos, e não é a primeira vez que ela trabalha com filmes. Em 2016 eles trabalharam um sonho de ficção que é abordando Star Wars, enfim, filmes de ficção científica. Em 2005, em 2004, em 2006 eles trabalharam Troia. Enfim, o Simeão ele trabalha muito a questão do cinema, da negritude e da questão dos elementos também, que eles fizeram ele levar o prêmio em 2008. Eles foram campeões do Carnaval em 2008 com um tema sobre as fontes renováveis de energia. Então o cinema está muito presente na letra do Simeão. A expectativa é muito forte porque vem, por exemplo, vou citar alguns dos filmes que serão retratados nas alas, né? Terá A Dama de Vermelho, A Convenção das Bruxas,
clássico Vento Levou. Também teremos aqui a representação da Globeleza, né, que é uma tradicional do carnaval, né, que é um personagem que se formou do carnaval a partir das transmissões da Rede Globo. Também teremos o Coringa, a Corte Mirim vem com o Futuro da Manhã, representando os filmes da Disney, que é uma grande produtora de filmes. Teremos A Noiva e o Cadáver, As Luzes da Ribalta, Brilham Estrelas lá no Céu e outros tantos que serão representados aqui na avenida. Então a expectativa é muito forte, Cris. Então, e eles abrem com um Thriller do Michael Jackson, que é um clipe que virou filme. Que virou filme que virou clipe. E de uma figura que é uma referência mundial na sua arte, que invadiu o mundo, junto com uma outra figura, que é o Quincy Jones, faleceu ano passado, que é um mestre da composição, da produção musical. O Michael Jackson existe como ele é por causa, existiu, né? Por causa do Quincy Jones, e o Thriller foi lançado assim. Então, é muito simbólico começar com esse tema, com esse filme, né, videoclipe. A gente já vê, né, agora na tela, o pessoal está acompanhando, Mestre Sala e Porta-Bandeiras vem lindamente, hein, Valdir? Olha, uma das minhas paixões do carnaval são a comissão de frente, Mestre Sala e as baianas, a ala das baianas. Eu enlouqueço quando vejo uma boa ala de baiana, quando vejo um Mestre Sala e uma porta-bandeira com garbo, com elegância, com uma dignidade incrível. E eu acho que a maior representação da raça em momentos de eufemismo no carnaval é o Mestre Sala e a porta-bandeira. Não adianta, não tem quem tenha mais charme do que eles. Naquele momento eles são a escola inteira e ao mesmo tempo apenas um casal. Vamos curtir então um pouquinho do samba, da apresentação, da evolução da Filhos de Jardel. Essa vai ser história no tempo e fala ilusão. Vamos gargalhar, vamos sorrir, a comédia sempre a nos divertir. Vamos junto, desde o tempo da brilhante, a música sempre selo, meu presidente. Só pessoal, vamos cantar essa linda melodia da tela. Não pega, a vida vai. Vamos junto, sai do chão e já revolta. Nunca vamos apagar no escuro do cinema. Vamos viajar, sucesso na tela vai emocionar. Brilham estrelas no céu e o Oscar do carnaval vai pro Filho de Jardel. Vai na folia, que emoção, marcando vidas, trazendo lembranças, uma lágrima no olhar, colorido, preto e branco, faz esse novo sonhar, aventura, uma explosão, corre pra lá e pra cá, perseguição, o monstro vai te pegar, não adianta correr, herói ou vilão. Corre pra lá e pra cá, perseguição, o monstro vai te pegar, não adianta correr, herói ou vilão. Quem é você? Que o vento levou, mas não apagou essa baixa história. Baila no tempo e fala a ilusão. Vamos gargalhar. É a Filhos de Jardel, evoluindo pela Plácido de Castro, com a sua comissão de frente, que representa o clipe tradicional de Michael Jackson. Depois a gente vai ver alguns filmes também nas alas que retratam o cinema mundial. Temos aí A Dama de Vermelho,
temos Convenção das Bruxas. Dama de Vermelho me lembra a música também, né, amigo Rafael Bueno? Tradicional dos bailões. E essa música na Rádio Viva o povo te pede muito, né, Fabinho? Toco bastante lá na Rádio Viva também a Dama de Vermelho, né? É clássica, que foi interpretado por vários, né, cantores. Bruno Marrone, Joaquim Manuel, a Dama de Vermelho, entre outros. Sou bom no sertanejo, 18 anos de Viva, né? Então a gente sabe, de música sertaneja a gente entende. Tá chegando o Filhos de Jardel com a sua comissão de frente aqui na Plácido de Castro. Pelo que a gente percebe, né, vem aí evoluindo com tranquilidade também a escola. Vamos ver o que prepara a bateria, se terá a sua tradicional paradinha, se terá o recuo ou não. Cada escola tem a sua interpretação de como irá fazer o desfile, né? Hernani, por enquanto a gente vê a bateria aí que representa o filme Coringa, a gente vê inclusive o rosto pintado dos integrantes, inclusive o integrante mirim, né? O Coringa da bateria, um filme tradicional que vem aí muito bem representado. O Coringa, que é um filme que ganhou as telas, né? Um grande sucesso de bilheteria, né? Os filmes selecionados para compor as alas das escolas são filmes campeões, né? Para não ter erro, né? Para não ter erro, de acertar na audiência. E o Coringa alcançou o público juvenil muito fortemente, né? Então, não só pelo desafio que o Coringa representou, não só no filme, mas de desorganizar a sociedade, né? Da forma como o personagem aparece no filme, né? A sua loucura controlada, enfim. A comissão de frente que se aproxima aqui, que a gente pode perceber muito bem caracterizada, né? A comissão de frente que está, neste momento, fazendo a sua apresentação aqui no desfile. Tá linda realmente, não só a fantasia, mas também como a interpretação. No cinema, vamos viajar, sucesso na tela, vai emocionar. Vamos com a nossa repórter Carol Dallagnol, que está com os personagens do desfile, o Coringa, Carol. Isso mesmo, eu escutei você falando do Coringa e eu vim atrás dele, ó. Coringa, o desafio de comandar uma bateria que é um coração de uma escola de samba. Em curto tempo, 20 dias, 16 ensaios, é complicado, vai dar certo. E essa retomada, ó gente, a gente vai lidando, né? Olha aqui, olha o fio passando. A gente tem criança envolvida, mulheres, homens, bateria é isso mesmo, né? É o que tem. Obrigada. Obrigado, Carol. A Carol Dallagnol se movimentando. Quase que atrapalha o mestre de bateria, né? Quase que ela faz atravessar a bateria, entrevistando o Coringa, Valdir. Pois é, eu queria chamar a atenção de um detalhe da comissão de frente. Quando Michael Jackson esteve no Brasil, ele visitou uma favela, não me lembro se é a Rocinha. A Rocinha. E foi um momento... Depois esteve na Bahia também, né? No Pelourinho. Mas primeiro foi no Rio de Janeiro. Foi notícia no mundo inteiro. Eu acho que os personagens vestidos como quase que mendigos ou favelados é uma referência a isso. Mas de qualquer maneira, esteticamente é muito bonito. Tem um conflito entre a imagem de Michael Jackson e a dos figurantes da comissão de frente. E uma pergunta que eu faço, tem número mínimo para a comissão de frente? Não tem esse aqui, né, nesse desfile que é só uma apresentação, não vai ser escolhida a campeã, a vice, só alguns quesitos que vão ser premiados. Então as escolas têm a liberdade, a única exigência realmente é para o número de alas e ter bateria, ter comissão de frente e respeitar até 50 minutos do desfile, são alguns dos critérios, né? Em Porto Alegre, no critério competitivo, a abertura de alas ela não conta pontos. E daí eles investem pouco nesse quesito.
Em outras competições é critério avaliativo forte. E a comissão de frente, principalmente o Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro, elas, ao contrário, estão extremamente sendo bem avaliadas e tem todo um segmento voltado para a comissão de frente, né? Extremamente tecnológico e artístico, né? Então tem essa preocupação, que é a primeira cara da escola. É um requinte tecnológico, um requinte de concepção de cores, de coreografias ousadíssimas e recursos que surpreendem a gente, né? E eu acho que dá um impacto, o primeiro impacto, como tu diz, o primeiro olhar. E a gente se apaixona e fica esperando mais e mais e mais e mais. E isso é bom, porque quando a escola acredita que a sua comissão de frente é forte, é porque atrás vem mais grupos ou segmentos também fortes. A porta-estandarte não poderia estar de outra cor, ela representa a dama de vermelho e traz o pavilhão da escola, né? Traz o escudo da escola, a porta-estandarte da Filhos de Jardel. Vamos voltar com a Carol Dallagnol, que está com os integrantes da Filhos de Jardel. Carol! Cadizela, eu tô aqui na ala do Pânico, um filme que inclusive eu assisti muitas e muitas vezes. É a primeira vez desfilando? É. E tá gostando? Tô muito emocionada. Qual é a emoção que tem de passar na rua Plácido de Castro? É muito importante pra mim, porque foi a minha mãe que fez essa ala e agora minha mãe tá no hospital e a gente tá aqui fazendo por ela. Ai, que bonito. Como é que é o teu nome? Kali. Kali, obrigada, viu? Melhoras pra tua mãe. Gente, é isso, todo mundo envolvido, tem um monte de criança, inclusive, nas alas, também desfilando. Cada vez a gente traz uma história aí envolvendo o carnaval. Contigo, Carnizela. Obrigado, Carol. E tá aqui na nossa frente do estúdio da TV Câmara Caxias, uma grande máquina filmadora aqui hoje. E que tem uma projeção de luz, né? Tem uma projeção de luz, Cris. Essa representação tem a Dama de Vermelho e tá chegando a ala da Baiana com a Convenção das Bruxas. Exato. Esse projetor antigo de cinema, a nossa Dama de Vermelho, Kelly LeBrock, do filme Dama de Vermelho, maravilhosa. A Dama de Vermelho com o estandarte da Academia, a Filhos de Jardel, fazendo a apresentação. É verdade, o projetor, o velho projetor de cinema, né? Da sala de cinema, né? Ainda na época do filme de rolo, né? Exatamente. E do Olha cinema só. mudo. Cinema mudo. Vai chegar o Chaplin no final, exatamente. Né? Está em pauta. Agora, Fábio, deixa eu falar um negócio. Essa coisa do Carnaval do Rio e da suntuosidade, eu sempre pensei, Disneyland, uma mega produção, as pessoas vão e investem em turismo e lazer. O Carnaval do Rio de Janeiro é uma Disney nova por ano, não é a mesma coisa toda vez. E é uma comunidade inteira fazendo daquilo o maior show da Terra. Mas não era sempre assim. O Carnaval do Rio ficou assim. Ele começou na comunidade, no bairro. Na década de 60, o Carnaval do Rio já tinha escolas com 3, 4 mil componentes. Né? Só que não tinha o adereço maior de hoje das escolas, que eram os carros alegóricos. Eram tripés. Tipo um carrinho de supermercado. Tipo esses tripés que tem as câmeras, assim, com rodinhas. Só cabia uma pessoa em cima. Aí um cara chamado Arlindo Rodrigues, que era um carnavalesco, não me lembro se era da Imperatriz, leopoldinense, ele veio a Caxias a convite da Maria Orne, que era secretária de turismo, teve um seminário sobre carnaval e ele conheceu os carros alegóricos da Festa da Uva. E aí ele foi para o Rio e aplicou os carros alegóricos da Festa da Uva nas escolas de samba do Rio. Isso é uma verdade que ninguém pode contestar, porque é verdade. Foi isso que aconteceu. Caxias do Sul sendo referência. Lembrando que a primeira transmissão em cores também da TV foi em Caxias do Sul durante o desfile da Festa da Uva. Depois a Vânia pode me ajudar a lembrar o ano que ocorreu. 1972. 1972, né? 1972 que ocorreu essa transmissão. Vamos curtir um pouquinho do desfile da Filhos de Jardel. Não adianta correr, herói ou vilão. Quem é você? Foi amor! Amor que o vento levou, mas não apagou.
essa paixão. História que vai lá no tempo, que nova ilusão. Vamos gargalhar, vamos sorrir, a comédia sempre a nos divertir. Desde o tempo da brilhantina, a música sempre assim. Sobe o som, solta o som, vamos cantar essa linda melodia. Na tela, tão bela, a vida vai eternizar. Sai do chão, nunca vamos embora. No escuro do cinema, vamos viajar. Sucesso na tela, vai emocionar. Brilha de estrela no céu, e o Oscar do carnaval vai pro Círio de Jardel. No escuro do cinema, vamos viajar. Sucesso na tela, vai emocionar. Brilham estrelas no céu, e o Oscar do carnaval vai pro Círio de Jardel. No vestibular vai começar, arte forte o coração. É a Filhos de Jardel. A Filhos de Jardel desfilando aqui na Plácido de Castro. Colorido, preto e branco, vai, sai do chão. A abertura, o maior, vai pra lá e pra cá. O casal de passista que veio em frente, o casal de passistas que veio em frente à bateria representa a Globeleza e os paparazzis. Também a bateria tem aí o Coringa, o grande filme Coringa, se aproxima juntamente com os intérpretes do samba do Filhos de Jardel. Amor, e o vento levou, mas não apagou essa paixão. Histórias que bailam no tempo, que bala ilusão. Vamos gargalhar, vamos sorrir, a comédia sempre a nos divertir. Desde o tempo da brilhantina, a música sempre. Alô, meu presidente! Solta o som, vamos cantar essa linda melodia. A tela tão bela, a vida vai eternizar. E a luz está me faltar, nunca vou se apagar. É a Filhos de Jardel fazendo a apresentação aqui na Plácido de Castro, Valdir. É surpreendente a qualidade do samba. Eu fico encantado porque a gente está vendo samba que ficariam bem em qualquer escola, em qualquer parte do país. Exatamente, o pessoal do samba, os intérpretes, as baterias capricharam, realmente voltaram com tudo. Pra gente que gosta de um carnaval, né, Cris? Ver essas interpretações e o samba é fantástico, né? A sétima arte, ai na folia, que emoção, guardando vidas, trazendo lembranças. Opa, agora voltou. Então, é impressionante em todas as escolas que vieram até agora a quantidade de crianças que fazem parte. E é uma meninada querendo fazer isso, porque elas ouviram histórias de um carnaval que não acontecia há muito tempo. E eles estão maravilhosamente bem. Muitas escolas que não tinham nem instrumento, como falamos antes, eles estão se reestruturando, retomando, ensaiando num espaço que nem há, inventando espaços para ensaiar. Inclusive, Cris, essa escola ela vem com a Corte Mirim, né? Que é a Corte Mirim que chega aqui para representar diversos filmes, né? Como a Fantástica Fábrica de Chocolate, a Lagoa Azul, A Noiva e o Cadáver, As Luzes da Ribalta, Brilham as Estrelas do Céu. Então, são diversos filmes que são representados pela essa Corte Mirim da escola. E depois, claro, que chega a velha guarda Filhos de Jardel. A música sempre assim, sobe o som, solta o som, vamos cantar essa linda melodia da tela tão bela. A emoção, a alegria dos passistas da Filhos de Jardel que chegam para praticamente encerrar o desfile aqui na Plácido de Castro. Vai emocionar, brilha a estrela do céu.
para encerrar o desfile. A bateria que representa o filme Coringa. Tem Coringuinha, tem as Coringas e os Coringas. Essa harmonia que também representa a escola. Vale lembrar que os filhos de Jardel, eles estão numa comunidade que é uma das mais estigmatizadas de Caxias do Sul. E eles saindo de lá do Burgo, do Jardim América, da região da Antena, e ocupar a cidade de forma festiva, ressignifica o seu posicionamento na sociedade. Então é muito importante esse momento, não só para os adultos, mas para as crianças também que estão aqui, gerando memórias para muitos anos. Então é muito importante e significativo os filhos de Jardel estar desfilando aqui hoje. Exatamente, vamos voltar para a pista, vamos voltar com a Cris, melhor dizendo, com a Carol Dallagnol, com o presidente da escola Filhos de Jardel. A Carol está tentando segurar o presidente da escola, correndo, está fazendo ginástica a Carol para conversar com o presidente da escola que está na festa junto com os integrantes no encerramento. Simeon, vamos lá, Carol Dallagnol com a festa de Filhos de Jardel. Não adianta correr, quem é você? Aventurou uma explosão, corre pra lá e pra cá, perseguição, o monstro vai te pegar. Não adianta correr, herói ou vilão, quem é você? Amor, que delícia. Alô, minha comunidade, Jardelino Ramos, é isso aí. Alôzinho, valeu, 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 valeu. Na cara deles, cachorro. Para com o teu show. A Filhos de Jardel, eita maravilha, hein? Espetáculo de carnaval da Nação Verde e Branco, também da Pérola Negra e agora Filhos de Jardel, que conclui agora o seu carnaval 2025. Saindo com a bateria aqui da Plácido de Castro, mais um lindo carnaval que retratou os diversos clipes e filmes mundiais. O Carnaval de Rua de Caxias do Sul, que você está acompanhando ao vivo na TV Câmara Caxias, nas nossas redes sociais. Você pode participar também através da interatividade do nosso canal do YouTube, também nas redes sociais do Legislativo Caxiense, no Câmara Caxias. Daqui a pouquinho a gente tem a movimentação da nossa reportagem com a Carol Dallagnol e também com o Fábio Rauch, trazendo todas as informações, o rescaldo desse desfile das escolas de samba aqui de Caxias do Sul. Mais um lindo desfile, Rafa, aqui a Filhos de Jardel, passando, falando sobre filmes, mas trazendo a comunidade, trazendo a mulher, trazendo as crianças, trazendo a comunidade realmente para a avenida, a gente trazendo a comunidade de Caxias do Sul, a periferia, os bairros aqui para o desfile de carnaval. Com certeza, Fábio, é um momento especial na história de Caxias do Sul, né? O bairro que vive esse momento histórico e traz, né, um momento que nós estamos vendo no Brasil, que é o Oscar, né? E eles trouxeram vários filmes que traduzem, né,
a história que nós estamos vivendo nesse momento. Eles não pensaram com certeza que o Brasil seria contemplado. Então ainda estamos aqui hoje, filhos de Jardel, de um bairro histórico de Caxias, Jardelino Ramos, né, a Suzete Molinari, que também foi presidente do bairro, retrataram bem aqui na Praça de Castro. Exatamente. Com a avaliação positiva, a gente pôde reviver alguns filmes, né, que ficam na nossa memória, Valdir. A grandeza do cinema, ela é tão ampla que qualquer detalhe se torna rico. E faz como, por exemplo, a máscara do Coringa, ela dá tema de uma escola inteira, né? E foi muito bem representado, muito forma telúrica, se diz, e fazendo com que a gente viajasse. Todos nós viajamos na memória, nas lembranças dos filmes. Então, isso é uma contribuição para a cultura popular de uma forma indireta, porque a escola traz elementos novos, elementos clássicos para uma educação que se torna enriquecida através do tema escolhido. A escola está de parabéns. Realmente foi um belo desfile, um desfile que a gente sentiu uma coisa chamada garra. Exatamente, garra, alegria, comunidade desfilando. A Carol conseguiu achar o presidente civil depois de tanta festa no final do desfile. Carol, converse com o presidente, já manda parabéns porque foi lindo o desfile. A gente pôde retratar, inclusive, alguns filmes da nossa infância, Carol. Isso mesmo, Fábio. E achei mesmo o presidente. Tive que correr, gente, porque ele começou a festejar aqui com os integrantes da escola, porque de fato tem muito o que comemorar, né? O Fábio Carnizella, apresentador, te mandou parabéns, porque foi um lindo desfile. As pessoas não param de te cumprimentar, né? Importante essa retomada, né, Simeão? Isso aí é um reconhecimento de um trabalho nosso, tão pouco tempo, mas sempre lutando pelo carnaval, né? Não reconhecimento só da minha comunidade, como de outras escolas, né? No qual eu tenho o maior respeito por eles também, né? São batalhadores também, a gente está aí para se unir. A nossa disputa é na Avenida esse ano não, ano que vem, né? Mas a gente é tudo junto, tudo irmão, né? E queremos o melhor para o carnaval e engrandecer mais o nosso carnaval. A gente perdeu o carnaval, mas agora a gente retomou de novo. Não, e retomou em alto estilo, né? Com público cheio, dos dois lados aqui na Rua Plácido de Castro, festejando, porque vocês organizaram alas que animavam, né, o público. Eu estava ali com a ala do Pânico, filme que eu super assisti, a Convenção das Bruxas, enfim, me identifiquei. O Willy Wonka, né? Me identifiquei em vários da infância. Ele tem doença crônica, né? Meu filho, o Marlon, né? Ele é o Willy Wonka, eu bolei essas dos Lupa Lupa, né? Como a Fernanda, que é porta-bandeira, e o Tica, e minha sala da Imperadores do Samba, né? Como qualquer um aqui, todo mundo tem um valor igual aqui dentro, entendeu? Dentro da comissão de frente, da bateria Harmonia, que veio de São Leopoldo também, né? A velha guarda, as homenagens, né? A saudação aos nossos antes queridos aí. E é muito, muito bom o carnaval. Ai, tá de parabéns. Simeão, antes de encerrar a entrevista, até o vereador Rafael Bueno, que está como comentarista nesse momento, ele comentou até, porque a gente teve o primeiro Oscar do Brasil, né, de melhor filme internacional, no Ainda Estou Aqui, e você traz o tema do cinema, dos filmes, para Rua Plácido de Castro. De fato, não, foi uma grande coincidência, né? Vocês não sabiam, disseram. Eu já sabia! Eu já sabia! Eu já sabia. Não, é verdade. Uma coincidência, porque esse samba era para ser na outra época que o carnaval foi bloqueado, né? E eu guardei esse samba, que é do Leonardo Bessa, ex-intérprete da Salgueiro, né? Eu criei o tema, né? Era para aquela época ter coisas melhores, mas o que deu aqui já mexe com o coração da gente, né? E eu quero fazer uma homenagem que é a Fernanda Torres, e é o nosso filme brasileiro, né? O nosso cinema brasileiro que está de parabéns. No próximo ano tem que trazer a Fernanda Torres, fantasiadas, né? A ala em homenagem à Fernanda Torres, né? Com certeza, quem sabe uma boa ideia, olha aí, ó. Vamos juntar essa ideia, amadurecer e trazer para a avenida. Ótimo, muito obrigada, parabéns, tá, Eu agradeço vocês, fazer a cobertura que enriquece e engrandece o nosso carnaval. Tá bom? Obrigada, parabéns para todo mundo lá. Gente, é isso, Carnizella é contigo.
Obrigado, Carol. Conversando com o presidente da escola, se a Fernanda Torres vier, não precisa nem ser fantasiado. Se ela vier, já vai ser um espetáculo para o Carnaval de Caxias do Sul. Olha que alegria, né? A gente vê o pessoal aqui atrás também, né? Nos intervalos, sambando, comemorando, tomando seu choppzinho, porque ninguém é de ferro, né? Porque tá calor. Essa movimentação que tem também nos food trucks, aqui o comércio que é ambulante, regulamentado em Caxias do Sul. É aquilo que a gente falava, né? Acaba movimentando a economia de Caxias, isso é fantástico, né? Dá trabalho para muita gente, dá sustento para muita gente e, mais do que tudo, dignifica qualquer trabalho que as pessoas estejam fazendo. O maior benefício de qualquer movimento, qualquer atração, qualquer evento é a dignificação do trabalho das pessoas. Trabalho anônimo, trabalho que às vezes as pessoas só tiveram aquilo de trabalho naquela semana, mas é digno. É um trabalho correto, digno, respeitável, responsável e, acima de tudo, desesperado às vezes, né? Então a gente tem que reconhecer, compra um copinho d'água, compra um sanduichinho, compra um pastel, uma barra de chocolate, compra, por favor. Não vai fazer diferença para ti, mas faz diferença para quem está vendendo. Exatamente, se toda a estrutura que acabou sendo montada aqui na Plácido de Castro para receber o Carnaval, e a gente vê essa movimentação aqui nesse cenário que é o Carnaval. Daqui a pouquinho a gente tem a Unidos do El Chan, que vem com o enredo da fronteira oeste, vai homenagear a cidade de Quaraí, inclusive o prefeito da cidade de Quaraí, a Câmara de Vereadores, secretários estão aí para conversar e para participar do desfile da Unidos do El Chan, que traz essa novidade. O Fábio Rauch está com a movimentação também aqui na Plácido de Castro, está com o presidente da União das Associações de Bairros de Caxias do Sul, presidente Valdir Walter. Fábio Rauch, é com você aí na entrevista com o presidente da UAB. Fala, Carnezela, exatamente, já está comigo aqui o Valdir Walter, que é presidente da nossa União das Associações de Bairro, a UAB. A UAB é diretamente envolvida nesse processo todo. E o Valdir Walter comentava comigo aqui, ele pegou lá as primeiras edições do Carnaval, infelizmente, quando foi interrompido, digamos assim, o processo, a sequência do Carnaval, e agora essa retomada. Presidente, eu queria que o senhor recuperasse um pouco essas dificuldades e agora esse momento de celebração. O Carnaval de Caxias do Sul está de volta e muito forte. Com certeza, a gente passou umas turbulências no Carnaval, mas graças a Deus agora com toda essa união, com toda essa força, toda essa garra, agora mesmo eu ainda estava falando para a secretária ali que nós temos que abraçar o Carnaval com todo o carinho e nós erguer o Carnaval, porque o Carnaval é uma festa popular, uma festa do povo. O povo vem para a avenida, vem se divertir, então não tem o porquê que nós não temos que abraçar o Carnaval e fazer ele crescer cada vez mais. Caxias do Sul, a segunda cidade maior do Rio Grande do Sul, por que nós não vamos desenvolver esse Carnaval? Beleza, bonito, uma grande festa aí para essa comunidade vir se divertir na Plácido de Castro. O senhor trata num ponto que foi muito abordado hoje, tanto pelas autoridades que conversaram conosco, quanto pela própria corte do Carnaval, rainha, princesas, o rei Momo, no sentido de fato, movimentar a economia local a partir da base, né, que é a festa popular, que é a articulação popular. O senhor acha que é por esse caminho? O senhor já consegue vislumbrar daqui a uns anos o Carnaval tendo uma alta participação na economia de Caxias do Sul? Com certeza, a gente tem que trabalhar muito em cima do Carnaval para que o Carnaval futuramente ele se ande sozinho, não precise estar solicitando o verbo daqui ou dali. Então, ele tem que desenvolver uma arte aí que ele se desencadeie sozinho para que traga para a população essa grande festa e uma festa que não venha onerar para ninguém. Então, eu acho que é importante agora
já o pessoal sentar e começar a pensar de que forma que nós vamos desenvolver o carnaval para que a gente consiga já o ano seguinte fazer um grande carnaval, uma grande disputa, porque esse ano é só uma apresentação. O ano que vem sim, o ano que vem vai ser para pegar, para valer, e aí a gente já tem que ter alguma coisinha na cartola aí para a gente já pensar para o futuro muito forte em Caxias do Sul. Como é que o senhor avalia também a participação da própria UAB nesse processo e como que vai se dar na sequência, na medida em que centros comunitários, espaços das próprias comunidades são utilizados para ensaios, para a produção de adereços e também o processo também de reeducação, de oficinas. Como que a UAB se prepara para dar uma contribuição ainda maior para as próximas edições? Com certeza, temos que envolver mais nossos bairros, envolver mais as nossas comunidades, nossos centros comunitários, que muitas vezes eles ficam lá obsoletos, utilizados somente no final de semana. Então a gente tem que começar a utilizar durante a semana para que o carnaval também vá lá para dentro e comece a montagem do carnaval lá no nosso bairro. Não é diferente na UAB, dessa vez a gente já acolheu, por exemplo, hoje o pessoal que veio de fora, veio de Pelotas, fizeram almoço, jantar, tudo lá na UAB. Então para nós é gratificante poder ajudar o carnaval, poder fazer crescer esse carnaval, essa festa popular, uma festa linda, uma festa bonita. Eu acredito que nós vamos conseguir reerguer o carnaval novamente. Muito obrigado, presidente. Acabamos de conversar, então, aqui dando sequência à transmissão da TV Câmara neste Carnaval de Caxias do Sul 2025. Conversamos, então, com o presidente da União das Associações de Bairros de Caxias do Sul, a nossa UAB, Valdir Walter. Voltamos contigo, então, Carnezela. Obrigado, Fábio Rauch, conversando com o presidente Valdir Walter. Agradecer ao Rafael Bueno, nosso vereador de Caxias do Sul, pela participação, pelos comentários aqui junto com a gente no Filhos de Jardel, nessa retomada do Carnaval, Rafa. Obrigado, Fábio. Obrigado quem está nos acompanhando. Obrigado, Fábio. Obrigado quem está nos acompanhando. Temos certeza que o ano que vem será melhor que este, né? E nós temos que sim investir recursos públicos em cultura. Investir em cultura, investir em lazer, investir em qualidade de vida. Se os outros municípios do Rio de Janeiro vão investir num show internacional, da Rayan, de quem que é? Sabe que eu de música vamos gastar 1,5 milhão num show internacional. Lady Gaga, Lady Gaga, Por que Caxias não pode investir no carnaval, o povo da nossa periferia? Temos que investir no povo da periferia, sim. E ficou a promessa, inclusive, do vice-prefeito Edson Nespolo, na abertura do Carnaval, da Prefeitura rever a questão aí dos investimentos para o Carnaval de 2026. Hernani, alguma avaliação final? Não, muito legal ter falado do Oscar, né? Mas vale lembrar também que até bem pouco tempo atrás, Caxias tinha uma premiação chamada Cine Serra, que premiava curtas-metragens, videoclipes, documentários, longa-metragens e também Gramado, que é logo aqui, né? Então, a Serra Gaúcha produzia mais quando tinha um aporte maior de recursos públicos no cinema. E Caxias, até bem pouco tempo atrás, produzia bastante cinema e continua produzindo de forma independente. A Cibele, né? Inclusive, Tedesco ganhou, né, a questão do Kikito lá em Gramado. Né? E ela também é de Veranópolis, hein? Mas atua bastante aqui em Caxias do Sul, ela que é atriz, que também acaba regendo os coros, né? Não só de Caxias, mas de como toda a região. E o bom é que o Hernani é um alagoano que está morando em Caxias, estudando Caxias, isso aí. A nossa cultura. Foi já abraçado por Caxias do Sul. Eles vão voltar no decorrer, Rafa, que vai... Fala, Cris. Não, eu conseguiria encerrar, né, fazendo um gancho, que assim, meu pai era dono de um cinema. Eu cresci com o Cine Paradiso em casa, assim. E um italiano que nasceu no interior, na colônia, e teve um cinema no interior, né? Então, o que era estrangeiro fazia muito sentido, pertencia muito à minha cultura. E eu não via o que era daqui. Eu não via porque não chegava o carnaval, para mim era uma alegoria que passava na TV uma vez por ano. Especialmente o Natal do Nordeste, do Norte e Nordeste. Uma Meu Boi, o que é aquilo mesmo? Era quase como assistir um festival da Índia, o turco. Eu não percebia o reconhecimento. Então o que eu quero comentar aqui para os telespectadores internautas,
Existe um carnaval, existe um Brasil escondido que pode, deve, merece, precisa ser investigado e enxergado. Quem não gosta de carnaval, eu comentei antes, é porque não sabe que gosta, porque não está enxergando por uma perspectiva do poder que essa manifestação tem. É o maior show da Terra e o Brasil é o lugar que melhor faz isso. Tem muitos lugares do mundo, mas é muito potente. Existe um carnaval nesse país que precisa ser visto. De novo, quem não gosta é porque não conhece direito. Convido a investigar. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar muito mais de carnaval. Nós vamos fazer para o pessoal aqui dar uma respirada. Depois a Unidos do El Chan vai estar com nós a Eloá Néspolo, a vereadora Andressa Marques, o Gui Ribeiro volta com a gente, o homem do samba, e o Fabrício Gomes, né, que é doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Intervalo e já voltamos com a Unidos do El Chan, que vai falar sobre Quaraí, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Eu sou a vereadora Estela, do Partido dos Trabalhadores, e hoje eu estou aqui no loteamento Balardim. Eu escolhi o loteamento Balardim para nós gravarmos o primeiro Fala Vereadora desse próximo mandato, porque aqui é um local que foi muito atingido pelas enchentes de março, mas que nos lembra a solidariedade, a união, a força que o povo unido tem. Então isso significa muito para mim e representa muito o meu mandato. O meu primeiro mandato me mostrou a importância que a participação popular tem para a transformação da política na vida das pessoas. Então, falar sobre o transporte público, a habitação, saneamento básico, a qualidade da educação e da saúde são importantíssimos, principalmente discutindo coletivamente essas pautas. Eu sou uma pessoa que está num constante processo de ensinar e aprender, onde a gente pode sempre, em qualquer troca, evoluir, melhorar enquanto pessoa, participar novamente de um marco histórico na nossa cidade, que é sermos a maior bancada feminina da história, porque nós mulheres temos uma forma de enxergar o mundo porque a gente vive eles o tempo todo, necessitando da UBS, do transporte, tendo dificuldades para acessar o mercado de trabalho muitas vezes. Então, estar dentro do parlamento e poder defender com tantas outras mulheres a pauta das nossas vidas é muito importante. Para esse próximo mandato, eu quero que as pessoas esperem de mim aquilo que elas já viram na prática. Uma Estela que conversa, que está presente, que vive o dia a dia dos bairros com as pessoas que vivem esse dia a dia, que sabem para as verdadeiras necessidades que existem dentro das nossas comunidades, que precisam melhorar cada vez mais a vida das pessoas. Você talvez já conheça a história da Maria da Penha, a mulher, mas sabe como foi feita a lei que leva o seu nome? Ela é considerada uma lei revolucionária, não só por ter criado mecanismos de combate à violência doméstica, mas também pela forma única como ela foi feita, uma iniciativa da sociedade e do movimento de mulheres. Em 2001, o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por omissão no caso da Maria da Penha, que tinha sofrido violência há quase 20 anos. E o país foi orientado a criar uma lei para lidar com o assunto. Na época, casos de violência doméstica eram julgados nos tribunais de pequenas causas, o que significava penas alternativas para o agressor, como o pagamento de cestas básicas. Então, em 2002, organizações que trabalhavam com o direito da mulher tomaram a frente do processo para construir uma lei específica sobre a violência doméstica. Foram quase 2 anos de trabalho coletivo, em que organizações e juristas de todo o Brasil contribuíram para o projeto. A ideia era fazer uma lei que fosse educativa, preventiva, de assistência à vítima e reeducação do agressor, sem ser estritamente punitivista. No fim de 2003, o resultado desse trabalho foi apresentado ao governo, que abraçou a ideia. E depois de 1 ano de trabalho do Executivo, o PL foi para o Congresso. E ainda rolaram audiências em todo o Brasil, para ouvir sugestões da população sobre a lei. Só depois de rodar o país é que o texto final da lei foi fechado e aprovado pelo Congresso e pelo presidente. E assim, a Lei Maria da Penha entrou em vigor no dia 7 de agosto de 2006. Esse processo todo não é comum na criação de leis do Brasil. A Lei Maria da Penha é um exemplo de como a sociedade pode fazer parte da política brasileira para além do voto. Não é à toa que ela é considerada pela ONU uma das 3 melhores leis sobre o tema no mundo todo.
Você que completa 18 anos este ano, atenção! O Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou na junta do Serviço Militar. Agora mulheres também podem se alistar voluntariamente. Faça parte da missão. Junte-se às Forças Armadas. Aliste-se. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão, fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar, e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus, e sentir que as cânticas nativas continuam vivas para os filhos meus, ver os campos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar, e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar, e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Mais Cultura, todas as sextas-feiras às 19h30 aqui na TV Câmara. A gente não nasce negro, a gente se torna negro. Essa frase é da filósofa brasileira Lélia Gonzalez, que por muitos anos lutou para dar lugar aos negros. E é assim que a gente te mostra como você pode ajudar também. Tá na lei! Você sabia que Caxias do Sul tem a lei número 8.834, de 29 de julho de 2022, que tem o objetivo de dar visibilidade às pautas de igualdades de gênero e raça? Pois é. Esse é o Julho das Pretas, que acontece todos os anos na última semana do mês. No Brasil, cerca de 41,5% das mulheres negras não têm carteira assinada, mesmo com 56% da população brasileira se declarando preta ou parda. Apenas 4% estão em cargos de liderança. Por isso essa lei é tão importante. A ideia é trabalhar o protagonismo das mulheres negras, que muitas vezes são silenciadas. Cursos, debates, ações culturais, atividades em escolas e muito mais. Tudo isso é o Julho das Pretas. Agora que você sabe que nossa cidade apoia essa causa, participe das atividades e entenda mais sobre essa luta. Eu sou o chão que você pisa, o solo firme, a areia fina, a relva macia. Eu sou o ar puro que você respira, o mar cristalino que te abraça, a rede onde você se deita. Eu sou a cachoeira prestes a ser descoberta,
a água morna em que você mergulha, o verde que descansa os seus olhos. Eu sou a Amazônia, eu sou o vento no cabelo, o calor no corpo, o arrepio na pele, o brilho no olhar e o sorriso no rosto. Eu sou a vida que você sente correr nas veias, a lembrança que fica para sempre na memória. As aventuras inesquecíveis. Eu sou o samba, o frevo, o axé, o cururu, o carimbó, o cateretê e a dança do boi. Eu sou as margens plácidas, o berço esplêndido, os raios fúlgidos e o lábaro estrelado. Você me conhece um pouco, e se me conhecer melhor, vai reconhecer que eu sou muito mais. Eu sou o seu país. Conheça o Brasil. Ministério do Turismo, Governo Federal. No SUS, você encontra vacinas o ano inteiro para cada fase da sua vida. Toda criança menor de 5 anos de idade deve se vacinar contra a poliomielite. Informe-se em uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta atualizada. No capítulo anterior, o rei Dom João VI é obrigado a voltar para Portugal, mas deixa seu filho Pedro governando o Brasil. Os portugueses não gostam nada disso. Chamam o príncipe de volta e exigem que o Reino Unido do Brasil volte a ser uma simples colônia. Os deputados portugueses pegam pesado. Acabam com os tribunais e repartições públicas brasileiras e demitem milhares de funcionários. José Bonifácio de Andrada e Silva, vice-presidente da província de São Paulo, fica indignado e elabora um manifesto de repúdio às Cortes de Portugal, pedindo ao príncipe regente que permaneça no Brasil. No capítulo anterior, o rei Dom João VI é obrigado a voltar para Portugal. De volta, direto da Plácido de Castro, com o desfile das escolas de samba de Caxias do Sul. Neste, já é domingo, né? Pelo que eu tô vendo de horário, já estamos no dia 9 de março, invadindo a madrugada com o samba em Caxias do Sul. Já está começando, já está no Aquece Unidos do El Chan, que traz como o seu enredo na fronteira oeste, sou Quaraí de corpo, alma e coração, 150 anos de fé, trabalho e união. 150 anos do município de Quaraí, lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, a terra que esse ano foi a mais quente do Brasil, né? Durante esse calorão que passamos em janeiro e também em fevereiro. Recebendo aqui nos nossos estúdios, na Plácido de Castro, a vereadora Andressa Marques, do PCdoB. Vereadora, obrigado, seja bem-vinda. Boa noite, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar falando aqui sobre o nosso bonito carnaval desse ano da nossa cidade. Claro que eu não poderia deixar de perguntar, dançou Tchan? Aproveitei bastante, com certeza, né? Não tem como deixar de aproveitar. Não tem, essa é clássica, né? Inclusive, a escola El Chan vem uma homenagem ao axé brasileiro, né? Que foi muito forte na década de 90, né? Com El Chan. Estava até hoje lendo aqui o material, relembrei, inclusive, do concurso da loira e da morena do Chan, que invadia, né, as tardes de domingo na TV brasileira. Está de volta também aqui o Gui Ribeiro com a gente para falar bastante sobre o samba. A Eloá Néspolo também está de volta e recebendo o Fabrício Romanini Gomes, doutorando de História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fabrício, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, pessoal. Depois de 8 anos aí, então, sem carnaval ou sem desfiles de escolas de samba aqui em Caxias, retomando então em grande estilo. Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre a cidade de Quaraí com a Unidos do El Chan. Daqui a pouquinho a gente já movimenta também a nossa reportagem. Vocês estão acompanhando desde o início, vem aí um carnaval que é de recomeço, com as dificuldades que as escolas apresentam, as dificuldades financeiras, as dificuldades de retomada, de fabricação de fantasia. Inclusive, Filhos de Jardel, o mestre de bateria falava que teve 20 dias para ensaiar, né? Mais afinco com todos os integrantes. Isso aí é quase um absurdo falar para treinar uma bateria, ensaiar uma bateria em 20 dias, né, Gui? Sendo que também o Filho de Jardel,
uma escola tradicional de Caxias, o pessoal já tem uma tradição do Jardelino, o Simeão, vamos estremecer. Ele é o cara que conduz bem a escola, mas teve as suas dificuldades, mas conseguiu trazer um enredo que já existia. Era um enredo que eles já possuíam, tinha um samba enredo feito pelo Lessa, que é um grande carnavalesco do Rio de Janeiro, grande cantor, grande intérprete. Então, mas passou legal, passou bonito, né? Conseguiu passar a mensagem, né? E agora vem, então, o Grande Tchan, né? Uma escola grande de Caxias, uma escola que fez o seu nome dentro do seu trajeto, na sua trajetória de sua vida aí. E Quaraí é um grande enredo, muito bonito, né? Esperamos aí surpresas, né? Inclusive, Quaraí que vem com sua representação política, o prefeito da cidade, secretários municipais, vereadores estão aqui presentes para desfilar com a Unidos do El Tchan. A nossa repórter, a Carol Dallagnol, está se movimentando aqui pela Plácido de Castro, também está se movimentando pela praça de alimentação, está conferindo o que o pessoal está oferecendo de alimentação, também de bebidas aí para o público que vem para a Plácido de Castro, Carol. Isso mesmo, Carnizela. Tem crepe, tem açaí, ó, açaí tá servindo o Celso, as imagens do Celso, vocês estão vendo? Açaí que eu posso comer, inclusive, porque eu sou vegana, né? Mas deixa eu contar para vocês o que interessa, que é a Rose aqui, que é proprietária do açaí que tá na praça de alimentação da escola de samba, do desfile das escolas de samba. Rose, a importância de ter um espaço que vocês veem, inclusive, podem vender, atender o público. É muito legal, até porque nós começamos a fazer a operação agora, justamente para conhecer os ambulantes que trabalham aqui, porque a gente tem a empresa Via Sole, que é daqui de Caxias, a gente produz os carrinhos para os ambulantes, que ele é movido a energia solar, ele é totalmente autônomo de energia elétrica, dando também a facilidade de fazer esse tipo de evento que contribui muito, né? Aqui para a nossa cidade, é muito legal, é muita família, como vocês podem ver também, né? Bastante criança, bastante... eu tô adorando, é o primeiro ano que eu venho e eu adorei mesmo. E as pessoas gostando no nosso carrinho também, né? Então... O desfile das escolas de samba, ele movimenta, né? Movimenta o turismo, ele movimenta o comércio. E aqui dos próprios ambulantes, né? Porque tem muita gente aqui que a renda deles só são essa. Então é muito legal, porque olha só, a quantidade de família que interagem com o Carnaval de Caxias é muito legal. Eu mesmo eu tinha um preconceito com o Carnaval de Caxias, mas caiu por completo, porque é uma maravilha. Eu te confesso que nesse carnaval eu passei por todos os blocos de Caxias e realmente o carnaval de rua aqui das escolas de samba realmente são muito melhores, comparando. Tu tá gostando e tá movimentado de fato? Muito movimentado, sim. A gente tá vendendo super bem. Embora eu queria trazer o carrinho para mostrar, a gente tá ganhando dinheiro também, né? Então, tá ótimo. Nossa, perfeito. Rose, obrigada, viu? E boas vendas. Eu venho aí comer um açaí, que açaí eu posso comer. Então venham comer o açaí, tá? Tá convidada. Obrigada e parabéns pelo carrinho inovador, todo ecológico, né? Muito obrigada. Muito bacana. Carnizela, viu? Ó, tem açaí, tem um monte de coisa que dá para escolher aqui. É só vir aqui e pegar o seu açaí ou outros produtos que tem aqui na praça de alimentação. Contigo, Carnizela. Obrigado. Obrigado, Carol. A nossa vegana se deu bem, né? Com o seu açaí. Traz um pote para a gente experimentar aqui também no estúdio da nossa TV Câmara Caxias, se preparando a Unidos do El Tchan. É uma oportunidade também, né, Eloá, que traz a Unidos do El Tchan de a gente conhecer um pouquinho da história de Quaraí, uma cidade lá na fronteira oeste, na fronteira com o Uruguai, separado somente pelo rio, pela ponte, uma cidade irmã, né, que as comunidades, tanto de Quaraí como Passo dos Libres, né, que acabam aí se unindo, as duas cidades, uma uruguaia e uma brasileira. Essa é a riqueza, né, na verdade, de a gente conhecer culturas
ter experiências, ter conhecimento, a grande riqueza do carnaval. De possibilitar que a gente conheça um pouco mais de outros lugares, como é o caso hoje à noite do Quaraí. Confesso que estou com bastante ansiedade para ver essa escola, mas como conheço o Cassiano, que é o presidente da escola, de outros carnavais, com a expressão do trocadilho aqui, eu acredito que ele vem cheio de energia, de muita criatividade, que é uma marca do Cassiano. O amarelinho, né? Como todo mundo conhece. O amarelinho. Exatamente. E a importância que a cidade de Quaraí deu para o Carnaval de Caxias do Sul, que está aqui o prefeito, está vice-prefeito, secretários municipais, também vereadores, veio um ônibus de Quaraí para o Carnaval de Caxias do Sul. Essa integração também que é super importante para a gente conhecer um pouquinho mais lá sobre a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Vamos conhecer então o símbolo, né, que representa a Unidos do El Chan, que vem com 258 integrantes para a avenida. Pra delírio do povo que diz, a Unidos do El Chan é minha raiz. O Caxias do Sul! Unidos do El Chan, que é como ele tem aí com o amarelinho como presidente, vai falar sobre a cidade de Quaraí. Vamos colocar a ficha técnica da escola que vem para Plácido de Castro para homenagear a fronteira. Unidos do El Chan na fronteira oeste, sou Quaraí de corpo, alma e coração, 150 anos de fé, trabalho e união. A fundação da escola, 2 de janeiro de 1999, as cores azul, vermelho e branco, presidente e carnavalesco, o Cassiano Jorge Fontana, o popular amarelinho. Diretor de harmonia, Roberto Soares, o intérprete e compositor, Índio do Imbu, mestre de bateria, o Toninho e o Marco. Casal de mestre-sala e porta-bandeira, Renan Brião e Carol Portela, Wesley Machado Oliveira e Caroline Ribeiro Xavier. Daí então a Unidos do El Chan, que vem para a escola já com a sua comissão de frente aqui da Unidos do El Chan, homenageando a fronteira oeste, comissão de frente que vem com o padroeiro. A comissão de frente faz uma referência a São João Batista, padroeiro da cidade de Quaraí. Os bailarinos trazem na fantasia o dourado, o ouro, que representa a primeira imagem do santo que chegou na cidade. Todo folhado a ouro, a capa branca representa a pureza divina, com luzes para iluminar o caminho e o sucesso da cidade homenageada. Essa é a comissão de frente com o padroeiro de Quaraí, São João Batista. A comissão muito, literalmente, bem iluminada, né, gente? Tá muito bonito, inclusive. Andressa, eu vou pedir para passar o microfone aqui, deu problema no microfone do Gui aqui. O amarelinho realmente é um grande temista, né? Ele consegue desenvolver alguns temas que realmente nos deixam impactados com a criatividade que ele consegue fazer, né? E Quaraí está sendo muito impressionante. E a escola, o Chan realmente vem no nível que sempre o Chan teve, né? Do nível, um padrão de escola grande, de escola que sempre disputou por títulos, né? A gente vê aqui ele na frente, aqui com a comissão de frente. E a bateria já está aqui pertinho da gente, aqui, pulsando com o bailar, uma cadência que o amarelinho sempre conseguiu fazer. E a bateria que vem, e também os puxadores, né? Vem com a representação feminina, com a representação da criança, e a bateria que acaba aí representando a Salamanca do Juruaú, do Jaral. Uma das lendas mais populares da cidade de Quaraí será representada pela bateria que já está aqui na avenida. Conta a lenda que o sacerdote se apaixonou pela princesa. O amor foi maior do que tudo. A rainha Joyce representa a princesa e os ritmistas, o sacerdote é a bateria do El Chan. Acho que é muito legal quando a nossa cidade se abre para outras
músicas, culturas para outra cidade. Tá muito lindo realmente. Quaraí significa Rio do Sol, né? E eles conseguem trazer todo esse significado da cidade para sua expressão aqui no Carnaval. Então, de fato, eles mandaram muito bem. Eu, como uma pessoa que sou da fronteira, me sinto representada também pela ideia dessa escola. Exato. E traz vários elementos da cidade de Quaraí, como o padroeiro, como também as lendas que compõem a cidade. Vamos para o samba, vamos para a bateria da Unidos do El Chan. Se manifestam, orgulhosamente a cantar esse jubileu de tradição. Na apoteose caxiense do samba, Anauê, Anauê, corações se manifestam, orgulhosamente a cantar esse jubileu de tradição. Na apoteose caxiense do samba, sentimentos e paixões exalam saudade dos grandes campos, ruínas e o rio da mais querida, da fronteira oeste, onde impera a saga dominana de união. História de um povo trabalhador, urgentidade, diversidade cultural, sobre o cenário da imaginação. Vem o toque do tambor, essa homenagem do o livro é o Tchan. Por quê? A cidade de Quaraí querem-se amada. Vem no toque do tambor, vem no toque do tambor, essa homenagem triunfal. O livro é o Tchan. A cidade de Quaraí querem-se amada. Terra de educação, João Batista abençoou, semeando fé, amor e paz. Hoje legado de iniciação. Eles nos chamam a Guaicurus que me travaram de corpo e alma as riquezas desse chão. E nos mistérios prosperou, encantando o mundo, com a lendária Salamanca do Jarral. Anauê, Anauê, corações se manifestam, orgulhosamente a cantar esse jubileu de tradição. Da apoteose caxiense do samba, Anauê, Anauê. A cidade de Quaraí sendo representada aqui, Eloá, Patrício, Andressa, as primeiras impressões. A bateria chegou chegando, hein? Da apoteose caxiense do samba, instrumento que está sentimentos e aparece o supapo que foi homenageado pelo Bloco da Velha também. Esse grande instrumento aí que tem importância dentro da bateria de escola de samba. Muito boa essa lembrança também da história indígena do Rio Grande do Sul, né, com os charruas. E lembrando, né, com uma tribo praticamente dizimada numa batalha aí, comandada pelo governo uruguaio, na divisa ali com Quaraí, que acabou então quase dizimando essa população charrua. O amarelinho sendo amarelinho, né? Já trouxe a bateria logo depois do Abre Alas ali, da comissão de frente, e as fantasias, pelo que a gente tem visto até agora, muito coesas, bem acabadas e numa harmonia, numa evolução muito interessante. A gente pode falar, né, Andressa, de algumas fantasias mais luxuosas assim, que pintaram aqui no Carnaval. Verdade, deu pra sentir a energia que eles trazem aqui com a bateria, com todas essas alas que estão chegando, e achei muito interessante também, além de estarem homenageando um outro município, de trazerem essa questão dos povos originários, que tem a ver com a nossa história, e acho que o Carnaval tem essa capacidade de apresentar pra gente temas que muitas vezes não são olhados, mas que precisam ser lembrados e representados. Então, senti uma boa energia e um ótimo tema que eles escolheram também. Exatamente. Vamos para a nossa rua da Plácido de Castro, onde ocorre o desfile de Carnaval. A Carol Dallagnol conversando com os integrantes da Unidos do El Chan. Carol. Carnizela, eu tô aqui com a dona Noemi, ela é de Pelotas, ela veio pra Caxias pra desfilar na escola El Chan, Unidos El Chan. Noemi, a senhora já participa da escola de Pelotas, é comum a senhora sempre desfilar?
E nós somos convidados para desfilar aqui em Caxias do Sul. Mas lá na escola de Pelotas a senhora participa? Eu desfilei muito na estação Primeira Doreal, na academia. E é bom desfilar? É muito bom. Por que é bom? Eu gosto da muvuca, da bagunça. Eu tenho 60 anos e não abandono esse escola de samba, é muito bom. Muito obrigada, viu? E parabéns pelo desfile, foi lindo. Obrigada. Obrigada. Carnizela, é contigo. É o desfile da Escola de Samba Unidos do El Chan. A gente viu também a representação do estado do Rio Grande do Sul, a questão pampeana, né, que é muito forte também na fronteira, né? Então que a gente vê essa representação também na escola aqui, Unidos do El Chan. O casal de mestre-sala e porta-bandeiras traz o pavilhão da escola na sua fantasia azul, exalta e faz uma homenagem a todos os homens da cidade pelo trabalho e importância do crescimento econômico do município. A representação do mestre-sala e porta-bandeiras. Está chegando também a terceira ala, fantasias, né, que representam aí a questão da zona norte da cidade de Quaraí, que mostra por lá, né, onde tem o desenvolvimento dos blocos carnavalescos da cidade de Quaraí. E ela vem, Fábio, com bastante volume nas fantasias, bastante altura, desenvoltura aqui. A gente vê eles enchendo a avenida aqui da Plácido de Castro, viu? Uma escola que vem muito bem até agora, viu? Muito bem. É bem a característica do amarelinho, né? De trabalhar essa parte lineada da escola, trazer para cima os volumes, né, da escola. E também uma coisa que é interessante, que o amarelinho trouxe a tradição do presidente beijar a bandeira da escola, que é muito importante, e ele fez aqui na nossa frente, né? O amarelinho está de parabéns. Uma coisa também fundamental de falar é que trouxeram toda essa história de Quaraí, do povo da fronteira, resgataram a história do Rio Grande do Sul, mas não deixaram de abordar os temas atuais também. Então, tem a rainha trans, né, da escola, acho que isso é fundamental, porque mescla a nossa história do Rio Grande do Sul, que tem o povo indígena, os povos originários, o povo trabalhador e também as pessoas trans, que fazem parte, sim, da nossa realidade, da nossa história, que muitas vezes são esquecidas, mas que eles também abordam com toda essa diversidade que a escola vem mostrando. E agora, né, Andressa, vem chegando a criançada, né, que é o futuro do carnaval. Exatamente, a gurizada para o que veio aqui. Exatamente. Vem a criançada, madrugada já do domingo, e eles estão aí, né? Alguns com carinha de sono, mas desfilando, um já dormindo, inclusive no colo da mamãe, né? Que alegria isso. Isso é o carnaval, né, Fábio? É exatamente isso que é o carnaval. É família, é diversão, alegria, é isso que é o carnaval. Exatamente, é o carnaval. Vamos no finalzinho do samba aqui da nossa Escola Unidos do El Chan. Sob o cenário da imaginação, do toque, vem do toque do tambor. Quero ouvir. Essa homenagem El Chan, o que? Da cidade de Quaraí, querer ser amada, vem no toque do tambor, vem no toque do tambor. Essa homenagem Caxias, agora sim. El Chan exalta, a cidade de Quaraí, querer ser amada. Terra de educação, globalizada do som, semeado fé, amor e paz. Hoje pregado de vice geração, desceu charrou, agora conosco que deslavaram, de corpo e alma a riqueza nesse chão. E dos mistérios prosperou, encantando o mundo com a lendária Salamanca do Jarral. Anauê, Anauê, corações se manifestam, orgulhosamente a cantar. Esse jubileu de tradição, na apoteose caxiense do samba. Anauê, Anauê, corações se manifestam, orgulhosamente a cantar. Esse jubileu de tradição, na apoteose caxiense do samba. Sentimentos e paixões exalam saudade dos verdes campos do Rio Brasil viu. Cabasquina, na fronteira oeste, onde impera a saga pampiana Juliana. História de um povo trabalhador, com identidade, diversidade cultural. Sobre o
cenário da imaginação. O toque, vem no toque do tambor. Essa homenagem tá bonito, tá bonito. Porque a cidade de Quaraí querer se amada. E no toque do tambor, e no toque do tambor. Essa homenagem. Alô, Quaraí! O quê? A cidade de Quaraí querer se amada. Terra de dupla São João Batista abençoou. Sempre criado fé, amor e paz. Hoje legado de miscigenação. Jesus chamou a cruz que desbravaram. De corpo e alma a riqueza desse chão. E dos mistérios prosperou. Encantando o mundo, vão a lendária Salamanca do Jará. Anauê, Anauê, corações se manifestam, orgulhosamente a cantar. Esse jubileu de tradição, na poderosa e caxiense do samba. Anauê, Anauê, corações se manifestam. É o desfile da Unidos do El Chan. Tem aqui a representação também da terra Tupã, ala que representa e faz uma homenagem aos índios charruas que habitavam a localidade antes da existência. Também tem os mistérios da cidade, as lendas de Quaraí, que são bastantes, e os imigrantes da ala que trazem nas fantasias adereços e lembranças de contos como o do lobisomem, da noiva abandonada, do boi furioso, uma representação para referenciar e lembrar um pouco das histórias mais sombrias da cidade. Temos a ala das baianas que estão chegando também na sua tela, que encerra o desfile e faz uma homenagem e representa a conquista, a riqueza de Caruaí, semeando a fé, o amor e a paz, com cores vermelha, laranja, marrom, dourado, exalta a miscigenação de corpo e alma e coração da cidade de Quaraí. Semeando fé, amor e paz, hoje negado de miscigenação. Desceu charrua, água cruz que desbravaram, de corpo e alma na riqueza desse chão. E nos mistérios prosperou, encantando o mundo, com a lendária Salamanca do Jarau. Anauê, Anauê, corações se manifestam, orgulhosamente a cantar. Esse jubileu de tradição, da apoteose em Caxiense do samba. Anauê, Anauê, corações se manifestam. Tá aí então a Unidos do El Chan, trazendo a fronteira oeste, Andressa, para a nossa Plácido de Castro. Achei muito bonito, Fábio, e as pessoas que estão nos acompanhando, como eles conseguiram mesclar todos os elementos que eles estão propondo, né? Então é uma homenagem para uma cidade que traz vários elementos históricos, mas eles conseguiram passar isso de uma forma harmônica, simpática e que trouxe e que envolveu, né? Então os caxienses, mesmo falando de outra cidade, senti que foi um tema e uma forma de apresentar muito simpática assim pra gente. É, com bastante alegria, um desfile, né, Eloá, Fabrício, que foi de uma forma vultuosa, né, luxuoso, com muitos integrantes compondo toda a avenida, a evolução bonita da escola, né? Sim, muito bom, né? A gente vê um grande desfile aí da Unidos do El Chan. Lembrando que o que a Andressa falou também, né? Dessa importância da gente pensar também um pouco nos nossos desfiles aqui sobre a história do Rio Grande do Sul. Pensar um pouco também em Quaraí com um polo econômico que já foi, né? Com charqueadas, hoje um polo arrozeiro. Tão importante para o Rio Grande do Sul e mostrando um pouco dessas outras histórias do estado que às vezes ficam muito limitadas à nossa região, né? Então é importante também que as nossas escolas de samba tragam, além das histórias de Caxias, as outras histórias do Rio Grande do Sul. E tem muita gente da fronteira que veio e compartilhou e Caxias do Sul acolheu, né? Muita gente de Quaraí, de Uruguaiana, de São Borja, que estão, né, aqui em Caxias do Sul, que compõem a nossa cidade, estão sendo representadas aqui na nossa avenida. Eu acho, Fábio, que a escola veio bonita, veio com volume e levantou a galera aqui, viu?
E a gente precisa ir para Quaraí, tenho certeza disso agora, viu? Vamos conhecer Quaraí. O Fábio Rauch está com o prefeito da cidade de Quaraí, o prefeito Jefferson. Fábio Rauch, então, com o prefeito da cidade de Quaraí, que veio prestigiar a homenagem aqui do desfile das escolas de samba de Caxias do Sul. Contigo, Rauch! O prefeito é depois, velho. Já então teremos o prefeito da cidade de Quaraí, ele que veio junto com uma comitiva da cidade de Quaraí, o prefeito Jefferson, que representa a comunidade de Quaraí. Agora, nesses últimos 15 minutos que a escola tem, o presidente Cassiano anunciou que vai tocar alguns sambas, né, que fazem parte da tradição do carnaval, e já está tocando aqui, já está animando todo mundo, né? Esse que está tocando agora, muito tradicional, e claro que a bateria não para um minuto, né? A bateria não para lá. Vamos lá com o Espelho Meu, se alguém mais feliz do que eu. Segura Marimba! Quero ver todo mundo cantando, alô bateria! Ai! Hoje eu vou tomar um porre, não me socorre, eu tô feliz. Essa eu vou de bar em bar, beber a vida, eu sempre quis. Eu vou, hoje eu vou tomar um porre, não me socorre, eu sou feliz. Essa eu vou de bar em bar, beber a vida, eu sempre quis. Eu chego, é pura paixão, eu bebo amor e beija, me faz um chamego, beija e faz um cravo. Eu bebo, que nem maré, balança mais doer, doer. Eu bebo, que nem maré, balança mais doer. Oi, garçom, 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 hoje uma cela bem gelada. São vocês, são vocês! Bom, que bom, minha alegria derrubou minha tristeza. E aí? O amigo da canção, partilhas que eu abro. Canta! Canta meu coração, saudades de você. Amor, 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 eu vou, é nessa aqui, eu vou. O céu é o meu carro. Amor, amor, eu vou, o escritor, eu vou. No mar eu faço o carro. E amor, 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 eu vou, é nessa aqui, eu vou. O céu é o meu carro. Amor, amor, eu vou, o escritor, escritor. No céu eu faço o carro. Alô, harmonia! Sonhar não custa nada, se o meu sonho é tão real. Mergulhei nessa magia, era tudo que eu queria para este carnaval. Deixe a sua mente vagar, não custa nada sonhar. Viajar no espaço do infinito, onde tudo é mais bonito, nesse mundo de luz. Sonhar em realidade e sonhar com a mocidade, essa é uma de Vênus. Estrela, estrela de luz que me conduz, estrela que me faz sonhar. Estrela de luz que me conduz, estrela que me faz sonhar. Ai, amor, amor, sonho constante. Vambora! Não se paga pra sonhar. Eu sou a noite mais bela, liga do teu sonho. Vai ser a dor de amar, 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 amar. Ver as estrelas, ver a lua de mel, vem me querer. É brilho sensual, arco-íris de prazer, amor eu vou te anoitecer. Brilho sensual, arco-íris de prazer, amor eu vou te anoitecer. Eu falei, eu vejo a lua no céu, a mocidade a sorrir, de verde e branco essa Sapucaí. Eu vejo a lua no céu, a mocidade a sorrir, de verde e branco na Sapucaí. E aí? Xalaia, laia, 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 laia. Xalaia, laia, 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 laia. Caxias do Sul! Xalaia, laia, 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 laia.
vida passa, telefone você já não me atende mais. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. E meia-noite namorado se beijando, eu estava só. Vamos ser outra vez nós dois. Vai chover, vivos de amor. Xalaia, laia, 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 laia. Xalaia, laia, 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 laia. Aí tá certo, aí tá certo. Xalaia, laia, 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 laia. Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando. É o encerramento do desfile da Escola Unidos do El Chan. Vamos com a movimentação da nossa reportagem em clima de samba. Carol Dallagnol está com o presidente da Escola Unidos do El Chan, o presidente Cassiano, o presidente Amarelinho. Carol. Oi, Canivela, isso mesmo, e bem pertinho da bateria aqui, ó, no momento da dispersão. A gente já volta com a Carol, que está conversando com o presidente Amarelinho, né? Aqui na Escola de Samba vamos fazer um reposicionamento da Carol, então, com o presidente Cassiano, que trouxe, né, gente, lindamente a Unidos do El Chan aqui para a avenida, juntamente com 258 integrantes, né? 258 integrantes, uma escola que veio numa evolução volumosa, né? Também com uma característica também de suas fantasias. Olhem só a bateria, por exemplo, né? A bateria vem está se despedindo agora, né? Mas vem lindamente a bateria da Unidos do El Chan. Começa a se preparar uma das grandes tradicionais escolas de samba de Caxias do Sul, e não só a escola de samba, a 15 de novembro, né? Que faz um trabalho social também fantástico no Eusébio Beltrão de Queiroz. Tá lá o Cara Preta, né? Há muito tempo, junto com toda a sua equipe, o carnavalesco, o Paulo Roberto, que fazem o trabalho fundamental de convivência social que tem no Eusébio Beltrão de Queiroz, a partir, né, Andressa, da 15 de novembro, da escola que faz esse trabalho maravilhoso social, envolvendo as crianças, com oficinas, né, a festa de Natal que tem no final de ano, toda a harmonização num bairro que é extremamente carente, né, mas trabalhador, unido e que tem um amor assim fora do comum também pela sua escola. Com certeza, acho que é importante dizer, né, Fábio, fazer a relação das escolas, assim, a gente vê que o carnaval, além de tudo, além de ser cultural, movimentar a economia, a arte, né, ser tudo isso e mais um pouco, ele também faz com que tenha essas relações com as comunidades. Então, assim como a Unidos do El Chan tem uma vinculação com a Zona Sul, a 15 de novembro tem uma vinculação com o Beltrão, e é assim com as escolas de samba, que tem vinculação ou com pautas, mas geralmente com territórios. Acho que isso demonstra a importância do carnaval e a potência que tem para as comunidades também da nossa cidade, né? É o potencial que é o carnaval. É o todo poderoso 15, né? A gente fala do 15 de novembro, a gente lembra da figura do Tio Dão, que foi a maior liderança que teve, o seu Dão, né? Ele foi uma pessoa que ele deu a vida, né, pelo 15, construiu a escola e fez muitas ações pela escola. É uma escola que é guerreira, é uma escola que eu já tive o prazer de compor muito samba para eles. O lamento da escola é meu e do meu amigo Paulo Borges. E é uma escola que é muito coração, o pessoal se entrega mesmo. Tu tá na concentração com 15, o pessoal tá chorando, cantando samba. Eu acredito que eles vão nos dar boas alegrias aqui na passarela. Eu só vou pedir licença para a gente agora voltar com todas as condições técnicas para conversar com a repórter Carol Dallagnol, que está com o presidente Amarelinho do Unidos do El Chan, que, olha, surpreendeu de forma extremamente positiva com as suas alegorias, fantasias, com a evolução que foi, assim, de emocionar, Carol. Lá, sim! Canizela. Canizela tá me escutando? Eu não consigo saber se... Tá me escutando, né?
Carnizela, sim, agora a gente está com o Cassiano aqui. Cassiano, primeiro, parabéns. Foi um desfile lindo, com fantasias lindas, ala super organizada. O que significa voltar para a Rua Plácido de Castro depois de 8 anos sem voltar para cá? Eu estou emocionado, né? Porque é difícil fazer carnaval em Caxias, né? Eu estava fora há muitos anos e voltar a fazer esse desfile, para mim, é uma questão de honra, né? A gente deve muito a essa cidade, o carnaval não pode morrer, né? E vocês têm a tradição de ser uma escola grande, né? Já se tinha uma expectativa de que vocês iam vir e vocês iam vir grandes mesmo, e vieram de fato, né? Mas a grandeza é ver as pessoas felizes. Eu sempre dizia que não precisava ter competição para nós mostrar o que a gente sabe fazer, né? E é uma história, né? Tantos anos, tantas escolas. Então, estou muito feliz com não só o nosso resultado, mas os resultados das outras 3 primeiras que passaram. E é isso, vamos melhorando, né? Ai, não, e vocês, é bem isso, né? Uma escola ajudando a outra também, né? Porque a gente viu, inclusive, bailarinas de outras escolas lá da primeira, assistindo e prestigiando. É um apoio de fato, né? As escolas têm muito isso, né, Cassiano? Claro, e é isso que a gente defende, sabe? A gente não quer um segmento, a gente quer o segmento todos, né? A gente quer a festa da uva boa, a gente quer a Semana Farroupilha, a gente quer outros eventos culturais da cidade bom, né? E a gente quer o carnaval também. Muito parabéns, viu? E parabéns por homenagear 150 anos, né? De Quaraí, que inclusive a gente estava com a Andressa Marques, que é do interior e se sentiu representada, né? É trazer um pouco Caxias, que recebe tanta gente de fora, né? Foi esse o sentido, né? E por que foi Quaraí? Porque é 150 anos, né? E ninguém vive tanto tempo assim, né? Então vamos homenagear Quaraí, a história é bonita e acho que deu certo, o resultado foi esse. Muito legal. Antes de finalizar, vou falar com o Cássio tá aqui, gente. Tava na harmonia. Cássio, que idade tu tens? Eu tenho 10 anos. 10 anos, e 10 anos já toca. O que tu tava fazendo na harmonia? Cantando ali junto? Isso mesmo, eu tava ali cantando e foi uma sensação muito inescritível, foi muito bom. Foi a primeira vez que tu participou? Foi a primeira vez, uma oportunidade que meu pai me deu de poder cantar. Ai, que amor, parabéns, viu? Obrigada, gente. É isso, Carnizela, é contigo. Como diria o ditado das vovós, né? O fruto não cai longe do pé, né? Não cai longe do pé. E de imediato a gente vai passar por o Fábio Rauch, que está com o presidente, melhor dizendo, com o prefeito da cidade de Quaraí e a vice-prefeita, direto da fronteira oeste para o Carnaval de Caxias. Fábio Rauch. Carnezela, é isso mesmo. Estamos aqui com o prefeito de Quaraí, Jefferson da Silva Pires, e ao lado dele aqui a vice-prefeita Patrícia Moraes. Esse desfile emocionante da Unidos de El Chan, o prefeito devidamente paramentado aqui com a camiseta da escola, sesquicentenário do município de Quaraí, na fronteira, faz fronteira com Artigas. E se eu não estou enganado, já estive lá a propósito disso. E como é que vocês ficaram? Isso aqui foi uma inovação absurda. A bateria se concentrando na dispersão e ali conduziu e virou uma festa que extrapolou o desfile da escola em si. Virou uma festa do Carnaval de Caxias do Sul e, por consequência, do município de Quaraí. Olha, isso tudo é muita emoção, né? Isso é um movimento popular, é a manifestação popular. Aqui tem povo participando dessa festa fantástica que é o Carnaval. Nós, eu e a vice-prefeita Patrícia Moraes, estamos aqui hoje. Obviamente não podíamos deixar de estar aqui, o nosso secretário de Cultura também do município está presente, para nós estarmos juntos com a Escola Unidos de El Chan, justamente porque essa homenagem que fazem aos 150 anos do nosso município de emancipação política de Quaraí é um momento ímpar, é um momento muito importante. Então nós estamos muito felizes. Quaraí é uma cidade lá na fronteira, que faz fronteira com o Uruguai, com Artigas, uma cidade também muito próspera. Hoje nós temos uns altos índices de desenvolvimento social, econômico, e fizemos, depois de 27 anos, né, Patrícia, a retomada do Carnaval de Rua de Quaraí. Foi uma coisa impressionante agora.
no último domingo, na última segunda-feira, que nos deixou estupefatos pela manifestação popular e da forma como fora feita. Em pouco menos de um mês, Quaraí fez um carnaval extraordinário no nível desse que aqui está se apresentando essa noite em Caxias do Sul. Nós esperamos e vamos estar sempre juntos dessa turma, do Cassiano Fontana, do nosso conterrâneo, o Roberto Soares, que nos trouxeram para cá. Nós estaremos com eles sempre apoiando e fazendo com que o carnaval caxiense cada vez aumente mais em qualidade, em quantidade e em valor aqui na região da Serra Gaúcha. Dando continuidade com a vice-prefeita Patrícia Moraes, vice-prefeita, no que o prefeito tocava dessa união Caxias do Sul-Quaraí, vocês veem também daqui a pouco uma oportunidade de estreitar laços não só na cultura entre Caxias do Sul e Quaraí, apesar da distância, cidades que já se unem muito, e isso fica muito forte aqui no simbolismo do carnaval. Meu boa noite a todos. Primeiro, um grande orgulho de participar dessa festa. Como o prefeito já disse, uma manifestação popular que em Quaraí, depois de 27 anos, nós revivemos e sentimos a população pulsar com esse retorno do carnaval. Sentimos esse mesmo fervor aqui em Caxias e, obviamente, né, Caxias, Serra Gaúcha, prosperidade, uma economia pujante. Para nós, lá da fronteira, tão distante, né, se tu parar para pensar, 700 quilômetros daqui, é uma maravilha estreitar laços, aprender, trocar experiências. Então, assim, ó, esperamos que essa troca cultural aqui do carnaval se estenda, né, por vários momentos econômicos, culturais, educacionais, enfim. Então eu peço agora que nesse encerramento aqui do nosso bate-papo, na transmissão da TV Câmara, vocês convidem os caxienses a ir a Quaraí e a continuarem acompanhando a transmissão do nosso carnaval. Prefeito Jefferson? Com certeza, né? A gente estende o convite a todos os municípios da Serra Gaúcha, Caxias do Sul, uma cidade extremamente importante. O prefeito daqui é meu amigo pessoal, muito querido. Então nós queremos que também participem do nosso carnaval lá, que é na época, não é fora de época. É interessante os carnavais fora de época, que nós temos uma grande festa agora lá na fronteira, semana que vem em Uruguaiana, um carnaval muito forte. E Artigas, no Uruguai, tem o maior carnaval da região também. É um investimento muito grande, então nós estamos dessa festa que é tão importante para o brasileiro, para o gaúcho e para todos nós, essa festa popular, cada vez ela se solidifica mais, ela cresce mais e cada vez mais nos enche de emoção. O que fora hoje, os cantores, a harmonia, praticamente toda hoje da El Chan é composta de quaraenses. Nós vibramos, suamos e nos emocionamos com tudo que aconteceu essa noite aqui em Caxias do Sul. Vice-prefeita Patrícia? Desejar, então, um feliz carnaval a todos. Vamos concluir a noite aqui e dizer que eu não poderia estar mais feliz, né? Já que estamos aí virando o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Desejar um feliz dia para todas as mulheres caxienses e deixar o convite que o prefeito já fez, né? Venham conhecer o nosso carnaval, que o nosso carnaval é pujante e vibrante. Muito obrigado. Então, nós acabamos de conversar aqui com o prefeito e com a vice-prefeita de Quaraí, município homenageado pelos 150 anos pela Escola Unidos do El Chan. Continue aí, Carnezella. Obrigado, Fábio Rauch, conversando com o prefeito e vice-prefeita da cidade de Quaraí, que comemora os 150 anos. Eu queria agradecer aqui a vereadora Andressa Marques pela participação nos comentários, trouxe essa visão também da fronteira, a vereadora que é da cidade de Itaqui. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço, um grande orgulho, acho que foi uma grata coincidência eu falar justamente sobre essa escola. Acho que é muito importante. Foi por sorteio, os vereadores, Foi por sorteio, mas caiu nessa e gostei muito quando eu vi a temática, porque realmente muita gente da fronteira aqui e acho que é legal, importantíssimo essas conexões, como eles falaram, né? Prefeito, a vice-prefeita, por vários motivos. É carnaval, é cultura, é economia, né? São coisas importantíssimas para as nossas cidades. O Gui e a Eloá, a gente vai para o pit stop, depois vocês fiquem aqui para a nossa última... Vai dar tempo, Eloá?
Vai dar tempo? A Eloá era para ficar só um pouquinho, mas ela começou a se animar e tá ficando, né? Tá ficando. A Eloá, que foi também já coordenadora de comunicação também da nossa Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, passou por diversos setores, é uma das amantes também do nosso samba, das escolas de samba de Caxias do Sul. O Fabrício vai continuar também com a gente para comentar a Acadêmicos 15 de novembro, do Eusébio Beltrão de Queiroz, que vai trazer um tema super importante, que é a negritude. Também o Gui volta depois com a gente na última escola aqui na TV Câmara Caxias. A gente vai para o intervalo e volta na sequência com a 15 de novembro, que vai trazer a outra cor dessa cidade, sou eu. Vamos lá, gente! No SUS, você encontra vacinas o ano inteiro para cada fase da sua vida. Toda criança menor de 5 anos de idade deve se vacinar contra a poliomielite. Informe-se em uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta atualizada. No capítulo anterior, o rei Dom João VI é obrigado a voltar para Portugal, mas deixa seu filho Pedro governando o Brasil. Os portugueses não gostam nada disso. Chamam o príncipe de volta e exigem que o Reino Unido do Brasil volte a ser uma simples colônia. Os deputados portugueses pegam pesado. Acabam com os tribunais e repartições públicas brasileiras e demitem milhares de funcionários. José Bonifácio de Andrada e Silva, vice-presidente da província de São Paulo, fica indignado e elabora um manifesto de repúdio às cortes de Portugal, pedindo ao príncipe regente que permaneça no Brasil. Com o apoio da classe política brasileira, o jovem Pedro diz ao povo que fica. Os portugueses reagem e mandam o general Jorge de Avilés levar o príncipe para Lisboa. Mas é o general que volta para Portugal, expulso pelas tropas brasileiras. José Bonifácio é nomeado ministro e inicia um movimento pela independência. Em agosto de 1822, as cortes portuguesas mandam uma carta exigindo a volta do príncipe e declarando traidores os ministros brasileiros. Como Pedro estava em São Paulo, sua esposa, a carismática princesa Leopoldina, é quem recebe a carta. Ela reúne os ministros e manda uma mensagem para o marido, sugerindo que o momento havia chegado. Os relatos históricos mostram que o grito do Ipiranga não aconteceu exatamente como foi pintado. O príncipe estava nas margens do rio Ipiranga, convalescendo de uma diarreia. Quando leu a mensagem, montou em sua mula e declarou a independência. Depois, seguiu viagem para o Rio de Janeiro, onde foi recebido como herói. Aclamado imperador, Dom Pedro enfrenta algumas guerras internas, lideradas por portugueses que não queriam a independência. É quando José Bonifácio resolve chamar o experiente navegador Thomas Cochrane, um ex-almirante britânico e mercenário nas horas de folga, que assume o comando da Armada Brasileira e ajuda a vencer os conflitos. Uma destas guerras era contra a Confederação do Equador, um movimento que pregava a separação de vários estados do Nordeste e a formação de uma república independente, e foi duramente reprimido. A independência fez do Brasil uma nação soberana, mas custou caro aos cofres públicos. Os brasileiros tiveram que assumir uma dívida salgada que Portugal tinha com o Reino Unido e ficar dependente dos empréstimos ingleses pelas décadas seguintes. Depois de outorgar uma Constituição liberal e avançada para a época, ainda que com excessivos poderes para o imperador, Dom Pedro I enfrentaria a oposição da imprensa, da Câmara e do Exército, que não queria oficiais portugueses em seus quadros.
Uma guerra desastrada contra a Argentina e a fabricação de dinheiro para pagar dívidas públicas pressionam o imperador, que volta para Portugal, mas tem força política para deixar seu filho, Dom Pedro II, no trono do Brasil. Petrobras inova há 70 anos. Com pioneirismo e liderança, sempre olhando para frente. Por isso, também vamos liderar a jornada da transição energética. Porque quando a gente direciona energia para inovação, novas tecnologias viram novas fontes de energia. É pensando no futuro que hoje a nossa energia já está em todo o Brasil. Para uma transição energética justa. Petrobras, 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, União e Reconstrução. Erva mate, árvore símbolo do Rio Grande do Sul e com muita história em suas raízes. Tudo começa no século XV. Os indígenas guaranis que viviam na América do Sul acreditavam que a erva era capaz de curar doenças. Através de um ritual místico chamado de Ka'a, mantido até hoje, eles evocavam vitalidade, força e saúde. Aliás, a ciência comprova. A erva mate faz bem para o corpo e para a mente. No século XVI, os indígenas tiveram contato com os europeus e a folha verde se espalhou pelo mundo. Aqui no Rio Grande do Sul é muito consumida como chimarrão, cuia, bomba, mate e a chaleira chiando. Uma tradição que começou com os nativos, passou pelos quilombolas, pelos agricultores familiares e se transformou em uma excelente opção de desenvolvimento econômico. Uma planta que une história, tradição, economia e os amigos nas rodas de chimarrão. Por isso, com iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado e da Secretaria da Cultura, o sistema sociocultural e econômico da erva mate torna-se o primeiro patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul. Uma conquista dos povos indígenas, dos quilombolas, dos agricultores familiares, da cultura e do Estado. Erva mate, um patrimônio do Rio Grande do Sul. Eu sou Daiane Mello, fiz 5.034 votos pelo PL, sou a mulher mais votada dessa legislatura. E hoje estamos aqui, no bairro Fátima. A gente está aqui no bairro Fátima, que é onde eu nasci e cresci, né? Meu avô foi o primeiro morador do bairro, né? Ele veio para cá para desmatar as ruas e se instalou por aqui. E aqui a gente tem toda a nossa família que ficou morando, né? E assim, eu tenho um amor muito grande por esse bairro, por causa da família, por causa do meu avô, por causa dessas raízes. E crio a Yasmin é nascida aqui e criada aqui no bairro Fátima também. Eu sou uma vereadora bem bairrista, né? Que cresceu vivenciando tudo, né? Transporte público, UBS, escolas municipais, estadual, a luta por essas demandas, né? Me forjou a pessoa que eu sou hoje, né? Então acredito que sim, a vivência no bairro Fátima, aqui na Zona Norte, ela tem um papel fundamental para a Daiane Mello, vereadora. Sou vereadora de primeiro mandato completo, né? Porque agora sim fui eleita para entrar pela porta da frente e permanecer os 4 anos, mas já estive na Câmara no ano de 2015, onde a gente teve lutas importantes, como a denúncia da cobrança adicional dos partos. Momento importante, mas que eu era suplente. Agora eu entro como uma vaga titular na Câmara de Vereadores. Também é um orgulho para mim, eu que já fiz campanha, por exemplo, para a GNPTF em outros anos, né? Estar agora na Câmara com uma legislatura completamente diferente, né? Ampliada as vagas das mulheres, aí que estamos com 7 vereadoras, é muito importante também. O nosso olhar muda para isso também. Então, eu tenho muito orgulho de estar na Câmara agora com essa bancada aí com 7 mulheres.
As minhas bandeiras para esses 4 anos, com toda certeza, vão ser saúde, educação e inclusão. Isso com um olhar bem focado para essas matérias. Claro que vamos discutir outras proposições também, mas eu acredito que saúde, educação e inclusão a gente precisa muito ainda em Caxias. E com certeza vou atuar bastante num papel fundamental do vereador, que é fiscalizar. A Daiane Mello é uma mulher muito forte, muito persistente. Sou mãe da Yasmin, que hoje tem 9 anos, sou cristã, evangélica na Igreja Geração de Abençoados, também daqui do bairro Fátima. Sou comunitarista, né? Tenho esse viés comunitário muito grande e uma pessoa que buscou a política para melhorar a vida das pessoas. Então é com esse intuito que eu entro na Câmara de Vereadores e com toda certeza tenho um trabalho pela frente, mas muito dedicado realmente às pessoas. De volta com a transmissão da TV Câmara Caxias do Carnaval de Rua deste sábado, domingo. Já estamos no dia 9 de março, nos preparando para receber aqui na Plácido de Castro, a 15 de novembro, com o título A Outra Cor Dessa Cidade Sou Eu, destacando a negritude, fazendo também homenagem para algumas escolas de samba de Caxias do Sul que brilharam durante o Carnaval. A escola de 15 de novembro, que é do bairro Eusébio Beltrão de Queiroz. Unidos do El Chan, que é tricampeão do Carnaval de Caxias do Sul, encerrou aí o seu desfile, inclusive temos alguns comentários que são enviados para quem está nos assistindo pelas redes sociais, pelo canal 16 da NET. Você pode contribuir com a nossa transmissão, né? Todo mundo dando parabéns, a Cirlei Biasoli participando com a gente, né? Você pode também deixar o seu comentário pelas redes sociais da Câmara Caxias, tanto no Instagram, no Facebook ou no YouTube, que a gente coloca para você. O Instituto Samba também parabenizando, né, o Cassiano e toda a escola de samba, que é a Unidos do El Chan. Tá chegando agora a tradicional escola 15 de novembro, que vem para a avenida, que vem para a nossa Plácido de Castro. A Carol vem com um recadinho na folha, quer que eu enxergue, eu já tenho 40, Carol, vai ser difícil, né? Vai ser difícil eu enxergar aí, né, o recadinho da Carol, né? Com óculos e passando dos 40 é difícil enxergar de longe, né, vereadora Rose Frigieri? 15 de novembro tem 225 integrantes que vêm nessa escola de samba. A Rose Frigieri, vereadora do PT, do Partido dos Trabalhadores, é a nossa convidada de agora para comentar com a gente sobre a 15 de novembro. Vereadora, seja bem-vinda, a senhora que já desfilou aqui na Plácido de Castro com esse projeto Não é Não, né, do Fórum da Mulher Caxiense. Bem-vinda, vereadora, boa noite. Tem que ligar o microfone aqui, vereadora. Aí, agora sim. Boa noite a quem nos acompanha. É uma alegria estar aqui, né? Pode continuar, vereadora. Nós sabemos que a escola 15 de novembro vai trazer um tema muito importante para a cidade, que a outra cor dessa cidade sou eu, né? É importante relembrar, a nossa cidade ela é construída por diversas etnias. Então, sempre é importante fazer essa lembrança. Eu também sou professora de história, e eu acho que lembrar os povos indígenas, os negros que construíram nossa cidade é fundamental. Então é um prazer, Fábio, estar aqui. Prazer estar aqui contigo.
e a gente vai seguir falando. Comemorar o nosso carnaval de rua com a retomada do carnaval de rua com a escola 15 de novembro. Esse tema da negritude, né, dos povos que formaram a nossa comunidade caxiense também é importante sempre destacar e sempre muito presente no carnaval de rua de Caxias do Sul, né, Eduardo, que está de volta com a gente para comentar a 15. O Eduardo tá sem o fone aqui. Pessoal, a Cris, Cris, vem nos ajudar aqui com o fone do Eduardo e da Rose. Fabrício, a negritude vem aí sendo destacada pela escola de samba pela 15, né? Isso aí, 15 de novembro, cantando a negritude da cidade. Pensando também nessas outras comunidades, né? A escola fala sobre clubes como o Clube Gaúcho, que foi tema da minha pesquisa de mestrado. A cidade tem, Caxias do Sul, tem clubes negros desde 1927, com o Grêmio Carnavalesco União Faz a Força, depois Clube das Margaridas, o Esporte Clube Gaúcho, essa relação, né, da cidade e do associativismo negro com os clubes sociais e o futebol é forte no estado do Rio Grande do Sul e é forte aqui em Caxias do Sul também. Né, mostrando a força dessa comunidade também na formação da cidade de Caxias. Então a gente está aí esperando esse desfile da 15 para mostrar um pouco dessa outra cor da cidade, né? Que desde 1927 aí se faz presente na cidade com associações, com clubes ligados ao carnaval e às vezes também não. Exatamente, né? A questão do carnaval, que as comunidades que acabam compondo. Essa questão, né, Valdir, e que a gente vai ter agora a outra cor da cidade sou eu, destacando a negritude. Também vem homenageando as outras escolas que foram referências do Carnaval de Caxias do Sul, mas que infelizmente ainda não conseguiram a sua retomada, né, Valdir? Com certeza, nós trabalhamos numa cidade, vivemos numa cidade que ela é complexa por natureza, pela sua formação e, acima de tudo, pela individualidade de cada grupo. É muito forte e eu acho que deveria desaparecer essa discrepância entre as pessoas. O que me interessa é se a pessoa é caxiense de coração ou não, se é físico ou se é nasceu aqui ou se é enxertado, se é estrangeiro, não faz diferença. O interessante é que se a pessoa se integra com a cidade, se ela se sente o pertencimento, eu acho que é o maior valor que a gente pode ter. E a partir do pertencimento desaparece qualquer desvio de cor, de raça, de credo, porque as pessoas, tu entra numa fábrica, tem pessoas de todas as cores, de todas as crenças, de todas as ideologias, de todos os sobrenomes, de todas as escolhas políticas, escolhas esportivas, escolhas religiosas. Então as pessoas têm que valorizar a pessoa, não o que ela é. A escolha, as opções pessoais dela são opções pessoais que todos têm, né? E isso não deve ser o divisor, o identificador das pessoas. O que deve ser identificador das pessoas é a qualidade moral dessas pessoas. Não me interessa se ela é negra, se ela é branca, se ela é loira, se ela é listrada, se ela é pitipá. Não me interessa. Me interessa se ela é um ser humano decente. Isso me interessa. Pela cor política e tal, não me interessa. Não tenho tempo para esse tema. Exatamente, a composição, né, que forma. Rose, a gente já volta, Eduardo, também, porque a Carol está acompanhando o carnaval com a comunidade de Caxias do Sul, que veio para a rua para prestigiar as nossas 6 escolas, Carol. Isso mesmo, Carnizela, e são 2 horas da manhã e a gente acha, de repente diminuiu o público, até diminuiu um pouquinho, mas ainda a gente vê. Celso, mostra lá pra mim, por favor, olha a animação daquele povo lá, olha, tá todo mundo animado, criança, famílias inteiras, então tem muita gente. E eu vou conversar com o Sandro, que já tá sentadinho aqui. Sandro, 2 horas da manhã, tu segue firme, vai até o final, até a última escola passar? Claro, vou ver até o final. Por que é importante estar aqui prestigiando esse momento?
Não é que eu acho importante, mas é que é a primeira vez que eu tô vendo. E eu curti, achei que os caras estão dando muito amor, sabe? Tá bem legal. Primeira vez você mora em Caxias mesmo? Não, moro aqui, sou caxiense, mas é a primeira vez. E tá gostando? Tô gostando bastante. Os caras fazem com pouco dinheiro, mas se entregam. E tu tá torcendo pra alguma já? Não sei se tu, das que já passaram, gostou de uma... Torcendo pra todas. Sandro, obrigada e um bom final de carnaval. Ainda faltam 2 escolas, mas segue aí. Obrigada. Carnizela, é contigo. Depois eu volto pertinho da escola, que já tá chegando logo, logo. Tá certo, Carol Dallagnol acompanhando o público. Interessante, né? Mora em Caxias do Sul, nasceu em Caxias do Sul e nunca tinha vindo para o carnaval de rua. Infelizmente, ficamos 8 anos sem o carnaval de rua. Eduardo, eu falava sobre a questão da negritude, né? Que é muito importante e presente muito nas nossas comunidades e também sempre são umas referências para o carnaval, não só de Caxias do Sul, mas do Brasil afora. Ela lembra, né, que eles chamam de uma outra cor, né? Até tem um presidente aqui da Câmara, o vereador Lucas Caneto, que produziu, né, uma pesquisa histórica, ele intitulou A Outra Face, né? E é interessante porque quando a gente denomina o outro, é algo que foge um pouco daquele tripé do eu, tu e ele. Nesse tripé dos pronomes, a gente se identifica, né? Quando eu me refiro a ti, né? Eu me encontro ali naquele jogo, né? A ele. Agora, quando eu faço uma referência ao outro, o tamanho disso é quase que uma distância intransponível. O título do samba enredo provavelmente foi uma adaptação de um outro, né? Seria a cor dessa cidade, sou eu, né? Música da Daniela Mercury. Eu acho a expressão outro, eu acho uma expressão fortíssima, né? Porque realmente marca como que algo que é quase intransponível, né? Algo que está muito, é tão distante que eu sequer posso pensar a distância que tem, né? Eu acho que é bem forte, é um título bem forte e marca esse aspecto que tu destacou da negritude, né? Exatamente, o Eduardo conversando com a gente sobre essa questão da negritude, dos vários povos, né? E como a gente tem essa percepção, né, vereadora, que muitas vezes parece que só os italianos que vieram formar Caxias do Sul, e não é isso, né? E muitas vezes a gente tem que referenciar e ter um desfile como esse, né? A gente ter a história, passar no dia a dia para as pessoas essa outra realidade, mostrar esse dia a dia da nossa comunidade caxiense, que foi formada por diversas culturas e é formada ainda porque a gente vem recebendo, só o ano passado a gente recebeu mais de 48 nacionalidades diferentes em Caxias do Sul. Eu acho fundamental esse debate. E aqui nós estamos, a maioria, eu tenho negro, índio e europeu, mas a maioria de nós somos brancos aqui fazendo esse debate. Mas por isso que talvez o outro, Edu, porque a nossa cidade, a gente queira ou não, ela é tida como uma cidade apenas de italiano. E eu sei, o que importa é a moral, é a ética, é o caráter de cada um. Mas a gente sabe que ainda tem muita discriminação. Então, ocupar esse espaço para visibilizar é mais ou menos o que nós mulheres fizemos hoje. Carnizela, nós desfilamos aqui no Não é Não, porque a gente ainda precisa do Dia Internacional da Mulher. Eu sonho com um dia que isso não seja necessário. No dia que as mulheres tiverem respeito, igualdade, nós não vamos precisar mais dessa luta. Assim como o povo indígena e o povo negro. O dia que eles tiverem, que esse povo tiver os mesmos direitos, não vai precisar o Dia da Consciência Negra, não vai precisar o Dia do Povo Indígena. Então, o que nós precisamos é oportunidade.
e a questão da igualdade para todos e o respeito de todos. Enquanto não tiver, essa luta ainda é importante. Vamos conhecer então a escola que se aproxima aqui da Plácido de Castro na Evolução, com o logo da 15 de novembro, a comunidade do Eusébio Beltrão de Queiroz. Vermelho e branco vem aí, vai agitar seu coração, explode bateria, exalta o nome do Judão. Vermelho e branco vem aí, vermelho e branco vem aí. Acadêmicos do 15 de novembro, a outra cor dessa cidade sou eu. Vamos com a ficha técnica da escola, que é comandada pelo nosso amigo popular Cara Preta. Acadêmicos do 15 de novembro, a outra cor dessa cidade sou eu. A fundação no dia 13 de novembro de 1991. As cores vermelho e branco. O presidente é o Paulo Roberto Teixeira, o Cara Preta. O carnavalesco é o Paulo Ricardo Soares. O diretor de harmonia, o Cléo do Cavaco. Os compositores, Paulo Roberto de Cândido. O intérprete é o Davi, o mestre de bateria, o mestre Kleber, casal de mestre sala e porta-bandeira, Daniel Scott e Maiara Guerreiro. É assim que vem a 15 de novembro para a nossa Plácido de Castro, com o samba enredo da outra cor dessa cidade sou eu, o tema da negritude, 15 de novembro, aqui na Plácido de Castro. Vamos acompanhar então a evolução da escola, que já vem com a sua comissão de frente com Alupô, Pai Pará e o tripé de Abre Alas, que traz um banner temático sobre o tema enredo de 2025 da 15 de novembro. Vermelho e branco vem aí, vai agitar seu coração, explode bateria, exalta o nome do Judão. Esse é o samba enredo então da 15 de novembro, que vai trazer também uma homenagem, por exemplo, uma escola de samba Incríveis do Ritmo, lá do Pioneiro, que é multicampeã do Carnaval de Caxias do Sul, mas por essa parada não conseguiu voltar ainda à tradicional escola lá da Zona Norte de Caxias do Sul. Vamos para a avenida, vamos conferir como está a evolução da 15 de novembro. Já vem bonita com a sua comissão de frente, Alupô, Pai Pará. A comissão de frente então já vem com uma saudação, né, aos orixás na tradição iorubá. Essa expressão alupô seria então uma expressão utilizada para saudar os orixás na tradição iorubá. A comissão de frente então já chega, né, fazendo essa referência aí à população negra da cidade, a tradição e cultura negra da cidade de Caxias. São 7 bailarinos, né, Fabrício, que fazem essa coreografia, que representa o orixá Senhor dos Caminhos, que abre, fecha, que determina e executa Alupô, Pai Pará, homenageando então essa comissão de frente da 15 de novembro, que está chegando depois com o tripé de Abre Alas, que apresenta o título do samba enredo, a outra cor dessa cidade sou eu. Depois vem na sequência já a primeira ala do povo originário, Tropeiro e Negro, né? O Tropeiro e Negro. E a escola que é a mais antiga de hoje, né? Exatamente. Aqui está desfilando, essa escola tem mais de 30 anos,
que junto com Incríveis do Ritmo, acho que foi durante muito tempo as duas. A grande rivalidade do Carnaval Caxiense. A grande rivalidade, infelizmente, Incríveis do Ritmo. Inclusive vai ser homenageada aqui, né? Exatamente. Por essa escola. O pessoal lá do Pioneiro. Vem numa boa evolução, né, Valdir? Inclusive o Abre Alas vem com o tripé e inclusive vem com uma evolução parecida com o El Chan, com bastante volume, né? Vamos ver se melhora aqui o microfone do Valdir. Passa, Fabrício, ali o microfone. Obrigado. Acontece o seguinte, essas escolas, elas trabalham com um tema que facilita a criatividade, porque o elemento usado na coreografia da comissão de frente é apenas o corpo humano. Não tem adereços, não tem recursos cenográficos, não tem recursos tecnológicos. Então, isso exige que o intérprete, que o bailarino, que o integrante da comissão de frente se entregue. E às vezes o tema ajuda, às vezes o tema exige, mas aqui o tema ajuda, exige e o samba empurra. Tá muito bom ver isso, porque sem recursos obtém uma apresentação bonita que chama a atenção e que convence. Vamos então com a nossa colega Carol Dallagnol, que está se movimentando, conversando com o pessoal que está no desfile da 15 de novembro, a escola do Eusébio Beltrão de Queiroz. Carol! Carnizela, eu estou aqui com a porta-estandarte Maria Elisa, participando da escola. Não é a primeira vez ou é a primeira vez? Aqui na escola em Caxias é a primeira vez. E como é que está sendo esse momento? Esse momento é muito emocionante, porque eu já desfilo há mais de 20 anos como porta-estandarte. Então, é a nossa cultura, é a nossa vida, é uma paixão que a gente tem pelo carnaval. E eu fiquei muito feliz, muito honrada com o convite da 15 de novembro para ser a porta-estandarte deles esse ano. Ai, tá linda, parabéns, bom desfile para vocês. Contigo, Carnizela. Tá certo, obrigado, Carol Dallagnol. E vamos, o pessoal tá pedindo, principalmente lá da comunidade do Eusébio Beltrão de Queiroz, pra gente deixar rolar um pouquinho do samba da 15 de novembro. O Acácio, ele é o quê? O Acácio, ele é o quê? Acácio? É. Lá com a Soaria, eu acho que ele falou. Oi. Uma vida melhor. Fui raiz do samba, fui raiz do futebol. O meu sangue é bamba, me deixou manchar na colônia imperial. No silêncio da noite, o grito negro ecoou. Índios, tropeiros e negros, cantando juntos no país do carnaval. Nego cantou sambou ao som da batucada. Eu vim com a vida, sacudir aqui bancada. Nego cantou, nego sambou com emoção. Sou filho de novembro, sou menino do leão. Vambora, sou da batucada. Eu vim com a vida, sacudir aqui bancada. Nego cantou, nego sambou com emoção. Sou filho de novembro, sou menino do leão. Lá vai a minha harmonia, lá vai a sabe o poderoso 15. Lá vai, sabe o poderoso 15. Branco vem, vai agitar seu coração. Explode bateria, exalta o nome do multidão. Vem branco vem aí, vai agitar seu coração. Explode bateria, exalta o nome do tildão. Lá vou eu sou a vila, vou passar e falar da face negra, da história
Na tela agora, a ala sobre o povo originário tropeiro negro. A ala representa os pioneiros ocupantes do Campo dos Bugres, os indígenas caigangues, os tropeiros que utilizaram as trilhas dos indígenas como rota de passagem, aos negros que através delas também destravavam a nova cidade, deixando os campos de cima da serra a pé para a Serra do Faxinal em Santa Catarina, rumo a Caxias do Sul. Importante, hein, Carnizela? Eu tô achando muito bom isso, porque está trazendo até os povos indígenas na nossa cidade, né? E os Muitas vezes a gente nem sabe que estiveram por aqui, né? E que tem hoje, inclusive, né? Os indígenas, né? Hoje tem aldeia, tem uma comunidade né? indígena, e a maioria das pessoas também não sabem, né? Exatamente. E essa coreografia maravilhosa também é do Acácio, né? Cássio Camargo, só podia sair coisa boa, né? Exatamente. A porta-estandarte, ela traz o grito da liberdade. A Maria Isabel Teixeira vem representando a libertação do povo negro, não mais escravizado, mas sempre segregado. Já não mais querendo apenas o campo que ganhou, as estradas em direção às novas cidades, em busca de vida nova e trabalho não agrícola. Na sequência tem os novos citadinos. A fantasia da ala representa um povo novo, recém-chegado à cidade. O verde do costeiro representa a vida no campo, onde o trabalho era em lavouras ou na lida da pecuária. Agora na cidade as novas formas de trabalho se apresentam, ainda que seja com a mão de obra na construção civil, na prestação do serviço ou no trabalho doméstico. Era esse o comentário que eu ia fazer, né, sobre essa reflexão que a fantasia da porta-estandarte traz, né? Dessa ideia dos significados da abolição, né? Que embora tenha tido a abolição da escravidão, ainda existe a segregação, né, no pós-abolição, que acaba fazendo com que essa população negra se reúna, né, em associações. Agora a gente tem aí a ala das baianas, que representa o Clube das Margaridas. Um clube feminino negro fundado aqui em Caxias na década de 30. Inclusive o primeiro clube de mulheres no carnaval, o das Margaridas, né? Exatamente. Isso é uma questão... Exatamente. E teve uma referência lá no Clube Gaúcho, né? Sim, Clube Gaúcho começou. Clube Gaúcho. Exatamente. Uma linda fantasia, né? De uma cor que chama a atenção das baianas, que também é um tributo a Teresa da Rosa, mãe do atual presidente Paulo Roberto Teixeira, falecida em tempo recente. Também esta homenagem da ala das baianas da 15. A gente tem também a ala da Unidos do Centenário, representando a Unidos do Centenário, né, que é uma escola que foi fundada aqui em Caxias em 1984. E no ano de fundação, primeiro ano que a escola desfilou aqui em Caxias, a Rosana Fátima Fernandes, que representou a escola, foi eleita princesa do carnaval daquele ano. Então essa ala 6 aí é Unidos do Centenário. E antes da ala 6 tem a ala do Incríveis do Ritmo, né? Que foi a grande rivalidade do carnaval dos anos 90 com a 15 de novembro, né? A escola lá do bairro Pioneiro, em Caxias do Sul, na Zona Norte, Valdir. E vocês estão esquecendo os Protegidos da Princesa, Protegidos da Princesa, que vem também ser pra homenageado. mim, que eu saiba, é a mais antiga. Isso, a Protegidos da Princesa é de 1953. Então, queridos, corrijam-se. Exatamente. A Protegidos da Princesa, né? Que também uma tradicional escola de Caxias do Sul, né? Que não conseguiu voltar também ainda
Mas tomara, né? Oxalá que o ano que vem esteja com a gente aqui no Carnaval. Vai estar, se Deus quiser, porque o Protegidos da Princesa é uma tradição, foi a escola mais, digamos, prestigiada pela comunidade, porque ela recebia e acolhia todo mundo. Eles eram de uma fidalguia. O seu Jacó, aquela gente antiga, as diretorias antigas eram de uma fidalguia incrível. Eu me lembro que na década de 60, 70, 80, o gaúcho sempre tinha candidato à rainha da festa da uva, sabe? Era de uma dignidade aquela candidata, às vezes a mais simples, mas talvez a mais digna também. Exatamente. Porta-bandeiras e mestre-sala que também tem aqui uma representação muito significativa, que representa o negro e a negra da cidade de Caxias do Sul, o seu bailar, né? O coreógrafo segue em evolução perfeita, encantando com a evolução representativa, então, do negro e da negra. E tá chegando os passistas, né? Que dão um show na avenida, né, Rosi? Muito lindo. É importante também lembrar o 15, né, como clube de futebol negro, né? Fundado lá nos anos 50, assim como o Esporte Clube Gaúcho, né? Os dois times de jogadores negros. Lembrando que no Rio Grande do Sul, devido à discriminação, chegou a ter uma liga, a Liga da Canela Preta, onde só participavam times formados por jogadores negros. Exatamente, daqui a pouquinho está chegando a bateria e para nos encantar e a gente curtir a bateria da escola 15 de novembro. Os Unidos do Centenário é essa ala que vem chegando também, os passistas e a bateria que vai trazer aí Salve a Boemia. Zé Pilantra, um Exu associado ao samba boêmio, ao típico malandro, vem referenciando pela bateria do Ritmo Poderoso. São 40 retivistas levando o alto do samba da Academia 15 de novembro para Plácido de Castro. Sobe o som! Índios, tropeiros e negros, cantando junto no baile do carnaval. Nego canto samba, som da batucada, eu vi com a vila, sacudir aqui bancada. Nego canto, nego samba com emoção, sou 15 de novembro, sou o Gito do Leão. Nego canto samba, som da batucada, eu vi com a vila, sacudir aqui bancada. Nego canto, nego samba com emoção, sou 15 de novembro, sou o Gito do Leão. Vai agitar seu coração, explode bateria, exalta o nome do multidão, guerreirando vem aí. Vai agitar seu coração, explode bateria, exalta o nome do tildão. Lá vou eu, lá vou eu. O samba que faz uma homenagem e relembra o Tildão, né? O grande percursor da 15 de novembro e está aqui também desfilando Cara Preta, né? Na organização da escola. Eles são contemporâneos, né? Eles viveram muitos carnavais, organizaram muitos carnavais, então é uma referência comunitária, não do bairro, não do carnaval, da cidade. Exatamente. Um grande cidadão. Depois, se a gente conseguir com o Fábio Rauch e com a Carol, pra gente pegar uma entrevista com o Cara Preta também, que é um símbolo da comunidade do Eusébio Beltrão de Queiroz, o trabalho que faz no Ser Caxias também, né? Lá, comandando a segurança, os jogadores que chegam para compartilhar, né? Com toda a torcida do Caxias, Rose. Inclusive, os ensaios deles foram lá no Ser Caxias, que é uma parceria, né? Então é aí o samba, o futebol, a alegria da nossa cidade.
e valorizando um bairro tão antigo e tão importante da nossa cidade. Exatamente, a linda 15 de novembro, que também vem evoluindo, volumosa, com fantasias ricas, representativas dessa negritude, desse tema que mostra para a avenida aqui na Plácido de Castro. O 15, assim como o Gaúcho e o Incríveis do Ritmo, sempre foram, e o Tchan, foram referências de equilíbrio e qualidade na sua produção, na sua estratégia de desfile, na sua composição musical, na sua estrutura de desfile. E isso resultou sempre no apoio, no aplauso do público. Tanto que são as maiores vencedoras dos carnavais de Caxias. Agora está chegando uma ala representativa também, que são dos cadeirantes, né? Os cadeirantes que estão chegando para desfilar também aqui na Plácido de Castro. A inclusão social em seu momento mais bonito. É a Associação dos Deficientes Físicos da Serra Gaúcha que trazem a passarela um time de basquete de cadeirantes para tornar ainda mais especial o tema de inclusão da Academia no 15 de novembro. Então, a Associação dos Deficientes Físicos da Serra Gaúcha com o seu time de basquete desfilando. De arrepiar, hein, Gabizela? De arrepiar. De arrepiar, porque isso é a verdadeira inclusão também, né? Muito lindo. E na sequência, a velha guarda da 15 com os seus componentes. E o cara preto aqui na nossa frente, ó, comandando a velha guarda. Cara preta, o Paulo Soares Paulo também, Soares. Cara que estudou muito, um baita carnavalesco, né? Tá linda a 15. Chegou aqui também, aqui próximo da gente, a rainha da bateria, né? E pelas pesquisas aí que eu tenho feito, a primeira escola de samba que teve rainha da bateria aqui em Caxias foi Império Serrano, em 1982. A rainha era Maria Elis Medeiros Pereira. É a 15 com toda a sua tradição, trazendo a alegria, o samba, o tema da negritude, da inclusão e também uma homenagem às escolas de samba. Ô Carol, desafio de tu pegar o cara preta ali depois, né? Vai entrevista com o cara preta, tá bom? Tá desafiada, Carol Dallagnol, tá ali ele, ó. Olha, ver o 15 desfilando é retomar realmente o carnaval. A gente vê uma cadência diferenciada, inclusive da bateria, né? Tem um estilo próprio, tem força, tem dinâmica, tem uma série de valores intrínsecos à cultura popular. Dá prazer de ver. Tá passando a bateria, espetáculo à parte da 15 de novembro. E como a gente pode destacar, é importante a gente ver a juventude participando da escola, né? A juventude participando da escola, muitos jovens, os ritmistas, os puxadores de samba, o pessoal da bateria, a escola. E a gente já percebe também aqui de longe a emoção do cara preta, né? Secando as lágrimas com o encerramento do desfile. Secando as lágrimas, faz um lindo desfile mesmo. Inclusive a neta dele está como rainha, eu acho, da bateria. A Paula. Exatamente. Sou 15 de novembro, sou o Giro do Leão. Sabe o poderoso 15? Vambora, vambora! Alô, Luiz!
Encerramento, então, do desfile da Escola 15 de Novembro da comunidade Eusébio Beltrão de Queiroz, trazendo a negritude para Plácido de Castro. Já temos a Carol Dallagnol, a nossa colega repórter, que está circulando aqui pela Plácido de Castro com os integrantes carnavalesco, com a diretoria da 15 de Novembro. Com você, Carol. De organização do Carnaval 2025. Carnizela, tu me pediu, né? Claro, eu obedeci, fui atrás do Cara Preta, né? E olha que foi difícil, porque ele foi dando abraço em várias pessoas. E todo mundo abraçando e cumprimentando. Cara Preta, tu é muito famoso, né? É muito famoso, porque eu brinquei aqui que até eu chegar em você foi um tempo, né? Porque as pessoas te cumprimentando. O que significa essa retomada em grande estilo, né? Essa retomada significa muita coisa, né? O sofrimento, a batalha. É isso Esse mesmo, cara aqui, pessoal. que é um cara maravilhoso. Estamos chegando ao fim, o nosso 5 futuro presidente escolas. do 15, que eu estou passando o meu cargo para ele. E a gente tem que agradecer à TV Câmara, à Prefeitura e a todos vocês por dar essa oportunidade para nós. Então, só gratidão, e o Carnaval cada vez vai melhorar mais ainda. Cara Preta, antes de entrevistar, mais uma pergunta para ti. O que significa a escola de samba na comunidade? A escola de samba na comunidade significa tudo. Amor, paixão, choro, tristeza, de tudo um pouco. Mas a paixão é muito maior que tudo. O respeito e convidar todos, dizer assim, ó, que não existe preconceito. Venham para as comunidades, invadam as comunidades e sejam felizes e vão fazer um carnaval cada vez melhor, porque Caxias merece. Caxias é a cidade da cultura, já foi votado isso. Então agora só falta mais oportunidade. Com certeza. Vocês fizeram um show aqui, parabéns. Deixa eu entrevistar também o Paulo, que é carnavalesco. Traz um tema importante, a outra cor sou eu, a questão indígena, a questão da negritude, o desafio de abordar esses temas numa cidade que é tão reconhecida pela cultura italiana. Inclusive por nós, a gente reconheceu a colonização italiana em 2016 com um tema voltado inteiramente aos 140 anos da migração. Mas esse é um tema de justiça. Não foi, como eu digo, eu sempre repito, não é um protesto. O protesto da nossa vida do povo negro é diário. Hoje é uma comemoração, é uma homenagem, é um tributo ao povo negro de Caxias. Vocês se sintam representados pela 15 de novembro hoje, como sempre são. É uma honra puxar essa escola e é uma honra para essa escola representar todos vocês. É o começo de muita coisa boa que vem pela frente. Eu assumo agora o 15 daqui para frente, né, transmitido pelo presidente, que é a minha escola da vida, desde a infância. Eu nunca desfilei em outra escola. E vai ser sempre disso para mais. Ai, que bacana. E parabéns, viu? Parabéns, vem com esse desafio da retomada, né? E assim, fizeram um show, não só a 15, como todas as outras escolas, vocês estão de parabéns. Atrás, lá, esperando para entrar na contagem, todas estiveram muito bem. Essas 6 escolas, assim, elas protagonizaram um recomeço do carnaval. Foram oferecidas para que todas participassem, né? Cada um nas suas limitações, participaram apenas algumas, mas as que vieram estão todas de parabéns, vão voltar no que vem melhores do que agora, e as que não voltaram, que voltem, né? Mas as que estão aqui merecem todos os parabéns pela essa festa linda que todas fizeram. Obrigada e parabéns e boa sorte, né, na retomada e na presidência da 15 no ano que vem. Obrigada. Viva o 15! Carnizela, é contigo. Aí então, a atual presidência e o futuro presidente da 15, né? E pelo que a gente viu que atual carnavalesco e o novo presidente vai estar em boas mãos a 15, né? Por todo esse trabalho que vem sendo realizado, não só, como o Cara Preta falou, na escola de samba, mas como em todo o complexo do Eusébio Beltrão de Queiroz, que inclusive tem lá o estádio Francisco Stedley, o centenário, time da nossa vereadora Rose aqui, né, Rose? É torcedora do Caxias, né, Rose? Também, né? Mas já vi a Rose torcendo pro Juventude também, né? Também. Tá certo. Eu queria também aqui parabenizar, né, pela essa questão de inclusão. Já são quase 3 da manhã
E a gente vê que ainda tem um público aqui, né, presente para ficar curtindo o nosso Carnaval de Rua de Caxias do Sul. Eduardo, o que a gente pode analisar dessa passagem, desse tema tão específico, né, mas que tão relevante, também histórico na nossa comunidade caxiense? Desculpa. Bem, a escola acho que ajuda a gente a perceber que dentro de uma mesma cidade há muitas outras cidades, né? E às vezes essas outras cidades não cabem dentro de uma cidade que se diz hegemônica, né? E às vezes trazer essas cidades que estão à margem, né, trazê-las para cá, para esse perímetro central, esse núcleo, né, da povoação original, acho que ajuda a gente a pensar um pouco sobre esses temas, a gente trazer esses corpos, né, que às vezes são corpos que são marginalizados, não só no sentido de preconceito, mas territorialmente eles são marginalizados, né? Então eles hoje vêm para a área central e ocupam, né, a avenida, né, como a gente diz, e são os destaques, enfim, e a gente hoje fala sobre eles e, enfim, acho importante, é uma oportunidade, tem que parabenizar a prefeitura, né, a deputada também, enfim, a TV Câmara, todo mundo que está participando, aqui a nossa equipe está comentando também. Porque é uma mobilização de 32 profissionais para essa cobertura entre a equipe técnica, jornalistas, produtores, comentaristas. Então é um trabalho árduo realmente para trazer esse carnaval ao vivo, carnaval de rua de Caxias do Sul. Fabrício, tiveram vários elementos, né, significativos que foram muito bem representados. O carnavalesco, o pessoal do enredo teve uma sensibilidade para trazer isso nas cores e na representação da 15. Foi um grande desfile, né? A gente foi perguntado ali pro presidente, né, da importância da escola de samba, e nesses 2 últimos desfiles aqui que eu fiquei aqui comentando, a gente pode perceber, né, que escola de samba é movimento negro historiador, além de educador, né? A gente teve aí a possibilidade de conhecer um pouco sobre Quaraí e agora saber também sobre esse outro lado da cidade de Caxias do Sul, né, que muitas vezes não é retratado. E falar do meu orgulho também de que a minha dissertação de mestrado, minha pesquisa, serviu também de base aí para a escola fazer o enredo, né? Então isso é uma alegria, né, a gente poder contribuir de alguma forma, né, para também trazer essas outras questões para a história de Caxias e parabenizar mesmo o investimento, né, que às vezes as pessoas reclamam assim, por que não investe aqui, não investe ali, investe em carnaval. E o desfile de escola de samba é muito mais, né, do que o desfile de carnaval, né, envolve comunidade, envolve educação, envolve uma série de coisas o ano inteiro. E escola de samba, como diz o Simas, que é um historiador do Rio de Janeiro, ela desfila porque existe, né? Então ela não existe para desfilar, ela desfila porque existe, e aqui foi uma amostra, né, disso e do quanto uma escola de samba é importante, né, para a cultura e para a educação do povo brasileiro aí. E a gente percebeu, Valdir, que quando a 15 começou a sua evolução, relembrar um pouquinho daquele carnaval dos anos 90. Eu acho que o que houve mais importante aqui, do meu ponto de vista, foi a dignidade com que a escola se apresentou. Porque ela se apresentou com dignidade, respeito e uma profunda delicadeza com seus valores. E isso é impagável. Isso tem um valor social, um valor cultural inesperado, surpreendente e, eu até diria, inesquecível. Porque é um momento assim em que eu senti com essa escola a retomada real do carnaval. Porque parece que a gente está em casa com o 15. Parece que a gente está em casa. E isso é uma coisa que só as grandes escolas conseguem propiciar isso. Eu me sinto, eu sou parte, o meu coração está em pedaços, porque um pedaço é gaúcho, um pedaço é 15, um pedaço
é o tchan. Meu Deus do céu, eu saí daqui com aquele lado, mas feliz. Sambando. Isso que importa. Vereadora Rose, eu queria agradecer a sua participação aqui como nossa comentarista convidada, né, no sorteio dos vereadores que tiveram com nós nessa noite. E a gente sabe da sua luta, né, diária também lá na Câmara de Vereadores. E também o Fórum da Mulher Caxiense, que esteve não só hoje, mas pela manhã também, em outros momentos. Não é não. Não é não, e nós estamos aqui, eu quero parabenizar a TV Câmara, o trabalho de vocês, que estão assim desde cedo, né, trabalhando aí, a gente está todo mundo meio cansado, alegre, mas cansado, mas vocês, sim, fizeram isso acontecer, inédito em Caxias. E eu acho só, queria ressaltar uma coisa que o cara Preta comentou ali, que as pessoas não têm que ter medo de ir para a comunidade, né? Então, ao mesmo tempo que a cultura vem para o centro, nós precisamos saber que a gente não precisa levar a cultura para as comunidades, porque nas comunidades existe cultura. Então, isso é muito importante, talvez isso que o Valdir diz, dessa emoção do carnaval, é um pouco isso, porque é uma escola muito do seu bairro, da sua região, né, de um bairro tradicional em Caxias, né, um bairro antigo. Então, acho que isso foi muito legal. E todas as escolas estão de parabéns, está sendo uma noite muito legal. Acho que a prefeitura investiu ainda pouco, muito pouco, porque quando a gente fala em cultura, em desfile, não é só o que está aqui, tem toda uma economia que se movimenta por trás. Então, não é só aquela cultura, a dança, o samba, né? É uma rede. Acho que a cultura é uma das coisas que mais movimenta a economia no país. Também a deputada federal Denise Pessoa, que acabou desfilando em todas as escolas, porque também deu uma emenda bem boa para todas as escolas. Então, está todo mundo aqui de parabéns. Exatamente, parabéns, é a retomada do nosso carnaval. Eduardo e Fabrício, gostaria de agradecer a presença também de vocês, porque vamos fazer um pit stop aqui, porque na sequência vai chegar o vereador Ed Eloy Frisso, o Valdir Santos vai continuar com a gente, o Hernani vem para cá e também o Gui para a gente fazer e terminar o nosso carnaval. Eduardo, obrigado aí pela participação, pela contribuição de sempre também com a TV Câmara aqui de Caxias do Sul. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Fábio. Obrigado, TV também. Obrigado. Fabrício, obrigado pela contribuição, por ter aceito o convite e ter participado com a gente dessa transmissão histórica, né? Vamos ficar para a história, né? Tá aqui o Eduardo, que vai ser o responsável de colocar lá na história da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul essa transmissão, primeiro carnaval ao vivo da TV Câmara de Caxias do Sul. Obrigado, Fabrício. Isso aí, obrigado, gente, pelo convite, parabéns aí pela transmissão e seguimos aí com a próxima escola, vendo a Denise passar de novo, então. A Associação Cultural e Esportiva São Vicente vai chegar na sequência para falar sobre o quilombo que nunca se calou, o tema, claro, a África. A gente volta na sequência, então, com a última escola do Carnaval de Rua de Caxias do Sul, porque vai desfilar, vai invadir no bom sentido a Plácido de Castro, a Associação Cultural e Esportiva São Vicente. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui na TV Câmara Caxias. Você sabe qual é a idade certa para ser um doador de sangue? É preciso ter mais de 18 anos de idade e menos de 70. Quem tem 16 e 17 anos pode doar, mas com autorização de um responsável. Pessoas com mais de 60 anos que nunca doaram antes ficam impossibilitadas de realizar esse ato solidário. E aí, bora doar? TV Câmara Caxias, juntos pela doação. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, há 132 anos, sendo o lugar e a voz da comunidade.
Você sabe diferenciar dengue, zika e chikungunya? As três podem causar dores de cabeça, manchas vermelhas no corpo e dores nas articulações. No entanto, a zika geralmente causa pouca febre, enquanto dengue e chikungunya podem elevar a temperatura acima dos 38 graus. A dengue pode trazer dor nos ossos e olhos, falta de apetite e mal-estar. Já a chikungunya é conhecida por causar coceira e vermelhidão nos olhos. E a zika, além de dores nos ossos, pode causar olhos vermelhos e conjuntivite. Se identificar esses sintomas, procure um médico imediatamente. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e você, juntos contra a dengue. Você talvez já conheça a história da Maria da Penha, a mulher. Mas sabe como foi feita a lei que leva o seu nome? Ela é considerada uma lei revolucionária, não só por ter criado mecanismos de combate à violência doméstica, mas também pela forma única como ela foi feita, uma iniciativa da sociedade e do movimento de mulheres. Em 2001, o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por omissão no caso da Maria da Penha, que tinha sofrido violência há quase 20 anos. E o país foi orientado a criar uma lei para lidar com o assunto. Na época, casos de violência doméstica eram julgados nos tribunais de pequenas causas, o que significava penas alternativas para o agressor, como o pagamento de cestas básicas. Então, em 2002, organizações que trabalhavam com o direito da mulher tomaram a frente do processo para construir uma lei específica sobre a violência doméstica. Foram quase 2 anos de trabalho coletivo, em que organizações e juristas de todo o Brasil contribuíram para o projeto. A ideia era fazer uma lei que fosse educativa, preventiva, de assistência à vítima e reeducação do agressor, sem ser estritamente punitivista. No fim de 2003, o resultado desse trabalho foi apresentado ao governo, que abraçou a ideia. E depois de 1 ano de trabalho do Executivo, o PL foi para o Congresso. E ainda rolaram audiências em todo o Brasil, para ouvir sugestões da população sobre a lei. Só depois de rodar o país é que o texto final da lei foi fechado e aprovado pelo Congresso e pelo presidente. E assim, a Lei Maria da Penha entrou em vigor no dia 7 de agosto de 2006. Esse processo todo não é comum na criação de leis do Brasil. A Lei Maria da Penha é um exemplo de como a sociedade pode fazer parte da política brasileira para além do voto. Não é à toa que ela é considerada pela ONU uma das 3 melhores leis sobre o tema no mundo todo. Amanhã é dia de branco. Essa expressão remete ao Brasil da época dos escravos, quando era comum qualificar as pessoas com adjetivos positivos ou negativos de acordo com a cor da pele. A pessoa negra seria aquela preguiçosa, que faz corpo mole, e a pessoa branca seria quem realmente trabalha. Por isso, em vez de dia de branco, fale dia de trabalho, ou simplesmente exclua a expressão do vocabulário. Se você é um atleta ou deseja se tornar um em Caxias do Sul, precisa saber que existe uma semana especial para você, a Semana do Esporte. Tá na lei. Essa iniciativa é regulamentada pela Lei 5.584 de dezembro de 2000, que determina a realização da Semana do Esporte na cidade, todos os anos entre os dias 24 e 31 de março. Durante a Semana do Esporte, diversas atividades são oferecidas para a comunidade escolar, clubes, sociedades esportivas e recreativas, empresas e população em geral. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade de se exercitar e se divertir, anote na sua agenda e participe da Semana do Esporte de Caxias do Sul. A primeira eleição no Brasil aconteceu em 1532. Naquela época, o voto não era, digamos, democrático. Só votavam os chamados homens bons. Bons de riqueza, não de bondade. Mulheres, indígenas, escravos e pessoas pobres, nem pensar. A independência não mudou muito este cenário. E a Constituição de 1824 criou eleições para a Câmara e o Senado. Quem quisesse votar deveria ganhar pelo menos 100 mil réis por ano. As eleições eram realizadas nas paróquias e o voto não era secreto.
O eleitor dizia o nome do seu candidato e um padre ou juiz anotava numa ata. Ou não. A primeira eleição direta para presidente da República foi em 1894. O Brasil tinha mais de 15 milhões de habitantes, mas apenas 356 mil votaram. Durante toda a República Velha, os eleitores podiam trazer de casa cédulas já preenchidas para depositar nas urnas, o que favorecia o voto de cabresto e as fraudes eleitorais. As mulheres, que representam mais da metade da nossa população, só conquistaram o direito de votar e serem votadas nas eleições de 1933. 4 anos depois, o presidente Getúlio Vargas deu um golpe e acabou com todas as eleições no país. Em 1945, a democracia voltou ao Brasil, com o restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis. 10 anos depois, a cédula eleitoral foi oficialmente criada para ser preenchida na hora do voto. O golpe de 1964 interrompeu mais uma vez a trajetória da democracia no país, acabando com as eleições diretas para presidente, governadores, prefeitos e alguns senadores. Mas a voz do povo falou mais alto e em 1989 o Brasil voltou a escolher seus governantes. A urna eletrônica substituiu o papel impresso e o voto tornou-se cada vez mais auditável e seguro. A tecnologia. Estamos de volta, direto da Plácido de Castro, aqui dos estúdios da TV Câmara, para o último desfile das escolas de samba desse Carnaval 2025 de Caxias do Sul. Está chegando a Associação Cultural e Esportiva São Vicente, com o Quilombo que nunca se calou, com o tema África. Estou recebendo aqui o vereador Ed Eloy Frisso, do PSB, que por muito tempo também foi presidente da Associação de Carnaval aqui de Caxias do Sul. Vereador, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. Uma alegria estar aqui, Carnizela, contigo. Reencontrar aqui velhos parceiros, né, de outros carnavais. Está aqui o Valdir, que é uma lenda viva, é a lenda viva do nosso carnaval. E uma outra cabeça, que é o Gui, que está aqui do lado também, que é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conviver com ele na organização do Carnaval de Caxias e que depois, inclusive, me substituiu na presidência da Liga, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. E o sorteio caiu para você vir comentar a escola do teu coração, né, Frisso? Eu acho que foi alguma coisa arranjada. Não, foi sorteio mesmo. Mas dei sorte, dei sorte. Na São Vicente, eu ajudei a organizar essa escola, tive a oportunidade, inclusive, de registrar o seu estatuto. Então, tenho uma história toda, porque eu sou ali originariamente eu sou do bairro Cruzeiro, mas depois que casei, fui morar no Jardim América, né? Então no Jardim América ali e no Buraco Quente, né? Que é a nossa comunidade ali, é onde a São Vicente se formou. É o glorioso Buraco Quente também, né? Que é muito forte e um dos recantos tradicionais da nossa Caxias do Sul. Tá voltando aqui também ao nosso time, né? O Gui Ribeiro, como a gente já vem falar, ele é multi-instrumentista, produtor, arranjador musical, também é das escolas de samba, foi da Liga. Mas, Gui, eu estava fazendo aqui um resumo até mentalmente dessas primeiras 5 escolas que passaram, com aquele gostinho de quero mais, abrir alas assim para voltar o nosso carnaval competitivo de Caxias do Sul. Com certeza. As escolas vieram com espírito competitivo, né? Vieram com força total.
trazendo a sua experiência de avenida, de comportamental, de mostrar o samba no pé, o gogó, a batida. Então realmente tá muito nivelado todas as escolas, né? Eu tive a oportunidade e a sorte de produzir o São Vicente agora, esse samba, e então estou bem surpreso porque realmente o samba tinha tudo para crescer e realmente está crescendo aqui na arrancada. Exatamente, já está na arrancada, daqui a pouquinho a gente já vai conferir também o samba da São Vicente, que chega para encerrar o nosso desfile das escolas de samba aqui de Caxias do Sul. O Hernani Viana está de volta com nós aqui para falar sobre o desfile da escola de samba São Vicente, que vai falar sobre o quilombo que nunca se calou. Vamos retratar a África. A São Vicente é a região da Antena, ali o Complexo Jardelino Ramos é considerado o primeiro quilombo urbano do Brasil, né? Então, além da demarcação demográfica da população negra de Caxias do Sul residir ali, ela foi considerada o primeiro quilombo urbano do Brasil. A expectativa é grande para a gente ver o que apresenta aí então a São Vicente. Essa expectativa para a gente encerrar com chave de ouro, né, Valdir, essa retomada do Carnaval de Caxias do Sul. Com certeza, essa retomada, ela entra com uma categoria, com um charme próprio de cada escola, mas, acima de tudo, uma energia acumulada de muito tempo, uma energia assim, uma gana, digamos assim, que é um termo africano, né? Gana, raiva, força, vontade. Então entra com uma gana de mostrar carnaval, de fazer carnaval, como sempre houve. Então eu acho que a representatividade do carnaval caxiense está muito boa. E cá entre nós, se não aparecerem mais escolas, nós estamos assim, mesmo assim, muito bem servidos. São 6 escolas que retornaram, né, Fris? A gente teve 8 anos de uma parada, 4 anos do prefeito Cassado, como você diz, né, que teve um retrocesso que infelizmente, né, se acabou com as escolas de samba praticamente de Caxias do Sul, e a gente vê toda essa dificuldade que está sendo essa retomada. Teve que se fazer um desfile inicial de representação o ano passado, de envolvimento com oficinas, teve que ter envolvimento no próprio município, né, com recursos, a deputada Denise Pessoa também com emenda parlamentar. A gente viu ainda todas as dificuldades das escolas, algumas escolas tradicionais que não conseguiram voltar ainda. É um trabalho que não é do dia para a noite, Fris. Veja que quando houve todo aquele rompimento patrocinado pela gestão do então prefeito Guerra, no último ano nós tínhamos 12 escolas. Era o dobro das 6 que estão hoje. Algumas escolas tradicionais, como Protegidos da Princesa, a Incríveis do Ritmo do bairro Pioneiro, são escolas que desfilaram durante anos e anos e anos. Agora uma coisa tem que ficar bem clara: o carnaval popular, não o bloco que trabalha projetos, busca recursos de outra forma, o carnaval popular, o carnaval de rua, ele só sobrevive se tem apoio institucional. É o que voltou a acontecer esse ano. A prefeitura abriu a mão, é um valor razoável, dá para fazer uma produção boa, né? Então a turma está voltando. Então o fundamental foi a Secretaria da Cultura retomar o apoio institucional para as escolas, e não só aquilo que se está falando, projetos durante o ano, né, de formação para cumprir os quesitos e tal, para uma premiação de carnaval. Então, de parabéns, sem dúvida nenhuma, a nossa Secretaria da Cultura, a secretária Tati, a secretária Calcanhoto, mas está de parabéns também a Denise por esse apoio fundamental. A Denise foi minha vice na Liga, né? Como trabalhamos junto, trabalhamos a lei que está na Câmara, que criou a premiação do Carnaval e que o Guerra nunca cumpriu, né?
porque ele queria acabar, né, com aquilo que era uma expressão popular. E aqui, quando eu falo do Valdir, o Valdir era uma pessoa que puxava, incentivava o carnaval, né? Então, nós tínhamos várias figuras que nem o Valdir, que eram expressão do carnaval em Caxias do Sul, e que as coisas se perderam, lamentavelmente. Mas que bom que está retomando. Exatamente, o Eloy Frisso, vereador, salientou da participação da deputada federal Denise Pessoa, que está com emenda parlamentar ajudando o Carnaval de Caxias do Sul e está desfilando nas 6 escolas. E a Carol Dallagnol está acompanhando nesse momento a deputada federal Denise Pessoa. Carol. Oi, Fábio. Vamos, Celso, nós vamos atrás da deputada, porque assim, ó, ela participou das 6. Agora eu quero saber como é que foi, Denise, participar das 6. Como é que tá? Tá muito cansada? Um pouquinho, mas eu literalmente dei o suor, dei tudo. Ai, mas muito importante estar junto com as escolas nessa retomada, né? Sim, com certeza. Participar dentro, sentir a energia no ápice, né? Que é agora mostrar tudo que foi produzido nas oficinas. Tá muito bonito. Ai, parabéns, e parabéns pelo envolvimento e a força de aguentar 6 escolas. Isso aí. Gente, antes de entregar a Carnizela, olha só quem eu vou entrevistar também. A Sol é nossa colega lá da Câmara e tá linda, Sol. Representando a São Vicente, a importância desse momento. Magnífico. Se eu dissesse que palavras seriam insuficientes, posso dizer assim, ó, é liberdade, africanidade, é São Vicente trazendo para a avenida que nós esperamos, igualdade de raças. Muito obrigada. Ai, obrigada, Sol, parabéns, viu? É isso aí, vocês seguem acompanhando aí a escola que tá linda. Vamos então para a apresentação oficial da escola, iniciando com o logo da São Vicente, que representa a escola, a última que fecha o desfile aqui em Caxias do Sul. Alô, São Vicente! Pode chorar, se emocionar, a voz do quilombo nunca se calou. Axé São Vicente, chegou nossa gente, o sonho não acabou. De chorar. A Associação Cultural Esportiva São Vicente, largando a ficha técnica para esse desfile da escola que traz o quilombo que nunca se calou. A fundação, 10 de janeiro de 2007, as cores dourado, prata e branco. O presidente ou a presidenta, Carla Patrícia Borges da Fonseca. O carnavalesco, Ricardo Souza. Diretor de carnaval, Elvino Santos. Compositores, Ricardo Camargo e Marcel da Coab. Intérprete, José Roberto Dias. Casal de mestre, sala e porta-bandeira, Leonardo Pereira e Cíntia Machado. É a São Vicente que toma conta da avenida aqui na Plácido de Castro. Vamos curtir como é que chega para o samba enredo da São Vicente. Alô, São Vicente! Pode chorar, se emocionar, a voz do quilombo nunca se calou. Axé São Vicente, chegou nossa gente, o sonho não acabou. De chorar. O nosso comentarista, o Gui, tem participação aí, né, nesse samba, hein, Gui? Como é que foi a construção? Sim, foi uma construção que, quando ele chegou esse samba para mim, na mão do Ricardo, do que é o carnavalesco, ele não estava ainda pegando fogo na quadra, ainda nos componentes. E a gente fez uma versão, e hoje ele já trabalhou uma outra segunda versão também. E esse samba realmente ele mostra a força que é o São Vicente, né? É uma escola que ela sempre brigou pelos títulos, sempre lutou para apresentar e para entregar sempre tudo que foi proposto. E realmente assim, o que a gente está sentindo aqui, que eles não vieram para brincar, né? O samba tá forte, tá para cima, né? Tá arrepiando a gente aqui. Exatamente. Vamos, nossa direção aí, liberar as imagens da avenida para a gente já começar a curtir a evolução da São Vicente, que traz aí o quilombo que nunca se calou.
Começa então a evolução da São Vicente aqui na Plácido de Castro, a última escola dessa noite de sábado, madrugada de domingo, aqui em Caxias do Sul. São mais de 8 horas já de transmissão aqui da TV Câmara Caxias. São 32 profissionais, entre jornalistas, produtores, equipe técnica, vereadores e convidados participando dessa transmissão. É a Associação São Vicente que participa então do encerramento do Carnaval de Rua de Caxias do Sul. A comissão de frente vem com os guerreiros sagrados, a representação dos guerreiros sagrados simbolizando a resistência e a força, conectando o passado e o presente. O destaque central da comissão de frente será Exu, pois toda a invocação do poder da ancestralidade africana deve iniciar com a permissão deste orixá. Sem sua vitória, qualquer tentativa de acessar essa sabedoria ancestral será fadada ao erro. Exu, guardião das encruzilhadas e mensageiro entre os mundos, é fundamental para que possamos honrar e celebrar as raízes com respeito e bênçãos. É a comissão de frente da São Vicente. Chegou nossa gente, o sonho não acabou. História de sangue e suor. Resistência do céu, tem na luta sua essência. Liberdade, como a versão dos orixás. A São Vicente é Yorubá. Aí Exu, né? Larou e Exu, Exu Mojubá. Daí o homem abrindo os caminhos para São Vicente passar. Somos felizes, bate tambor a noite inteira. Uma bela africanidade, nos becos e vielas, nossa comunidade. Salve ela, canta a minha escola guerreira. Eu vim de lá, orgulho e respeito. Eu vim pra cá lutar contra o preconceito. De punhos cerrados, sou do gueto, exaltando o povo preto, a luta por seus direitos. Eu vim de lá, orgulho e respeito. Eu vim pra cá lutar contra o preconceito. De punhos Ela já cerrados, aparece sou no do CD gueto, dos Sambas Enredo em 2005. E ela diz que a data de fundação dela é em 2007. Será que foi a mudança de cor que fez essa mudança de data? Não lembro. Lembra dessa história, professor? Ela começou quando a São Vicente realmente? Ela começou naquela data ali mesmo. De 2007. O negro é o vencedor. O meu lugar, terra de gente feliz. Ali nessas comunidades, nós temos o Jardelino, né, que também tinha filhos de Jardel, e a São Vicente, então, e chegou a ter no próprio Jardim América uma outra escola de samba. Acadêmicos do Ritmo, não me recordo o nome, aqui tinha no Jardim América, tinha uma outra escola. Eram 3 escolas ali na mesma comunidade. E acho que se consolidou foi a São Vicente, especialmente em cima do trabalho do Ricardo e da Neguinha, né? O Ricardo como carnavalesco e a Neguinha como puxando a escola, né? E agora com um reforço fantástico, né? Como diretor de carnaval, o Elvino, né? Então conseguiram comprar o passe do Elvino, então isso foi muito bom. Então a escola se fortaleceu. Então nesse sentido, e o tema que eles estão usando, nós que já tivemos a oportunidade de assistir o Carnaval do Rio de Janeiro, né? Essa questão dos quilombolas está sendo muito colocada, misturado com a religiosidade, o povo, a questão da Umbanda, os orixás. Então fica um carnaval muito, muito legal. E a gente não pode falar de carnaval sem falar de todo esse trabalho misturado à questão de raça também, né? Então é isso que é importante, né?
Mas vamos lá, tá bonito o carnaval. Cheguei agora da Sapucaí, dos desfiles das campeãs, para ver meus brothers aí do Rio Grande do Sul, Rodrigo Almeida, viu? Curtindo a transmissão da TV Câmara Caxias. Você pode continuar participando com a gente através do YouTube, das nossas redes sociais, mandar sua mensagem. A gente vai colocando durante a nossa transmissão. Estamos chegando próximo aqui à comissão de frente da onde está o estúdio da nossa TV Câmara, com os passistas, com a comissão de frente. A gente até vai levantar aqui e vamos jogar para a avenida para curtir o samba da São Vicente. Na cultura, no esporte e na arte, o negro é o vencedor. O meu lugar, terra de gente feliz, que quer lutar por um país de justiça e igualdade. Pode chorar, se emocionar, que a voz do quilombo nunca se calou. Jamais, Axé São Vicente chegou nossa gente, o sonho não acabou. Pode chorar, se emocionar, que a voz do quilombo nunca se calou. Jamais, Axé São Vicente chegou nossa gente, o sonho não acabou. História de sangue e suor, do céu, resistência, tem na luta sua essência, liberdade, com a bênção dos orixás, a São Vicente é Iorubá, ancestralidade, raízes nos deixaram cicatrizes, mesmo na dor fomos felizes. Bate tambor a noite inteira, africanidade, nos becos e vielas, nossa comunidade. Salve ela, canta na escola eu vim de lá, orgulho e respeito, eu vim pra cá lutar contra o preconceito, de punhos cerrados sobre o gueto, exaltando o povo preto, pra lutar por seus direitos. Eu vim de lá, orgulho e respeito, eu vim pra cá lutar contra o preconceito, de punhos cerrados sobre o gueto, exaltando o povo preto, pra lutar por seus direitos. Então, de cada incerteza, quebrando correntes da vida, no morro, no asfalto, seja onde for, pra quem sente o peso da caneta, olha, eu sou da pele preta, exemplo pra você, irmão de novo. Hoje somos baluartes, na cultura, no esporte e na arte, o negro é o vencedor, o meu lugar, terra de gente feliz, que quer lutar por um país de justiça, igualdade e amor. Pode chorar, se emocionar, a voz do quilombo nunca se calou. Jamais, Axé São Vicente chegou nossa gente, o sonho não acabou. Pode chorar, se emocionar, a voz do quilombo nunca se calou. Axé São Vicente chegou nossa gente, o sonho não acabou. História de sangue e suor, Deus do céu, resistência, tem na luta sua essência, liberdade, com a bênção dos orixás, a São Vicente em Iorubá, ancestralidade, raízes nos deixaram cicatrizes, mesmo na dor fomos felizes. Bate tambor a noite inteira, africanidade, nos becos e vielas, nossa comunidade. Salve ela, canta na escola guerreira, eu vim de lá, orgulho e respeito, eu vim pra cá lutar contra o preconceito, de punhos errados sobre o gueto, exaltando o povo preto, a lutar por seus direitos. Eu vim de lá, orgulho e respeito, eu vim pra cá lutar contra o preconceito, de punhos cerrados sobre o gueto, exaltando o povo preto, a lutar por seus direitos. Então,
você não te dou. Hoje somos baluartes da cultura, no esporte e na arte. O negro é o vencedor. O meu lugar é lá de gente feliz que quer lutar por um país de justiça, igualdade e amor. Pode chorar, se emocionar, a voz do quilombo nunca se calou. A São Vicente chegou na sua gente, o sonho não acabou. Pode chorar, se emocionar, a voz do quilombo nunca se calou. A São Vicente chegou na sua gente, o sonho não acabou. História, história de sangue e suor, Deus do céu, resistência, tem a luz da sua essência, liberdade. E aí, com a bênção dos orixás, a São Vicente em Yorubá. O desfile da São Vicente aqui na Plácido de Castro. Já passou aqui, vocês conferindo as salas principais, inclusive mestre-sala e porta-bandeira, com um lindo figurino, hein? Lindo, olha, fantástico, luxuoso, aqui totalmente verde, que representam reis e rainhas. Tá aí o pavilhão da escola, né? Trazendo com um bailar realmente muito elegante e trazendo uma leveza nesse casal, né? Geralmente vem a porta estandarte, vem na frente, mas o Ricardo Carnavalesco optou por trazer o bailar do casal de mestre-sala e porta-bandeira. Exaltando o movimento, a lutar por seus direitos, verdade da disciplina, quebrando correntes da vida, no morro, no asfalto, seja onde for, pra quem sente o peso da cadeira, olha, eu sou da pele preta, recebo pra você e não te dou. Hoje somos baluartes da cultura, do esporte e da arte. O negro é o vencedor. O meu lugar é lá de gente feliz que quer lutar por um país de justiça, igualdade e amor. Pode chorar, se emocionar, a voz do quilombo nunca se calou. Jamais a São Vicente chegou na sua gente, o sonho não vai. Pode chorar, se emocionar, a voz do quilombo nunca se calou. A São Vicente chegou nossa gente, o sonho não acabou. História, história de sangue e suor, Deus do céu, resistência, tem na luta a sua essência, liberdade, com a bênção dos orixás. São Vicente em Yorubá, ancestralidade, raízes nos deixaram cicatrizes, mesmo na dor somos felizes. E a gente vai ter a presença na São Vicente do primeiro carro alegórico desse desfile, né? Então vem aí bastante pulsante realmente a Escola São Vicente. A comissão organizadora, através da Brigada Militar e da Guarda Municipal, acaba de informar o público presente entre os integrantes das escolas de samba, o público que passou, claro que é um público flutuante, de em torno de 12.500 pessoas que participaram desse carnaval de rua aqui de Caxias do Sul, né? É uma retomada com chave de ouro, né? Com esses números apresentados desde as 8 horas da noite até agora, quase passando das 3 da manhã, mais de 12.500 pessoas entre os integrantes das escolas de samba e também o público aqui nas calçadas da Plácido de Castro. Sem dúvida, excelente público. Essa retomada alegra o carnaval de Caxias. Eu comentava antes que não era só a questão dos blocos. Os blocos é outra forma de se ver o carnaval. Mas as nossas comunidades saírem lá do Pioneiro, saírem do Fátima, saírem do bairro Cruzeiro, do
do Jardim América, né, do Bom Pastor, virem para o centro. Isso é uma outra coisa, Carnezela, que também parece que consolida esse espaço da Praça de Castro como o nosso espaço do Carnaval de Rua. Eu acho que consolida. Eu recordo quando o Edson Nespo, o atual vice-prefeito, era chefe de gabinete do Sartori, e que nós decidimos encaminhar o asfaltamento da Praça de Castro para que exatamente fosse transferido para cá a questão do Carnaval. Deu muita briga, porque a gente queria manter na frente da Catedral, mas na frente da Catedral era um Carnaval de uma quadra. Aqui nós temos a possibilidade de fazer um carnaval com praticamente 3 quadras, 4 quadras até, né? Quase 500 metros a mais. Tu pode fazer um belo carnaval. E vejam agora uma escola que se apresenta como a São Vicente, que veio com um grande número de figurantes, né? Veio com força, né? Estou muito feliz que a escola está vindo com muita força. Então, esse espaço aqui, de fato, para mim, hoje se consolida como o espaço do Carnaval de Rua de Caxias do Sul. Esse carro alegórico que a gente está percebendo nas imagens aqui da TV é uma réplica fiel dos quilombos dos antepassados, com a missão de celebrar e exigir a rica cultura africana, abrangendo suas tradições musicais, religiosas e culinárias. Destaca-se as 2 esculturas na parte frontal do carro que representam os guardiões do grande quilombo São Vicente, uma delas simbolizando a África de lá, enquanto outra representa a África de cá, Valdir. Pois é, eu fico feliz de ver o carro alegórico, o retorno dos carros alegóricos. E o carro alegórico, ele vale por 3, 4 alas, né? Ele tem uma força visual, uma força de comunicação e de impacto na opinião de quem está assistindo. Vejo também tripés ali que andam, movendo-se por si próprios. Esses tripés, os 2 protetores, é realmente uma bela solução. Outra coisa, a unidade de cor dessa escola, a limpeza da cor, todas as alas com cores limpas, sem conflitos de cores, sem interferência externa. Muito cuidado no adereçamento, muito cuidado na formação dos grupos. Então isso faz com que a gente realmente saia daqui hoje com a sensação de que o ano que vem nós vamos ter muito trabalho, vamos ter muitos resultados e também muita confusão para o júri, porque o júri que se vire. Exatamente. Passando aqui na nossa frente aqui da nossa cabine de imprensa, do nosso estúdio, a primeira alegoria desse carnaval de Caxias do Sul, o primeiro carro alegórico, né, que representa aí então uma réplica do quilombos, né, que representa o seu antepassado. Então, a retomada também com a São Vicente, né, para esse pontapé. Torcedor aqui da São Vicente, o Eloy Frisso deve estar com o coração alegre, né, Frisso, de ver a escola tão bonita, tão harmônica e ousando, trazendo, nem era uma obrigatoriedade desse desfile trazer um carro alegórico. Veja que o carnaval desse ano, com essas 6 escolas, não foi instituído um jurado, um corpo de jurados, né? Mas se nós tivéssemos um corpo de jurados, eu tenho certeza que estariam avaliando muito bem a São Vicente, porque ela vem compacta, ela vem com os blocos bem definidos, né? O carnaval em cima do tema escolhido, né, para se apresentar. Então estou muito feliz, de fato, muito parceiro em ver a São Vicente desfilando tão bem em Caxias. E significa dizer que nós temos possibilidades reais, como dizia o Valdir também, e os outros aí, o Gui, o Viana, que Caxias é terra de gringo, mas tem muita gente boa de samba aqui em Caxias, né? Exatamente. Então essa negritude, ela se coloca aqui em Caxias.
a negritude existe e a gente tem que reconhecer isso. Nós temos sobrenomes italianos, né? Eu, Carnezella e Frício, e a gente gosta de carnaval, né? Estamos integrados ao carnaval. O povo diz que tem gringo no samba, né? Tem gringo no samba. A gente dá uma atravessada às vezes, mas a gente se ajeita, viu? Mas faz parte, né? Atravessada gostosa. O bicho já deu uma risada aí, né? Ou que a preocupação que vocês tinham, mas o samba pegou mesmo, porque a gente vê todos os integrantes cantando felizes e alto, né? Então é uma demonstração que deu certo, né? Exatamente, né? Deu pra ver que o pessoal abraçou esse samba, né? Ele é um samba que ele fala da força, da ancestralidade, da negritude, e o refrão ele é muito forte, né? Ele é um refrão que ele pega, né? Tu escuta e daqui a pouco tu já sai cantando. Realmente eles foram muito felizes com esse samba e com o enredo, e realmente todos os componentes estão cantando o samba. Exatamente, está se aproximando a bateria. Vamos voltar para a avenida para curtir o samba da São Vicente. Vamos cair no samba. Vamos cair no samba, Valdir. Contra o preconceito, de olho cerrado, só do gueto, exaltando o povo preto, a luta por seus direitos. Eu vim de lá, orgulho e respeito, eu vim pra cá lutar contra o preconceito, de olho cerrado, só do gueto, exaltando o povo preto, a lutar por seus direitos. Verdade tá seguida, quebrando correntes da vida, no morro, no assalto, seja onde for, pra quem sente o peso da caneta, olha, eu sou da pele preta, exemplo pra você, irmão de cor. Hoje somos baluartes da cultura, do esporte e da arte, o negro é o vencedor, o meu lugar é a de gente feliz, que quer lutar para um país de justiça, igualdade e amor. Pode chorar, se emocionar, a voz do quilombo nunca se calou. A São Vicente chegou nossa gente, o sonho não acabou. Pode chorar, se emocionar, a voz do quilombo nunca se calou. Jamais a São Vicente chegou nossa gente, o sonho não acabou. História de sangue e suor, Deus do céu, resistência, tem da luz da sua essência, liberdade, com a bênção dos orixás. A São Vicente é Yorubá, ancestralidade, raízes nos deixaram cicatrizes, mesmo na dor fomos felizes, batidão por a noite inteira, africanidade, nos becos e vielas, nossa comunidade, salve ela, que canta na escola guerreira, eu vim de lá, orgulho e respeito, eu vim pra cá lutar contra o preconceito, que foi o cerrado, sou do gueto, exaltando o povo preto, a luta por seus direitos. Eu vim de lá, orgulho e respeito, eu vim pra cá lutar contra o preconceito, de punho cerrado, só do gueto, exaltando o povo preto, a lutar por seus direitos. Tá chegando a bateria da São Vicente, que traz também a rainha e rei de bateria, a fantasia da bateria dos sacerdotes dos sagrados, que representa os babalorixás e os ialorixás. Como eu falei, personificando a riqueza, a espiritualidade da tradição africana. Junto a eles, celebram a conexão profunda com as raízes e a força cultural do povo negro. Vamos curtir o samba da São Vicente com a chegada imponente da bateria. Pode chorar, se emocionar, a voz do quilombo nunca se calou. Chamões, a São Vicente, chegou nossa gente, o sonho não acabou. Pode chorar, se emocionar, a voz do quilombo nunca se calou.
Axé São Vicente, chegou nossa gente, o sonho não acabou. História de sangue e suor, Deus do céu, resistência, tem na luz da sua essência, liberdade, com a bênção dos orixás. A São Vicente é Yorubá, ancestralidade. Raízes se deixaram cicatrizes, mesmo na dor fomos felizes. Bate o tambor a noite inteira, africanidade, os becos e vielas, nossa comunidade. Salve ela, canta minha escola guerreira, eu vim de lá, orgulho e respeito, eu vim pra cá lutar contra o preconceito. Se foi o cerrado, sou do gueto, exaltando o povo preto, a lutar por seus direitos. Eu vim de lá, orgulho e respeito, eu vim pra cá lutar contra o preconceito. Se foi o cerrado, sou do gueto, exaltando o povo preto, a lutar por seus direitos. Então, de cabeça erguida, quebrando correntes da vida, no morro, no asfalto, seja onde for, pra quem sente o peso da cadeta, olha, eu sou da pele preta, exemplo pra você, irmão de cor. Hoje somos baluartes da cultura, no esporte e na arte. O negro é o vencedor, o meu lugar é de gente feliz, que quer lutar por um país de justiça, igualdade e amor. Pode chorar, se emocionar, a voz do calor nunca se enganou. Jamais, Axé São Vicente, chegou nossa gente, o sonho não acabou. Pode chorar, se emocionar, a voz do piloto nunca se calou. Axé São Vicente, chegou nossa gente, o sonho não acabou. História de sangue e suor, Deus do céu, resistência, tem na luz da sua essência, liberdade, como a versão dos orixás. A São Vicente é Yorubá, ancestralidade. Raízes nos deixaram cicatrizes, mesmo na dor somos felizes. Bate tambor a noite inteira, africanidade, nos becos e vielas, nossa comunidade. Salve ela, canta minha escola guerreira, eu vim de lá, orgulho e respeito, eu vim pra cá lutar contra o preconceito. Se for o cerrado, sou do gueto, exaltando o povo preto, a lutar por seus direitos. Eu vim de lá, orgulho e respeito, eu vim pra cá lutar contra o preconceito. Se for o cerrado, sou do gueto, exaltando o povo preto, a lutar por seus direitos. Então, de cabeça erguida, quebrando correntes da vida, no morro, no asfalto, seja onde for, pra quem sente o peso da cadeta, olha, eu sou da pele preta, exemplo pra você, irmão de cor. Hoje somos baluartes na cultura do esporte e na arte. O negro é o vencedor. A bateria passando para encerrando o desfile da São Vicente. E olha que legal, o povo vem na sequência da escola para a gente encerrar com chave de ouro esse desfile. Pode chorar, se emocionar, a voz do piloto nunca se calou. Axé São Vicente, chegou nossa gente, o sonho não acabou. História de sangue e suor, Deus do céu, resistência, tem na luz da sua essência, liberdade,
É o povo também na nossa Plácido de Castro. Que emocionante desfile da São Vicente, hein, Valdir? Pois é, e me parece que a bateria mais complexa da noite, uma bateria fortíssima, linda, uma bateria poderosa. Meu Deus do céu, eu não sei se eu vou virar tamboreiro. Porque realmente as escolas estão sedutoras, e muita garra, muita alegria, muita qualidade musical, um brilho muito bonito, porque o samba ajuda, a letra ajuda, puxa. Então, vamos nessa. O famoso arrastão, né? Quando tem um arrastão com a última escola, é sinal que a bateria está abençoada. A bateria realmente veio com um balanço muito forte. Dá os parabéns pela afinação. A harmonia está casada com a bateria. O samba realmente conquistou a avenida. Parabéns, São Vicente. Olha, se tivesse valendo, ai. Eu acho que se estivesse valendo, ia brigar, né? Ia brigar. Hernani, essa avaliação final aí da São Vicente. A tua avaliação final aí, Hernani, da São Vicente. Conseguiu arrastar o povo, porque tá muito bom. Tá nos braços do povo, né? E a África de lá pra cá refizeram a África na Serra Gaúcha e arrastou o povo pra sambar. Exatamente. Frisso, o coração bate mais forte e a gente vê essa comunidade de Caxias, dos bairros. Só vou pedir pra gente sentar aqui, pra gente refazer o nosso estúdio, né? Que a gente acabou se influenciando também, sambando um pouquinho aqui junto. A gente vê que o Carnaval de Rua de Caxias do Sul não poderia terminar de forma melhor com esse espetáculo que foi também a São Vicente, voltando com o carro alegórico, com a bateria dando um show, com as alas bem representativas, com a alegria da comunidade, e quem estava aqui ficou até o final também sambando e sambando muito, viu, Fressor? Sem dúvida, emocionante esse final de Carnaval. A São Vicente veio muito bem. Quero agradecer ao Ricardo aqui, ó. Ganhei até um fio de conta. Legal. Não estava lá com eles, mas aqui comentando. Estou muito feliz. Parabéns, Carla. Parabéns, Ricardo. Parabéns, Elvino. O Carnaval foi espetacular. Aliás, esse samba pegou bem, né, Guilherme? Esse samba, sem dúvida nenhuma, a letra dele muito forte, né? E um ritmo muito forte também. Agora, a bateria deu um show, né? Um show à parte, né? Eles deram agora um show, olha, arrepiando. Exatamente, vamos para a movimentação da nossa reportagem nesse final do desfile da São Vicente. A Carol tá sambando, tá com a presidente da escola, Carol. Tô sim, e não tem como ficar parado, né? Olha só, olha o público que tá aqui. Teve um arrastão, que é a movimentação das pessoas que ocupam, né, o final da avenida. Mas agora, antes, deixa eu aproveitar e falar com a Carla, que é a presidente da Escola São Vicente. Que desfile bonito, Carla, parabéns. O envolvimento das pessoas, a bateria, a vestimenta foi uma das coisas que chamou muito a atenção. Vocês são de parabéns, foi um esforço de todo mundo mesmo, né? Foi um esforço de todo mundo, de toda a comunidade. Eu sou muito grata à minha comunidade, à minha vice-presidente, ao meu carnavalesco, ao meu povão, porque nós somos mesmo da pele preta, guerreiro mesmo. Carla, e vocês trouxeram toda a questão da luta contra o preconceito, né? A gente viu uma ala específica da luta LGBTQIA+, com o colorido do arco-íris. Vieram mesmo para marcar a presença e marcar na luta mesmo, né? Da resistência, não só do povo negro, do povo preto, mas também do povo LGBTQIA+, né? Verdade, porque é para mostrar que nós não temos preconceito sobre nada, sobre ninguém, e que a gente é uma escola de portas abertas, sem preconceito nenhum. E para finalizar essa retomada, o que significa, Carla? Essa retomada para nós significa o próximo ano, lutar para ser campeão. Ai, muito bem, muito obrigada, viu? Muito obrigada.
Carnizela, essa foi a entrevista da Carla, presidente da Escola São Vicente, e eu já encerro a minha participação, né? Agradeço, claro, a companhia de vocês, a parceria do Fábio Rauch e do Fábio Carnizela e de toda uma equipe que faz a gente conseguir estar ao vivo, entregando esse conteúdo bem bacana para vocês que estão aí. Carnizela, é contigo aí com os comentaristas. Um abraço. Um abraço, obrigado, Carol, pela participação na reportagem. Também a Carol, que é a nossa coordenadora da TV Câmara Caxias desse ano de 2025. De imediato está aqui pertinho o Fábio Rauch com o presidente da Câmara de Vereadores, Lucas Caranhato, que também esteve participando ativamente e nos deu toda essa credibilidade para transmitir pela primeira vez, de forma histórica, o Carnaval de Rua de Caxias do Sul. Fábio Rauch. Fazendo, digamos assim, um balanço, um desfecho, eu não vou dizer balanço final, presidente, porque nós temos a pretensão de que tenha sido um pontapé inicial essas transmissões, digamos assim, então elas continuarão sem dúvida alguma. Esse período agora, 2025, demarca então pela primeira vez na história da Câmara uma transmissão ao vivo. Nós começamos 8 horas da noite, estamos encerrando aqui praticamente às 4 da manhã. Presidente Lucas Caranhato, a sua animação, a sua análise sobre esse desfecho aqui festivo com a Escola São Vicente, que botou abaixo aqui. Começamos a noite no Mariane com o Pérola e acabamos no Complexo Jardelino Ramos com o São Vicente. Uma noite belíssima. Isso demonstra que investir em cultura não pode ser algo extraordinário. Investir em cultura é algo ordinário, do dia a dia, e isso que aconteceu hoje em Caxias é mais do que justo e necessário. O investimento no Carnaval, onde comunidades de vários lugares da cidade estavam aqui, pessoas que estão nos bairros trabalhando e que se encontram, né, escolas com histórias tão importantes. Então eu quero dizer que a Câmara dos Vereadores cumpre o seu papel quando traz a TV Câmara, e aqui quero fazer uma deferência a todos os profissionais da comunicação que trabalharam incansavelmente. São mais de 40 pessoas da equipe, da terceirizada, servidores públicos, as chefias. Eu acho que é um primeiro passo. Nós temos várias outras iniciativas nesse sentido de potencializar os nossos canais, o canal da TV Câmara, das nossas redes sociais, e destaco aqui a importância da retomada do Carnaval, das escolas de samba, com essa pujança, com essa alegria. São Pedro colaborou no dia 8 de março, numa data tão significativa de defesa do direito das mulheres, e o Carnaval está vivo mais do que nunca. Eu estou feliz, já são quase 4 da manhã, né? E nós estamos aqui, essa turma, com tanta felicidade, demonstrando que a cultura é importante e que o resgate da identidade do povo preto, do povo periférico, está na rua com esse carnaval. Vida longa ao Carnaval de Caxias do Sul, e parabéns a todos os carnavalescos, a todas as pessoas que desfilaram nessas 6 escolas, escrevendo história no Carnaval da nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Então acabamos de conversar aqui com o presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, o vereador Lucas Caranhato, digamos assim, fazendo um balanço dessa transmissão que se encerra aqui. Presidente, vamos continuar, né? Vamos que vamos, e como eu disse, essa é a primeira transmissão ao vivo de um evento importante, mas aguardem que vem mais surpresa por aí. Então, mais uma vez, muito obrigado, presidente. É contigo, Carnizela, para fazermos, digamos assim, então, o encerramento definitivo das nossas transmissões. Como eu falei, aqui quase 4 horas da manhã, estamos desde das 8 da noite, quer dizer, já estamos na madrugada de domingo, começamos no sábado essa longa transmissão, uma festa popular de Caxias do Sul, que se encerrou aqui numa festa absurda, extraordinária, com a Escola São Vicente. É contigo, Carnizela. Obrigado, Fábio Rauch, nosso colega também que ficou na reportagem junto com a Carol Dallagnol e outros 30 profissionais, né, que fizeram essa transmissão, a equipe técnica, a equipe de produção, os vereadores, nossos convidados, comentaristas. Agora, no finalzinho da nossa transmissão, tem alguns outros comentários também que estão chegando nas redes sociais desse encerramento do Carnaval de Rua de Caxias do Sul. Vou começar pelo Valdir, que ficou todo o tempo com a gente aqui. Valdir, a gente sabe de todo o teu envolvimento com o Carnaval de Caxias do Sul.
vou aqui pegar uma palavra do Friso, uma lenda viva do Carnaval caxiense, e a gente não poderia ter essa transmissão sem a tua presença, Valdir. Obrigado, e de coração a gente agradece a tua participação. Olha, eu que agradeço e me sinto lisonjeado pelas palavras de vocês, porque tudo isso é só carinho. Não é tanto assim, mas é carinho. E eu recebo muito bem esse carinho de vocês. Mas eu agradeço imensamente a oportunidade de ter visto a primeira escola prometendo e as outras cumprindo. Cumprindo, respondendo. O nível foi muito bom. Eu acho que não há destonações, não há conflitos entre as escolas. Todas tiveram, assim, a sua personalidade bem definida, bem marcada, fazendo com que o público que ficou aqui tenha visto espetáculos mesmos. Qualquer uma delas que desfilou aqui hoje, se fosse só ela, teria valido ver. Então, eu acho que vai valer a pena investir, procurar uma escola, procurar um bairro, procurar uma associação carnavalesca, alguma coisa, e fazer parte o ano que vem desse grupo. Porque esse desfile não adianta, é carnaval. Obrigado, Valdir. Hernani, também gostaria de agradecer a tua participação aqui na TV Câmara Caxias, nessa retomada do carnaval, e sempre é bem-vindo no Legislativo Caxiense. Muito obrigado, eu estou à disposição para o que precisarem. Tá certo. Também, Guia, um dos... Outra lenda viva do carnaval, né, Friso? Ele que é um dos líderes do Carnaval de Caxias do Sul, ajuda diversas comunidades, e de coração a gente gostaria também de agradecer a tua participação, porque nos encheu de alegria e trouxe esse conhecimento mais técnico do samba, das baterias durante a nossa transmissão. Obrigado. Eu que agradeço e dar os parabéns para toda essa equipe maravilhosa que trabalhou aí incansavelmente aí. E o carnaval só agradece, né? A gente tem essa força de querer crescer cada vez mais. E o que depender de mim, eu estou aqui para ajudar e contribuir. Ed Eloy Friso, um dos nossos decanos lá da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Esse dia eu fui entrevistar ele, até me atrapalhei no número de mandatos, né? Eu falei 5, mas são 7, né, Friso? O tempo passa, né, Valdir? Essa porra desse tempo passa, né? Passa para todos nós. Mas enquanto a gente estiver passando juntos, tá tudo bem. Tá tranquilo. Friso, obrigado por ter aceitado ser o último vereador lá no sorteio, né? Mas por estar com a gente. E eu sei também, né? Acompanho o Friso há muito tempo pela imprensa, sei do teu amor pelo carnaval, teu respeito principalmente pelo Carnaval de Caxias do Sul. Sem dúvida, mas dizer, Fábio, que foi uma alegria participar aqui, ainda mais com essas figuras, né? O professor Viana eu não conhecia, prazer, mas de fato é uma honra, né, poder estar aqui comentando o Carnaval de Rua de Caxias do Sul, que é um apego que a gente tem, né? Vocês estão fazendo história, transmitindo ao vivo, né? Nós lá atrás, enquanto eu fui presidente da Câmara, nós gravávamos o Carnaval. A TV Câmara já tem uma história associada ao Carnaval, né? Então, de fortalecer o Carnaval. Então, isso é muito bonito. Vamos torcer que logo, logo a TV Câmara esteja aí em rede aberta, né? Para poder as comunidades pobres também assistirem o Carnaval. Né? Quem sabe o ano que vem a gente faça essa transmissão ao vivo já em canal aberto, né? Que é a nossa expectativa. Né? Então, meus cumprimentos a ti, Fábio, ao Fábio, a ti, Carnizela, a todo o pessoal que trabalhou aí. Eu sei o trabalho que dá. É muito puxado. A parte técnica toda, né, que o pessoal para vocês também terem uma ideia, né, Friso, para a gente valorizar o trabalho da parte técnica, os guris chegaram aqui por volta das 9 horas da manhã de hoje para montar a estrutura. Ontem a gente já estava por aqui e todo o trabalho que foi no mês de fevereiro também para montar a estrutura. Mas legal, parabéns então a todos, obrigado mais uma vez pelo convite, né, e vamos torcer que o Carnaval do ano que vem seja maior ainda do que foi dessa vez. E talvez com as escolas tradicionais voltando, né? A gente sente muita falta, né, Valdir, da Protegidos. A gente sente falta. E o Gui tem muito a ver com isso. Com certeza. Né, Gui? Tem que trazer eles, né? Incríveis do ritmo. Incríveis do ritmo. Né? Então nós temos... Se é Incríveis do Ritmo voltar, até vou desfilar, porque é a escola lá do meu bairro, isso, né? Do Pioneiro. Né? Então, mas as 6 que desfilaram foi muito bonito o Carnaval, sem dúvida nenhuma.
Começou com o Pérola, né, que é uma escola que eu também ajudei a montar na sua fundação. Perderam o seu patrono principal, né, nesse ano, mas vieram forte também, né, mostrando que o ano que vem vai ser renhido, sem dúvida nenhuma. Vão ter escolas aí. O Amarelo que voltou, né, o velho Amarelo, depois de 8, 9 anos aí, né, o Cassiano Fontana, né, com a Yochan. Então, de parabéns a todas as escolas. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos. Também quero agradecer às profissionais da língua brasileira de sinais, de Libras, né, que fizeram a interpretação durante todo este carnaval. Esse trabalho que começou às 8 horas da manhã e a gente está encerrando agora por volta de 4 horas da manhã. São mais de 8 horas, então, de transmissão ao vivo da TV Câmara Caxias. 8 horas da manhã eu falei, então 8 horas da noite, né? Então já são 8 horas transmitindo, então a gente acaba se atrapalhando. 8 horas da noite até as 4 horas da manhã. Para você que perdeu, pode ficar tranquilo. Nas redes sociais da Câmara de Vereadores, no YouTube também, fica toda essa transmissão para você curtir os melhores momentos, também dar aquela conferida como foi a retomada do Carnaval de Rua de Caxias do Sul. Agradeço toda a equipe técnica, a equipe de produção, os meus colegas jornalistas, os vereadores, os comentaristas, por essa linda transmissão do Carnaval de Rua de Caxias do Sul. Um abraço e até a próxima. TV Câmara Caxias, na comunidade todo dia. Boa noite, gente! Com vocês, Sessão Pipoca.